no FM 85,7 e também no youtube.com/rádio Bandeirantes Campinas. Na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. 7h31. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta quinta-feira. Coisa linda! Amanhã, gente, amanhã. Calma, segura a emoção aí. Calma. Vamos juntos até as 9 da noite com muita análise, muita opinião e também muita informação, hein? Já, tudo de Palmeiras e Santos, jogaço, né? Jogo não, jogaço, que o Ulisses Costa vai transmitir às 9h30 da noite do Allianz Parque. Nós estaremos juntos aí nessa noite de quinta-feira com tudo desse jogo, né? Tudo. Palmeiras precisa vencer para abrir 3 pontos do Flamengo e dar uma respirada aí nessa luta pelo título do Brasileiro. Segue na liderança, mas abrir 3 pontos nesse momento é fundamental. E o Santos, então, esse mais do que nunca precisa de mais dos 3 pontos para sair da zona do rebaixamento. Então imagina só o tamanho do duelo que a gente vai ter já no Allianz Parque e que o Ulisses Costa vai transmitir com os comentários de Alexandre Pretzel e Leandro Quesada, as reportagens do Luiz Fabiani e do Everton Ramos. Eu e o Pedro Cohen estaremos nessa transmissão também. Aqui comigo no estúdio da Bandeirantes, além de toda a nossa gigantesca audiência pelas ondas do rádio, pelos nossos canais digitais, também estão Pedro Cohen na produção, João Paulo Capelanes, presente. Leandro Quesada, Alexandre Pretzel. Boa noite. No switcher, o Alexandre Marques. No digital, o Alessandro Awad. E na central técnica, o Roberto Dias, o Caiame Martins e o Michel Lopes. Que timaço nesta noite de quinta-feira. Boa noite, senhores. Tudo bem aí? Tudo tranquilo. Se me permite, Gabriel. Felizes aí? Eu estou feliz, só lamentando demais o linchamento que a Edna Alves Batista sofreu de maneira covarde nas redes sociais por lances interpretativos que hoje em dia as pessoas estão sem filtro. É um absurdo marcar lance interpretativo, não tem nada de absurdo. Infelizmente ela foi linchada de maneira covarde, pelo menos pra mim. Mas ela errou, né? Não achei. Ela errou. Não achei lance interpretativo. Eu marcaria o pênalti. Não, o Angeleri foi juvenil. Não, esse foi pênalti. Aí, eu tô dizendo em relação à expulsão. Não marcaria o pênalti. Também. A expulsão. Expulsaria também. A minha tese aí, é o cara tem amarelo. Agarra tem toda hora na área. Toda hora, mas tem que então ela tem que mostrar cartão amarelo em todo agarra. O Lucas Halter foi expulso contra o Vasco, já tinha cartão amarelo porque ele empurrou o Paulo Henrique. O Thiago Silva empurrou o jogador do Ceará e não recebeu cartão amarelo. Foi um absurdo. Eu também acho, ele mal encostou no cara. Ele empurra o Paulo Henrique, eu não marcaria o cartão amarelo. Antes a falta de critério. Esse é o problema. Antes a falta de critério é entre os árbitros, né? Um dá a pita de um jeito, outro a pita do outro. Agora a falta de critério é dentro do próprio jogo. Dentro do próprio jogo é uma hora um critério, outra hora é outro. O que realmente está incomodando, é isso que incomoda muito. Então, pessoal, assim... Ontem o Atlético Mineiro venceu o Bahia por 3-0. Aos 30 segundos, Júnior Alonso quase quebrou, partiu no meio a perna do Michel Araújo. Quase quebrou a perna do jogador do Bahia. O árbitro não marcou nem sequer o cartão amarelo. Minutos depois, nós tivemos o jogo na Vila Belmiro, São Paulo e Flamengo. O Plata, no lance praticamente igual, dá uma entrada em cima do Arboleda e toma o cartão vermelho. Então essa arbitragem, que é um lixo, porque o lixo alimenta muita gente no Brasil, é um chorume que não serve pra nada, só pra atrapalhar, ela não tem critério nenhum. Livro de regra no DEIC, é um lixo aqui mesmo. Só pra deixar claro que a Edna não marca o pênalti. Saco cheio disso aí, velho. A Edna dá tiro de meta pro Corinthians. Na frente dela. Na frente dela. Então ela achou que não houve pênalti, que não houve falta, e eu também. Eu achei que não houve pênalti. E a Edna também não. Mas a Edna também não achou. O Rodrigo Guarizo do Amaral é que apitou o pênalti. Certo? Chamou ela para mostrar a telinha e aí ela foi convencida a dar o pênalti. O que o VAR interfere aqui é um negócio impressionante. Isso é verdade. Eu acho que no mundo atual, e eu sou contrário a isso, mas tudo bem, eu sou voto vencido, mas vale o debate, porque o Ronaldo que estava na transmissão comigo,
O Ronaldo disse, se eu sou jogador, eu sou expulso nesse lance que eu ia pra cima do árbitro. Porque não foi pênalti. Mas se é pro Corinthians, ele fala que é pênalti. Não, tudo bem. Eu tô falando da jornada. Não tem mais futebol é contato e não tem mais. Qualquer contato hoje é pênalti, pra mim isso é um exagero. Mas ali não é contato, é um exagero absurdo. O Angileri vai nas costas. Não, eu discordo. Ele vai... Como, Pretzel? Aí é briga com a imagem, né? É guerra contra a imagem. Porque ele empurra as costas do... Ele não vai na bola, ele empurra as costas. Ele tá olhando pra bola e depois ele vê o cara e ele bate no cara. Ele não olha a bola, Xandão. Ele não olha a bola, não. Ele empurra. Eu respeito a opinião de vocês, eu tenho a interpretação, mas tudo bem. Aliás, não fui só eu também. Hoje eu tava lá no Band Esportes também, muita gente concordando comigo, que não daria esse pênalti. Eu daria o pênalti. Logo depois fizemos aqui São Paulo e Flamengo, também pênalti em cima da Arrascaeta. Também pênalti em cima do Arrascaeta, mesmo lance, não tem nenhuma diferença. Pra mim tem uma diferença. Agora, tem uma diferença. O Pablo Maia pega o Arrascaeta embaixo. Em cima é na sequência. Ele pega com a perna aqui, ó. A perna bate na perna do Arrascaeta. Mas o pênalti pode ser em cima ou pode ser embaixo, né? Não, mas não é igual o lance do Angeleri. É igual que eu digo, o cara não vai atrás da bola. Ele pega embaixo. Nos dois lances. A coxa, ó. Joelho na panturrilha. Nos dois lances, tanto o Pablo Maia com a Arrascaeta e o Angileri com o jogador do Bragantino, os dois não vão pra bola. Eles visam o corpo. Então é pênalti. Agora é o seguinte... eu concordo em termos com você, tá, João? Que você falou aí que ela foi hoje... Qual o termo que você usou? Linchada nas redes sociais. Mas os árbitros todos são linchados a todo instante. Não tô nem falando de gênero, que essa eu acho que pegaram lances interpretativos e mataram a mulher, que a gente tem uma tendência de querer defender as mulheres. Eu acho que a gente tem que defender as mulheres. Se é mulher ou só homem, que ela precisa entender que não é com ela particularmente. Claro. Em todos os jogos. Muito a Edna. Eu acho ela fraca, Quesada. Ela é fraquíssima, mas há muito tempo. É que são lances interpretativos. Eu acho que é uma covardia você falar que a pessoa... E a postura dela. É um absurdo ser um lance interpretativo. E a postura dela, caras e boca, às vezes ela quer falar não tá legal. Ela mudou. Usa o papel do árbitro, o que é? Se o cara tá fazendo alguma coisa errada, amarelo. Se tá fazendo alguma coisa errada, vermelho. É isso. No lance do amarelo da expulsão, ela foi mal. Porque alguém assoprou pra ela ali. Ela tinha dado o cartão amarelo, já deu amarelo. O gestual dela, tu olha pra ela se atrapalhou toda. Ela se perdeu. Do Martínez. Já tinha amarelo. Já tinha, mas ela deu amarelo. Se ela tivesse dado conta que já tinha dado amarelo, ela não expulsaria o Martínez. Mas por quê? E outro já não expulsaria. Mas por que não expulsaria? Porque não era lance de expulsão. Foi um grande erro dela, muito mais que o pênalti. Desculpa, gente, podem ficar bravos comigo. O Martínez é um jogador... Pedro, vem cá. É um jogador desinteligente. Ele já tinha cartão amarelo numa solada que ele deu no lance besta. É isso aqui. O Martínez toda vez faz isso, Pretzel. Mas isso não... O Martínez toda vez faz isso. Devolve-me. Foi isso aqui o lance. Tudo bem, eu sei. Eu também não daria o cartão amarelo. Sim. Mas eu me refiro assim, a partir do momento que o jogador que tá pendurado, que toda vez faz essa imbecilidade, ele tá sujeito ao risco. É fato. E ele correu o risco. O Martínez fica fora do Corinthians toda hora por causa de cartão. Isso é fato. Agora, o desempenho dela ali é que não foi legal. E depois você vê ela tá assustada. Os caras já perceberam que com a Edna eles vão pra cima e ela se assusta, ela se retrai. Foi um absurdo. Ele tomou amarelo. Que é uma vergonha. Eu já fui muito contra, porque os jogadores, eles sabem que a Edna se retrai quando ela é pressionada. Isso é uma covardia. Eu já defendi muito a Edna, demais. E lamento que ela tenha ficado tanto tempo afastada. Mas infelizmente, ela voltou e não voltou legal. Não voltou num bom nível. E ela está concorrendo ao prêmio de melhor árbitra de 2025 pela Federação Agora, a covardia dos jogadores contra a Edna é gritante. Muito, enorme. É uma covardia, é um negócio assim, aviltante o que fazem com ela. Porque os caras já sabem que ela sente. Quando ela é pressionada, ela sente. Capri, você tem quantos metros de altura? Você tem quantos metros de altura? 1,90 m. E você, ô Pretzel? 1,89 m. Você? 1,87 m. Eu sou mais baixinho, tenho 1,80 m, que não é tão baixo assim. A Edna deve ter o quê? 1,60 m e alguma coisa. Assim, 67. O Daronco tem uns 3 metros. E ele é uma porta. É uma porta, né? Cara, vamos trazer os jogos do Daronco. O Daronco, os caras já encaram o Daronco.
Ontem, por várias vezes, os jogadores fizeram um bolinho ali, deixando a Edna dentro ali do círculo, cara. Foi uma imagem assim... Tu viu o Fabinho Soldado depois do jogo? O Fabinho Soldado invadiu o campo. Também desnecessário. Ele tem que pegar uma suspensão nos 60 dias. Errado. Dirigente não pode invadir. Errado. Antigamente invadiam, lembra? Não pode invadir. Do Eurico Miranda Mas fazia o isso Matos fez recentemente fez isso também. Errado também, tinha que pegar a suspensão. Então, eu acho que até fisicamente, gente, eu acho que ela tem essa... Ela se posiciona numa situação inferior, entendeu? Só para deixar claro que quando ela surgiu, a gente comentou várias vezes aqui que os jogadores estavam sendo covardes indo para cima dela. Sim. E ela não tinha o escudo FIFA, lembra disso? Sim. Era uma espécie de um assédio moral em cima dela. Ela. Nós defendíamos. Aí ela botou o escudo FIFA no peito. Ela mudou, pessoal. Esse negócio de ironizar, viu, de narizinho empinado, certo? De mandar longe tudo, ela se assoberbou, isso é fato. E aí tu viu, não tem nada a ver com homem e mulher. Não, ela é uma árbitra de futebol, ela apita a Copa do Mundo feminina e Pan-Americana, não sei. Ela tá mal. O fato é esse, ela está mal. Mas a boleirada também, posso falar, a classe futebolística do Brasil, especificamente, é assim, é algo nojento. Porque o que eles fazem com a Edna, fazem com o Ramon Abate-Abel, que vão fazer com o Rafael Claus daqui a pouco no Allianz Parque, Palmeiras e Santos, os caras são insuportáveis. Agora, a própria CBF, ela não cria absolutamente nada, porque assim, uma coisa você tem que educar, outra coisa você tem que adestrar. Agora não é mais educar, é adestrar os jogadores de futebol brasileiro. Eu não tenho, caras, eles não têm... são animais, é isso? É um animal irracional dentro de campo, os caras se transformam. Eu não tenho procuração para defender a CBF, muito longe disso. Mas eu tenho a impressão que a CBF vai se mexer com essa coisa toda aí, do futebol brasileiro. Vai fazer o quê? Eu tenho a impressão que eles vão se mexer com fazer essa... o quê? Eu não sei o que eles vão fazer, mas vão fazer alguma coisa... Calma, você não deixou completar. O fantástico mundo de Ricardo Capelato. Começou cedo. Mas eu tenho a impressão que eles estão se mexendo aí de alguma maneira para tentar, não sei se vai mudar, mas pelo menos fazer alguma coisa, né? Porque nunca fizeram nada por nada. Nada por nada, sempre foi largado, abandonado. Então eu tenho a impressão que vai acontecer alguma coisa. Se vai ser positivo, eu não sei. Deixa eu só mandar um abraço pro Thiago aqui. O Ti tá ouvindo a gente. Thiagão. E tá dizendo que a Edna acabou com o espetáculo do começo ao fim. Vai, Thiago. O jogo ontem foi horroroso. Jogo quase ruim, 40 faltas. O Corinthians não podia ter perdido. Os jogadores, viu, de sacanagem toda hora, se atirando, fazendo confusão. E aí o Dorival Júnior com a menos, melhorou o time com a menos? Melhorou, Aí quando ele tava feliz com a 1, certo? Toma o gol dos acréscimos. Não dá pra tomar um gol daqueles. Com 3 jogadores na jogada. Não dá. Ó, 3 caras do Corinthians. Eu queria falar uma coisa aqui. O Capriotti me ensinou isso aqui. O Capriotti é como um pai pra mim, ele sabe. Ele me ensinou uma coisa. Nós temos que dar sugestões aqui. Soluções, né? Isso. Uma solução para São Paulo, uma solução para o Brasil. Exatamente. Só que a gente dá boas soluções aqui, modéstia à parte falando. E o que adianta a gente ficar falando que nem um imbecil aqui no microfone e ninguém lá da alta cúpula da CBF, os intocáveis, eles ouvirem e adotarem isso no campo de jogo? Vou dar um exemplo aqui. Tem coisa mais imbecil, insuportável do que o árbitro de vídeo chamando o árbitro principal e o árbitro principal no meio do campo, rodeado por todo mundo, rodeado pelos jogadores, com a mão no ouvido, fazendo força pra ouvir a cabine do VAR. Isso é ridículo. Eu já falei, é simples. A partir do momento que tiver uma comunicação da cabine do vídeo com o árbitro principal se direciona até o centro do campo de jogo. Naquele círculo, enquanto ele estiver em comunicação com o VAR, ninguém entra. Ele vai ter toda a calma do mundo, sem encheção de saco, sem gritaria, sem gente do bafafá ao redor, para que ele possa trabalhar. Por que a CBF não adota isso? É tão simples, velho. Bota a tua vinheta agora, hein? A minha? É. O fantástico mundo de João Paulo Capelano. Com a voz do próprio Capelanes. Ô Capelanes, nesse momento... Não, a ideia é maravilhosa. Só que é o seguinte, qual é a determinação desse momento? Que apenas o capitão de cada equipe, não é isso? Converse com o árbitro, não é essa a determinação? Isso já caiu por terra. Não, isso já caiu. Essa é uma baita ideia. É uma piada. Mas é uma baita ideia. Só que não adianta. Não durou um jogo, Não durou um jogo. Lógico, não durou um jogo. É isso daí. Esse é o mundo encantado da CBF. Cadê a vinheta da CBF? O mundo encantado da CBF. Achou que ia dar certo. Ó, só o capitão pode falar com o árbitro. Verdade. O presidente tá cheio de ideia, mas eu quero ver ele incorporar as ideias, ele colocar em prática as ideias. Agora, vocês acham que esse trio que comanda a arbitragem
Tá fazendo um bom trabalho. Vamos lá. Nós tentamos entrevista para sábado agora, não Sandro fala. Meira Rodrigo Hit. Sintra, aquele. Não, sim, mas tem o tripé lá, né? Nestor Pitana, Nicolas Risoli e o Sandro Meira Hit. Tu acha que eles debatem e analisam? Mas esses caras têm que morar no Brasil, cara. Um mora nos Estados Unidos, outro na Argentina, outro na Itália. Os caras não vão na padaria para ouvir o que todo mundo ouve, né? Os relatórios, eles foram divulgados nas primeiras rodadas, depois pararam. Atenção, Samir Chaldi. Atenção. Liga amanhã pra Suíça, pra Zurique. Peça pra falar com Pierluigi Collina. E faça o convite pra Pierluigi Collina assumir a presidência da comissão de arbitragem da CBF. Ou então, se ele não puder, que ele não vai largar os francos suíços lá do salário dele, né? Peça pra ele indicar. Peça a indicação dele, ô Samir Chaldi. Quem é que você me indica, Collina, para ser o meu presidente aqui da comissão de arbitragem? Que os nossos aqui já foram todos. Nenhum resolveu. Me indica um aí. Você acha que o Collina não vai fazer isso? Acho a ideia boa. Mas eu tenho uma ideia mais radical. Só que ele ganhou uma fortuna, porque ele é o cara da FIFA. Eu tenho uma ideia mais... Eu tenho uma ideia... Mas não veio o Ancelotti? Fala, o Ancelotti já tá aqui, vem pra cá. Não traz árbitros o Ancelotti japoneses. já tá aqui, Collina, vem pra você também. Não, árbitros japoneses. Pra não entender nada, né? Entendeu? Árbitros japoneses. Já parou pra pensar como é que seria? Pra ninguém entender nada. Os caras vão lá pro meio da rede, que nem o Darum quando foi apitar lá na Arábia Saudita. Ninguém entendeu nada. Ninguém se fala, entendeu? Vão tentar no máximo falar inglês. Eu sou radical, sabe o que eu faria? Nesse mundo da tecnologia, eu sou a favor do VAR, tá? Vai tirar o árbitro do jogo. Eu tiraria o árbitro do jogo. Não, é verdade. O futuro vai ser assim. Porque um robô, os então. Cara põe a inteligência artificial. Os caras não resolvem mais, toda hora tem que ficar ouvindo a cabine do VAR, você economiza, tira o bandeirinha. Você viu que o bandeirinha hoje, Capri, Pretzel e João, o bandeirinha não tem mais sentido de existir, cara. Não, esse é verdade. Esse não tem mais. Esse virou um penduricalho. Tem o lance de impedimento, o cara fica até com medo de... Aí ele terceiriza tudo pro VAR. Ele terceiriza tudo pro VAR. Porque tem a regra do bom senso agora que você espera finalizar a jogada pra depois impugnar. Mas tem muito bandeirinha que não levanta a bandeirinha. Deixa rolar. Aliás, hoje dá até pena dos bandeirinhos, porque eles estão ali só pra ouvir um monte de reclamação dos bancos, dos árbitros. A única coisa que o bandeirinha serve hoje é orelha de aluguel. O cara ouve tudo ali que ele quer e o que ele não quer. Então, o bandeirinha, coitado. Eu colocaria um drone hoje em cima com uma caixa de som falando pênalti, lateral, segue, entendeu? Falando nisso, a caixa de som ontem gerou polêmica no jogo do Corinthians. Nossa Senhora. Durante o primeiro tempo inteiro. Tava baixinho o som? O Ronaldo quase tem uma síncope no ar. O Martelli e o Fabiani explicaram a mesma coisa durante 5 vezes no primeiro tempo. E o Ronaldo não entendeu. Sabe o que é? Tinha um cara gritando no alto-falante, né? Vai Bragantino, certo? Sei. E o Ronaldo achou que o cara gritou, é pênalti. Certo? E aí ficou falando isso o primeiro tempo inteiro e os caras explicando, o Martelli e o Fabiani. O primeiro tempo ontem parecia jogo de louco. É verdade ou não? É verdade. Uma confusão. Hospício. Porque o jogo tava uma confusão. O jogo no campo tava uma confusão. Tava mesmo. Isso. E a transmissão ficou... Sabe? Abraçou o jogo. Então ficou uma loucura. Contaminou a transmissão. Qual não foi, Beto? Peraí, atenção. Nota pra transmissão. Olha, por minha causa, salvei, viu, Guessada? Agora, mas geral, foi baixa. 6. Sobe o hino do Palmeiras aí, João Paulo Capelani. Quando surge o alviverde imponente. Hoje é dia! Hoje é dia! Que jogo, hein? Meus amigos, Palmeiras e Santos. Lutas distintas, um pelo título, outro contra a degola. Então é o seguinte, ó. Palmeiras acho que vai ter força máxima. O Fabiano já tá lá assuntando, tem um bom tempo, né? Então, tenho a impressão que o Palmeiras terá força máxima para esse duelo. Sim ou não, Fabiane? Boa noite. Fala, Capri, boa noite pra você, pra todo mundo ligado no Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes, quase isso. Antes de eu passar a escalação do Palmeiras, só queria questionar a nota que o Pretzel deu pra nossa transmissão ontem, que foi muito boa. Todos os destaques do campo perfeitos e os comentários da mesma forma, tá? O Martelli não foi tão bem, mas o Pretzel e eu fomos muito bem no que cabia a gente. Palmeiras quase com força máxima hoje, Capri. Exceção fica por conta do Aníbal Moreno, que cumpre suspensão
pelo terceiro cartão amarelo, tá fora do jogo, e aí a dúvida quanto à substituição dele, se vai o Bruno Fux improvisado como primeiro volante, ou se jogaria o Emiliano Martínez, uruguaio, que também é um jogador do agrado do técnico Abel Ferreira, quem sabe não ganha uma oportunidade. Do meio para frente, aí as dúvidas são por opção técnica, ou até por desgaste físico. Cito o exemplo do Alan, que correu uma barbaridade no jogo contra a LDU, posteriormente também foi acionado pelo Abel, a dúvida se começa como titular ou não nessa disputa com o Sousa e com o Felipe Anderson. Um provável Palmeiras, portanto, que vai ter Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez, Bruno Fux, Andreas, Maurício e Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Capri. Maravilha. Tá aí o Palmeiras, força máxima, timaço. Quero ver o Alan jogar hoje. Esse rapaz aí enche os olhos. Sou fã desse rapaz. Sou fã do Alan. Vocês são prova que eu pedi o Alan antes do jogo contra o LDU. Dou o braço a torcer. Eu sou fã desse rapaz. Acho que vai ser um belo jogador. Mas vamos lá, com calma, né? Vamos observá-lo mais. Atenção, agora o hino do Santos aí, o hino do Peixão. Porque a grande pergunta... Atenção, Everton Ramos, boa noite. A pergunta que não quer calar. Neymar está no Allianz Parque ou não? Negativo, viu, Capri? Boa noite para você, para todos os amigos e ouvintes do Esporte em Debate. Ele queria, inclusive, a informação que a gente tem, estar em campo, mas vetado pelo departamento médico e também pelo staff do jogador, que, segundo, inclusive, eu pude apurar, Capri, na programação de recuperação dele, não constava de fato a presença no duelo contra o Palmeiras, por causa, a gente já se sabe, do sintético do Allianz Parque. Ele ainda não está 100%. Então, Neymar fora. Ele treinou hoje, inclusive, no gramado do CT Pelé, com jogadores que não foram relacionados. Deve se juntar à delegação amanhã, porque daqui da capital paulista, o Santos não retorna para a Baixada Santista. Vai direto para o Rio de Janeiro, onde enfrentará o Flamengo no domingo. Então, Santos sem Neymar em campo, não está relacionado e podendo ter diversas mudanças, viu? Juan Pablo Vojvoda realizando diversos testes durante os treinamentos da semana. A gente pode ter, inclusive, 5 mudanças em relação à equipe que enfrentou o Fortaleza no estádio da Vila Belmiro e acabou perdendo pontos em casa contra um adversário direto nessa luta. Mas espera aí, se é o Flamengo, que você fala assim, o Flamengo pode ter 5 mudanças no time. Eu entendo, porque sair um, entra outro é igual, né? Agora, no Santos, 5 mudanças... Meu Deus do céu. Tá louco. Uma delas é a entrada do Zé Ivaldo na defesa. Não tem como melhorar no Santos 5 substituições. Não tem o elenco que tem o Flamengo, que tem o Palmeiras. Posso deixar claro uma coisa aqui? Eu nunca vou duvidar, jamais vou duvidar da informação de colegas, muito menos de amigos como o Everton Ramos, que trabalha com a gente. Nunca vou duvidar, desdenhar, ironizar, nunca. Mas eu duvido que o Neymar tenha sido vetado por alguém. Duvido. Nem o presidente do Santos pode falar sobre o cara. Se o Neymar quisesse jogar, ele batia no peito e jogava. Ele não quis jogar no sintético. Claro que não quis jogar. Claro que não quis jogar. Ele tinha que jogar. Mentiroso. Se ele tem condições físicas, o departamento médico do Santos vai sentar com o Neymar um dia antes. Imagina, eu sou o Neymar, você é o departamento médico. Primeiro que você nem chega perto de mim, tá? Pra começar. Até porque o Neymar nem se trata no departamento. Ele tem o staff pessoal dele. Exato, ele nem se trata no CT do Santos, pra deixar claro. Preparador físico. Imagina você, médico do Santos, que não tem nem como chegar perto do Neymar. Nem o presidente pode falar sobre ele. Neymar, então... Você não vai jogar, viu? Amanhã, tá bom? Então você tá fora do jogo. Não, o presidente Marcelo Teixeira... Cai todo mundo se eu fizer isso. Aí vocês querem vender aqui a Neymar. O presidente Marcelo Teixeira deveria hoje chegar e dizer o seguinte para o Vojvoda: Neymar joga. Ponto. Não, mas não sei... Joga. Aí se machucar, machucar, isso, viu? Aí o médico assiste, mas ele não... O sintético pode ser um problema. O gramado da Vila Belmiro também pode. Pronto, ponto final. Eu preciso pontuar. Ser rebaixado é um problema maior ainda. É isso. Eu preciso pontuar. De todas as últimas lesões dele, quantas foram no gramado sintético? A última que ele teve... A última que ele teve na coxa direita foi após um jogo no gramado sintético da Arena MRV, mas não foi necessariamente no gramado. Mas depois, né? Depois do jogo. Agora, é isso, gente. Posso dar um breve comentário? Você vai falar, ô Lele, e é o seguinte, é um absurdo
o Neymar, o Santos, na situação que está, sem dúvida, tendo o jogador vindo para o Santos, para Vila Belmiro, exatamente para poder qualificar o time tecnicamente, ele tendo condições de jogo, não jogar porque é no sintético. Gente, põe o rapaz 20 minutos, 25, meia hora, o que for, o que puder, o que der. Mas você já pensou se o Santos é rebaixado com o Neymar no elenco? O Neymar vai embora. Olha o tamanho, olha o tamanho do vexame. Eu acho que o Santos não vai rebaixado cair. Com o Neymar no elenco. Eu acho que o Santos não vai cair. Eu também achava há 2 anos. Eu achava que o Santos ia ganhar do Fortaleza e empatou. Mas sinceramente, a sequência do Santos, a sequência do Santos é terrível. Vocês ainda estão surpresos? É sério mesmo que eu tô ouvindo esse debate? Gente, pelo amor de Deus, pô. O Neymar é o dono do Santos, pô. Há muito tempo. Pô, nós estamos perdendo... Não, eu acho que vocês vão entender o que eu tô falando. Nós estamos perdendo tempo, nós estamos... desculpa. O cara faz o que ele quer. E eu tô com você, a gente nunca contesta informação. O Everton trazendo a informação oficial do clube. Eu duvido que se o Neymar realmente quisesse entrar em campo hoje, nem que fosse 10 minutos do segundo tempo, que alguém dentro do Santos, seja o presidente, seja o Vojvoda, que um dos dois diria o seguinte: não, Neymar, você não vai fazer isso. Aqui, ó. Mas ninguém vai fazer a gente acreditar nisso. Ele jogou 25 minutos contra o Fortaleza e jogou bem. Jogou bem. Ele poderia jogar 20 hoje no segundo tempo. Exatamente, sem nenhum problema. Então é bem provável que ele tenha se negado. Não, sintético eu não jogo. É bem provável que ele tenha colocado isso. Ele liderou aquele movimento do sintético, não. E aí o presidente Marcelo Teixeira, tem o meu maior respeito, eu gosto muito dele, mas faz uma gestão terrível para o tamanho dele. Porque não é a primeira vez que... Ele não é um neófito no futebol. Marcelo Teixeira foi presidente com 28 anos, em 1992. Mais jovem da história. Com 28. Depois foi presidente de 2000 a 2009. Colocou dinheiro no clube. 10 anos seguidos, até sair e voltar agora. Não é possível. O pai dele, Milton Teixeira, foi presidente. E aí permite o negócio. O Pelé... Aliás, eles gostavam de criticar o Pelé, né? Alguns criticavam o Pelé. O Pelé, que foi o Pelé, o maior da história, não vai surgir nada parecido. Nunca foi maior que o Santos. E aí o rapaz que vem pra jogar, que é muito melhor que todo mundo que estará em campo hoje, no sintético eu não jogo. Vocês estão de brincadeira, cara, não dá. Então, vocês acham que houve uma... Então deve ter havido uma combinação, né? Não dá, do tipo... Pra não ficar mal pro clube, a gente disse que o clube vetou a participação do Neymar, né? Fica menos pior, né? Lógico. Fica menos pior, que né? Nem foi feito... Pra mostrar um pseudo-comando, né? Um comando de mentirinha. Pessoal, que não existe, né? Certo? Que jogo que foi? Me ajuda, Everton. Me ajuda também aqui vocês, que a memória também é muita coisa na cabeça. Quando foi aquela data FIFA que o Neymar não foi convocado, mas poderia estar à disposição num jogo do Campeonato Brasileiro, e o Santos vendeu pra mídia que o jogador não seria convocado... Fluminense. Contra o Fluminense. Porque ele não teria condições de atuar. E aí, durante a data FIFA, ele entrou em campo pelo Santos. Então eles tentam vender um monte de mentira pra gente. Abraça quem quer. Se você quer só se embasar em material que sai de dentro do clube apenas, então fique à vontade. O Alexandre você vai ser enganado. Matos, que foi o principal executivo do Brasil quando ele esteve no Palmeiras durante 3 anos, foi engolido. O Alexandre Matos, hoje. O Santos também. Eu acho que o Alexandre Matos hoje, ele não consegue chegar no Neymar. Imagina. Eu acho que ele não chega no Neymar. Ninguém chega no Neymar. Não consegue chegar no Neymar. E agora, o Alexandre é diferente, porque o Alexandre mandava e desmandava no Palmeiras. Aí chega... Pensando um pouquinho adiante aqui, né? O que será do Neymar ao final dessa temporada, com o Santos rebaixado ou não? E o que será do Neymar na seleção? Porque, olha só, nós estamos há 6, 7 meses da Copa do Mundo. E o Neymar não dá nenhuma demonstração pro Ancelotti, não é pra gente, não. É pro Ancelotti, que já tá cansado de falar que só quem estiver fisicamente 100% estará com a seleção na Copa do Mundo. Como é que vai ser? Como é que o Neymar vai conseguir se recuperar e mostrar pro Ancelotti pessoal, vem cá. Tem condições de jogar uma Copa do Mundo? Mas vocês perceberam que, olha só como a mídia também, não sou crítico da crítica que a gente gosta de falar aqui, mas olha só como nós também somos culpados. Quem na CBF fala de Neymar na seleção brasileira? Ninguém. O auxiliar não fala, o preparador físico não fala, o treinador não fala, o presidente não fala, o diretor não fala. Ninguém fala do Neymar na CBF. Só a gente, porque muitas vezes falta pauta e a gente pergunta do Neymar que dá clique. Falar de Neymar e CBF hoje, seleção, é uma insanidade. Terceiro, eu elogiei a pergunta do Felipe Rolim. Né? Sim, falamos sobre isso. Nosso colega, ele não falou do Neymar. Deu uma indireta. Foi uma pegadinha. Foi uma pegadinha.
para pegar uma conclusão. E o Ancelotti disse, não, nenhum jogador que não tiver com intensidade. Aí é o recado para o Neymar e para qualquer outro. Mas uma informação para vocês. É proibido falar do Neymar na CBF, entendeu? Não se fala mais. Agora lá dentro é o seguinte. O italiano tem carta branca para fazer o que ele quiser. Se o Ancelotti entender que o Neymar não servirá para a Copa do Mundo, ele tomará essa decisão. Essa decisão é do treinador. Diferentemente de outros presidentes que davam pitaco ali na escalação, o Ancelotti tem o mesmo poder que o Felipão teve ao barrar o Romário na Copa de 2002. E aí é o seguinte, se o Neymar não jogar nada, como o Capriotti está falando aí, o João Paulo, ano que vem, até o mês de março, ninguém da opinião pública vai defender o Neymar na seleção. Ninguém. Todo mundo vai abraçar o Neymar. E um detalhe, esse episódio dos dois técnicos, Oswaldo e Leão, que foram totalmente deselegantes com o Ancelotti, deram um poder ainda maior ao Ancelotti. Então, quer dizer, o Ancelotti fica mais forte ainda para tomar a decisão que ele achar que seja melhor em termos de convocação de qualquer jogador para formatar esse time que vai disputar a Copa do Mundo. Então, no final das contas, a gente vai agradecer o Leão e o Oswaldo Oliveira por fortalecerem o nosso queridíssimo carcamano Carlo Ancelotti. Kevin Serna, Quesada, marca 1-0 pro Fluminense contra o Mirassol. O gol mais largo quando dá Mirassol e Inter, a bola não bate ninguém daí. O cara vai chutar longe, a bola não bate ninguém. Aí o cara chuta na arquibancada a bola, não bate ninguém. Não bate ninguém. Ele desviou no bico da entrada da área e matou o Walter. Vai ser largo esse Zubeldia também, viu? Impressionante isso. Você pôs quanto? Calma, Pretzel. Calma. Você pôs o palpitômetro? 2-1 Mirassol. Mas eu acho que ninguém botou Flu. Não, alguém botou Flu. Eu pus Flu. Eu acho que eu fui. Tu botou Flu também? Acho que não, acho que eu fui 3-1 Mirassol, acho que eu mandei. Já tô... Aliás, 3 gols os agora dois jogos Mirassol, ontem, né? Acho que pouca gente pontuou aí, pelo que eu me lembro. Pôs vitória do Flamengo e pôs não, ninguém empate. botou o Bragantino. Ninguém botou vitória do Bragantino. Ninguém botou. Ninguém. Eu tava tinha acertando colocado 1-0 Corinthians 2-1 Flamengo. e 2-1 Flamengo também. Tá Também botei 2-1 Flamengo. Vai todo mundo zerar essa rodada, né? Não, a vitória do Fluminense tem gente pontuando. Acho que 2 botaram a vitória do Fluminense. Sim. Bom, mas vamos lá então, porque aliás, então, já que é sempre tão relevante esse tema, né? Quem apita o jogo aí no Allianz Parque? Porque a gente tem que ficar agora de olho, né? Todo jogo, né? Não só quem apita, né, Capri, mas também quem vai estar na cabine. Hoje o dono do apito, Rafael Klaus, e o VAR, Wagner Riuei. Aí sim, meu. Aí sim. Aliás, tem previsão de ciclone extratropical e granizo aqui em São Paulo. Vai ser antecipado isso hoje, meu. Eu gosto do Rafael Klaus, eu acho ele um bom árbitro, mas tomara que ele esteja numa boa noite aí e faça uma boa arbitragem. Não dá pra gente dizer que tem bom árbitro que vai passar incólume em nenhum jogo daqui do Brasil, né? Nada. Ele, de repente, acontece tudo. O Klaus geralmente não paçoca, né? O problema é o Wagner e Riuei, como eles são ruins, né? Rafael Traça no VAR também. É pra chorar, velho. Rodolfo Toschi Marques. Nós não temos representantes do VAR nas competições da FIFA, não né? tivemos a Copa do Mundo de Clubes e tampouco teremos no Mundial de Clubes, no Mundial de Seleções do ano que vem. Na última Copa do Mundo também não tivemos. Então mostra que nosso VAR é muito difícil, muito complicado. Muito complicado. Muito bem, senhores, hoje tivemos aí a divulgação da relação dos jogadores que concorrem ao The Best, ao melhor jogador da temporada da FIFA, né? Só um brasileiro entre os 11 finalistas. Vai ganhar o Dembélé de novo. Fácil. Que é o Rafinha. Tem que ser um jogador do Paris Saint-Germain, né? Ele ganhou a France Foot e vai ganhar da FIFA também. O Paris Saint-Germain foi o time da temporada, né? Então tem que ser alguém do PSG, não tem jeito. Agora quem tá jogando muito nessa temporada é o Bayern, né? Não perdeu. O Bayern tem 16. Viu o que o Company falou? 16 jogos, 16 vitórias até agora. O Company deu uma entrevista coletiva. Claro que a gente pega só alguns highlights no Twitter, por isso que o Twitter é maravilhoso, que aparece coisa rápida, né? Ele falou que os jogadores não são tão bons assim, e ele tem que falar justamente isso toda vez que daqui a pouco os caras começam a colocar o narizinho empinado, mas assim, é um rolo compressor o Bayern de Munique. E você vê o nível de futebol praticado, hoje na Europa, não sei se tem alguém pra bater de frente com eles. Tá feio, por mais que tenha sido competitiva a última rodada de Champions, mas vai ser tudo segurado. Ele foi contratado por 1 ano. Porque era um treinador novo, né, e tal. Foi criticado. Foi da chegada. Não fez um bom trabalho, né? Inventaram esse cara. Ele foi campeão alemão. Renovaram até 28 com ele. Aí, ó. Até 28, porque
segundo os dirigentes, ele recuperou o DNA do Bayern. Só na conversa e só no trabalho. O Guardiola é fã dele, né? Porque foi jogador do Guardiola por anos no Manchester City. Como é que eu explico para o meu futuro filho que o Dembélé ganhou um prêmio de melhor do mundo e o Neymar não? Essa é uma boa. Não, mas... Quando ele jogar os highlights no YouTube, no Reels, no TikTok, Neymar e Dembélé, quando ele tiver 20 anos e os dois já tiverem parado. Como é que eu explico isso? O Rafinha, por exemplo, o Rafinha que hoje é finalista, né, do The Best, não vai ganhar, mas o Rafinha, 20 anos atrás, não passaria nem na porta. Imagina. Não chegaria perto da CBF. Não passaria nem na porta do prêmio. Exatamente. Imagina. Houve um decréscimo. Eu acho que o Mbappé vai ganhar daqui a pouco. Acho que o Mbappé vai ser o melhor do mundo. Os finalistas estão na tela. O Yamal, da mesma maneira, apesar que o Yamal parece estar meio dando uma estrelada lá. Muito. Né? A neymarização está chegando no Yamal. Com todo o respeito a essa lista aí, né? Precisa baixar a bola do menino. Capri, com todo o respeito, o Hakimi, para mim, é o melhor lateral do mundo, mas para estar como o melhor do mundo é forte. O Vitinha fez uma grande temporada, mas é forte mas também. Essa geração. O Nuno Mendes, por exemplo, está jogando muita bola, mas dois laterais. Não é duro. É que também você não tem grandes jogadores aqui. Sim. Por exemplo, o Haaland, que para muita gente deveria estar aí. Eu acho que deveria estar. Só que se você for ver em relação a nível técnico e a temporada passada o City foi mal, né? Ele meio que afundou junto, mas eu acho que ele deveria estar aí. Deveria estar aí. O Palmer mereceu pela Copa do Mundo de Clubes. Mas na passada todos esses caras se destacaram de uma forma ou de outra, hein? Lê aí, são todos jogadores muito bons. Não tem ninguém que destoe. Temos Dembélé, não é, da seleção da França e do Paris Saint-Germain. O Hakimi, da seleção marroquina e do PSG também. O Harry Kane, da seleção da Inglaterra e do Bayern de Munique. O Mbappé, seleção da França e Real Madrid. Nuno Mendes, seleção portuguesa e PSG. Cole Palmer, da Inglaterra e do Chelsea. Pedri, da Espanha e do Barcelona. Rafinha, seleção brasileira e Barcelona. Salah, seleção egípcia e Liverpool. Vitinha, de Portugal e do PSG. E Lamine Yamal, da seleção da Espanha e do Barcelona. Essa é a relação Everton, dos goleiro 11 do Palmeiras, foi finalistas. indicado para goleiro, né? Sim, o Everton... Como é que é? O Everton, o John, né, também. O Everton, o John ainda pelo Botafogo. Ele tá na lista a relação dos goleiros, né? Essa eu não vi, não. Dos goleiros, O Everton, o John, o Alisson. O Alisson. O Everton vai ficar na reserva do Carlos Miguel. Pode esquecer daí. O cara, aí ele vai dizer para Abel Ferreira. Fábio, e Fábio também. Imagina só. Fez uma baita Copa do Mundo de Clubes. Imagina só. Eu lembrei o Everton porque o Everton daqui a pouco vai estar no campo de jogo, né? Mas imagina ele voltando e o Abel Ferreira vai jogar o Carlos Miguel. Mas, professor, eu tô entre os goleiros do mundo lá. O senhor vai me tirar. É um argumento forte. Não, eu acho que o Carlos Miguel é o maior goleiro do mundo e ele vai barrar o Everton. Vocês estão com medo disso acontecer, né? De eu esfregar na cara de vocês. Olha lá os goleiros aí, Capri. Então, os goleiros que estão aí pra mim o melhor é o Courtois. Né? Então, o Alisson, o Courtois, da Bélgica e do Real Madrid. O Donnarumma, da Itália, do PSG e agora do Manchester City. O Donnarumma fez uma temporada também espetacular lá com o PSG, né? O Emiliano Martinez, o Dibu Martinez, da Argentina e do Aston Villa. O Neuer, da Alemanha e do Bayern de Munique. O Raya, da Espanha e do Arsenal. O Ian Sommer, da Suíça e da Inter de Milão. Bom, o Sommer é bom. Enfrentou o Brasil. E o Szczesny, né? Que é da Polônia e do Barcelona também. Pra mim, disparado é o Courtois. Mas, tem mais, hein? A lista tem mais. O Donnarumma foi... Se for pra temporada passada, o Donnarumma beleza. Mas o Courtois esse ano tá piada. Porque ele pegou contra o Liverpool tá pegando muito. Esquece. Muita gente... Pela temporada passada, acho que o Donnarumma é capaz de levar. Neuer é o maior goleiro da história... Não tenho escutado isso. Não é absurdo pensar nisso entre os três. Ele mudou a forma de jogar, né? Mudou a forma. Ele foi o primeiro goleiro espetacular com os pés. E o Ceni? Foi. O Ceni não saía jogando. Tempos, né? Acho que tem mais goleiro do que ele. Acho que o Ceni foi monstro batendo falta, né? Saía jogando. Ele saía jogando também, Prédio. Saía também, é. Talvez o Neuer apareça mais, né? Tem mais protagonismo, mas o Rogério jogava bem. Sepp Maia, Fidjol, cada goleiro. Buffon. O próprio Buffon, é verdade. Só gigantes, né? Peter Cech. Qual o maior goleiro brasileiro da história? Schmeichel. Olha, na seleção brasileira, pra mim, foi o Tafarel. Pra mim, na seleção brasileira. Você quer seleção? Vamos falar do todo. Porque passou em terras canarinhas. Olha, essa é uma boa pergunta, cara.
Goleiro brasileiro. Carlos Miguel, né? Tivemos Carlos Miguel. O Leão como goleiro foi um fenômeno. Carlos Miguel. O Leão é o meu goleiro da seleção brasileira de todos os tempos. Foi um fenômeno. Gilmar também. Pega, pois é. O Marcelo Neves, que é filho do Gilmar, deve estar nos escutando, daqui a pouco ele manda aí. Né? O Gilmar foi monstro no Corinthians, monstro no Santos e monstro na seleção brasileira. Porra, é brincadeira. Gilmar. Goleiro bom. Gilmar com H. Muito goleiro bom. Gilmar e Leão, os dois primeiros, eu acho. Pra mim, o Tafarel. Félix, o injustiçado. Não, o Félix, mas não era desse nível. Bom goleiro, mas não era desse nível. O Dida foi um baita goleiro também. Tá louco. E pegou uma geração ali de... Tinha Dida Tafarel, né? Dida ou Cássio. É um duelo belíssimo, viu? Porque são dois goleiros No Corinthians, Cássio. Mas como eu goleiro, acho que... Como carreira Dida. Carreira Dida, né? O Dida no Milan Dida foi arrebentou demais, no Milan né? da Itália. Castilho, viu? Castilho dizia que era um goleiraço, Carlos Castilho. Manga foi um goleiraço. Nossa, o Manga foi brincadeira. O Manga foi brincadeira. O Barbosa era um goleiraço, mas ficou marcado, infelizmente. 50, né? Pois é. Rogério Ceni foi um goleiraço. Rogério Marcos. Pra mim, Marcos. Marcos foi um monstro, cara. Pra mim, o Rogério mais completo por causa dessa coisa do goleiro que também bate falta, trabalha com os pés. É que o Rogério teve uma carreira mais longeva, né? Mas o auge, eu acho o Marcos mais goleiro. Foi maravilhoso. Estão lembrando do Zete, grande goleiro. Pô, o Zete pegou demais. Valdir Pérez, grande goleiro. Uma pena que a Copa de 82 ele foi mal. O Veloso era um belo goleiro. Ronaldo, nosso companheiro. Carlos. Ronaldo também. Valdir Pérez. Valdir Pérez. Perseguido. É que o Valdir, o que acabou com a carreira. Diminuiu a carreira dele foi 82, né? 82 todo mundo ficou marcado por causa da. Aquela Copa era do Leão. Aí, ó, era do Leão. A lista dos melhores goleiros de seleção votados. Nós falamos o nome de todos. Votados por quem? O Tafarel primeiro. Eu acho também, na minha opinião, o Tafarel é o maior da seleção. Pra mim, o Tafarel é o maior. Tafarel, depois o Gilmar, depois o Marcos. Pelo que ele fez em 98, né? Dida em quarto, Rogério Ceni em quinto, Barbosa em sexto, Leão em sétimo, Manga em oitavo, Félix o nono e Alisson o décimo. O Manga atrás do Barbosa, peraí também, né? O Leão atrás do Barbosa não dá. Eu não vi o Barbosa jogar, mas na época o Barbosa foi um fenômeno. Foi um fenômeno. Na época era um fenômeno. Marcado por causa da final, do jogo final contra o Uruguai. Dizem que foi uma covardia gigante, né? Porque ele era a paçoca, né? O Zagallo não deixou ele não deixou ele entrar na concentração da seleção nos Estados Unidos. Foi um absurdo. Lembra disso? Sim, isso foi Barbosa foi visitar os Estados Unidos, o Zagallo não deixou ele entrar. Isso foi uma vergonha gigante, é verdade. A mágoa que ele teve. Foi Granja Comari? Derrotado. Não foi no estado, não foi na concentração. O grande Fernando Galvão tá lembrando a gente aqui do grande Valdir de Moraes. Valdir Joaquim de Moraes. Nós não falamos de Galvão. Sim, pô, mas também se a gente ficar aqui lembrando todo mundo, acaba o programa, né? Eu citei o Castilho, Castilho citei, isso. Grande goleiro, cara. E o grande Jandrei, né? O Muralha. Mas eu acho, viu, Capri, que se você perguntar isso daqui a 10 anos no Esporte em Debate, a gente vai estar aqui. Eu acho que o Carlos Miguel terá superado todos os outros goleiros do futebol. Tá em choque, né? Você tirou onda nos dois primeiros jogos, agora você tá em choque. O Carlos Miguel tá pegando demais, né? É isso aí mesmo. O Veloso sozinho foi mais goleiro que o Marcão e o Zete. Eu sou o corintiano, Francisco Enio. Pera aí, Francisco. Calma aí. Calma aí, pô. Francisco mandou que o Veloso sozinho foi mais goleiro que o Marcão e que o Zete. Ô, Francisco, pelo amor de Deus, pera aí, pô. Os caras estão falando do Rodolfo Rodrigues, seleção brasileira, pessoal. Só isso. Boa noite. Leva o Bernabé junto. Ouvintes premiados aqui, ó. O Márcio Lima e o Igor Corrêa. Ouvintes premiados. Agora, quem um abraço foi aqui ao Luiz Guilherme Moniz Petraque, quem o foi grande o pior Lugui. goleiro? Abração, Lugui. Quem foi o pior goleiro do Brasil? Que já passou pela seleção? Não, o pior goleiro do Brasil. Esse que você fala, meu pai, que cara... Olha, tivemos muitos goleiros. Brasileiro, você disse? Porque tem um cara que não era brasileiro, era chileno, e foi um dos piores caras que eu já vi na meta. Não, é brasileiro. Tudo bem, só tô querendo dizer que foi o pior assim. Eu nunca vi um goleiro tão ruim quanto o Johnny Herrera na meta. Eu nunca vi. Aquele jogo no Corinthians. Gente, ainda aquilo jogou, era né? um escândalo aquilo. Pô, ele chegou à seleção. Era um escândalo, cara. Ele chegou à seleção. O Inter tinha um goleiro chamado Maisena. Que era aqui do interior. Era verdade. Vocês não lembram? Lembro, claro que eu lembro. Jogou no Ituano também. Goleiro. Todo respeito. Não, goleiro brasileiro ruim. Vamos lá, vai. Tem uma lista. Um monte. Tem vários, né? Tem vários. O Mirassol. Errou, velho. O Carlos foi espetacular, mas azarado. E é verdade. Pegou essa pecha de azarado. Pegou muito na ponte. Mas ele tem essa mágoa. Tem. Ele era o treinador de goleiros do São Paulo. Eu tentei entrevistá-lo uma vez. Não falava com a imprensa. Por quê? O cara foi... Mágoa. O cara foi importante, goleiro. Eu me lembro daquele goleiro que passou pelo Corinthians no início dos anos 80, o César.
Ele veio do CSA. Baixinho. Ele fez uma temporada brilhante, pegou tudo. Aí num jogo contra o Internacional. Contra o Grêmio. É contra o Grêmio. Jogo contra o Grêmio. Falhou nos 2 gols. Ele tomou 2 frangos. Na semifinal aqui de 82. Isso. E acabou a carreira dele no gol do Corinthians. E o Tobias, hein? E o Jairo. Tobias. Lembra do Jairo? Sabia Jairão. E Marola do Santos. Marola. É. E o Solitos, né? Depois Solito e Solitos. Solitinho. Cara, eu fiz uma... Cantarelli. Cantarelli. Ô, Raul, não falamos do Raul, né? Raul Plasma. Grandes goleiros. Monstro no Flamengo e no Cruzeiro. E eu acho que o Fábio é um monstro também. Ó, eu fiz uma busca aqui na inteligência artificial, colocando quais são os piores goleiros da história que passaram pelo Brasil. Olha o que os caras colocaram na IA, hein? Na IA, não sou eu, hein? Sidão, Marcelo Lomba, tá o Marcelo Lomba aqui na lista, Michel Alves, Felipe ex-Corinthians, Jean, lembra do Jean, goleiro? Sim. Alex Muralha, cara... O Felipe eu não achava... Eu não achava... Foi bem no Corinthians. Marcelo do Corinthians, lembra o Marcelo? Lembro, Marcelo. Mas o Marcelo era bom goleiro. Titular. Apelidado carinhosamente de Marcelo Pula Pirata, capeta. Mas esse Marcelo é do Bragantino, Marcelo Martelotti? Não, é outro, né? Não, é outro. O Marcelo Martelotti era um bom goleiro. Isso, ele é o presente hoje, né? Pois é, era um bom Maurício, que jogou no Corinthians, lembra? Ney. Não, Maurício não era ruim, não. Não, tô falando de goleiros. O Ney era pior que o Maurício. O Doni foi... Silvio Luiz, que passou pelo Corinthians, foi monstro no São Caetano, não pegou nada no Corinthians, velho. Lembra muito mal disso? no Corinthians. E no Vasco ele não foi bem também. É verdade. O Carlos Germano era um bom goleiro. Famoso Vasco, velho. E Santos? Quem? Santos, monstro. Mazarope, baixo, um grande goleiro. Na história do Grêmio, grande goleiro. Mazarope. E no Vasco E o também. Juca quem, ô Capri? Juca Baleia? Juca Baleia. Parente do nosso bom. O Emerson Bizan tá lembrando do Rodolfo Rodrigues, mas Bizan é só goleiro brasileiro, né? O Rodolfo Rodrigues foi gigante premiado, mais um ouvinte do Uruguai e do Santos. Fábio né? Noronha, os caras colocaram. Nossa, base do Flamengo. Getúlio Vargas, nosso GV, nosso companheiro. Nosso parceiro aqui. Ele mesmo diz, eu não era pra mim, Getúlio Vargas. O Galvão tá pedindo pra você falar do Schneider, o goleiro do Inter. Ô, gente, esquecemos do Jefferson, né? Jefferson. Não tô falando de ruim bons, tô falando de goleiros. O Schneider foi titular do Inter em 71, 72, 73, aí chega o Manga. Em 74, chega o Manga. Veio do Nacional do Uruguai. O Doni era ruim, Doni não era ruim não, rapaz. Não era ruim não. O Doni foi bom goleiro. E o Gilmar, o outro Gilmar, aquele que jogou no Palmeiras, lembra? Gilmar que jogou bom goleiro, que jogou no Bangu depois. Eu não lembro bom goleiro, não. da década de Gilmar. 70, Gilmar. É. Da máquina do Telé. Final dos 70, virada dos 80. Isso. Gilmar, Rosemiro, lembra? Beto Fuscão, Palós e Pedrinho. Né? E no Bangu, Gilmar, Márcio Nunes, Jair Oliveira e Baby. Lembra? Às vezes. É isso aí. Vocês vão falar do Zé, já falando. Fábio Costa, hein? Lembrando aqui. Fábio Costa foi um goleiraço, Fábio hein? Costa. Maluco, né? Que batia era brincadeira. Maluco. Maior pênalti da história não marcado. Fábio Costa no Tinga. É o maior. Falaram no Fábio Costa, eu tenho que dizer. É o maior pênalti da história não marcado no futebol. E eu quero mandar um abraço pro Márcio Rezende de Freitas. Vai pro inferno, Márcio Rezende de Freitas. Claro que é uma brincadeira, eu tô fazendo. Muito bom. O Rafael do Curitiba era bom também. Jogou no Corinthians. Jogou no Corinthians. É verdade. Ó, o Silvio Chiossi tá aqui com a gente. Muita gente com a gente, viu, Capri? Muita gente. O meu WhatsApp tá bombando aqui. E quando a gente começa a falar de jogadores antigos, desses gênios, né? Pô, desculpa, João Leite. João Leite. Entregava uma Bíblia pra cada goleiro. João Leite. Deus existe, né? Exatamente. Deus existe. Ele colocou na camisa e foi proibido depois. Verdade. Nossa. Tu lembrou do Raul? Marola, né? Marola. O Raul foi um goleiraço, cara. Goleiraço. Mais no Cruzeiro ou no Flamengo? Cruzeiro, né? É, do Cruzeiro não, teve no essa Flamengo foi história. goleiraço também. Não. No Cruzeiro, maior da história pra muita gente, o Fábio teria passado ele. Ele diz que ele foi mais reconhecido no Flamengo, quando ele chegou no Flamengo. Nós esquecemos do Júlio César. Ele foi campeão do mundo. Goleiro Flamengo, da Copa né? de 2010. Eleito o melhor goleiro do mundo em 2010. No Cruzeiro ele foi campeão da América e no Flamengo também. Mas no Flamengo ele foi campeão do mundo. Pretzel, Capri. Júlio César, goleiro das Copas de 10 e 14, né? Bom goleiro. Bom goleiro, mas não tá no nível. Coloca no top 10. O Júlio César, pouca gente vai lembrar. E ele foi eleito o melhor goleiro do mundo aí. A Inter de Milão foi campeã em 2010 da Champions, com ele sendo protagonista. Colocou o Toldo, Francesco Toldo no banco. Mas na seleção era uma marra. Primeiro como terceiro goleiro, depois como titular. O Mate aqui tá lembrando do Bosco, eterno reserva. E o Roger, que pousou pelado? Lembra do Roger? E o Anselmo? Magazine. E o Magazine. Anselmo. Não foi o Anselmo que era goleiro do São Paulo naquele jogo contra o Vasco? Do 7-1? Alencar. Alencar.
Alencar, goleiro. Alencar. O Rogério é expulso no início do jogo, lembra? Vem cá, o Kleber foi um bom goleiro do Inter. Kleber. Gato Fernandes, né, que não muito é brasileiro. Bom. Né, jogou no Palmeiras. Jogou no Palmeiras. Aí nós estamos falando de estrangeiro. Porque o cara mandou aqui, né, Gato Fernandes. Então só tô registrando aqui, ó. Rodolfo Rodrigues também, pessoal. Estamos falando de brasileiros. O Darley do Grêmio foi um goleiraço. E o Gomes? Qual deles? O Gomes, goleiro que foi... Segundo Gomes ou o primeiro? O segundo. O segundo Gomes. Segundo Gomes. O primeiro era voador. Esse é um neném, vamos pro intervalo aqui, já nós vamos voltar lá pro Allianz Parque com Carlos mais Miguel, informações. Né? Carlos Miguel, o maior de todos os tempos. Já a gente volta pro Allianz Parque com mais informações do Everton Ramos e do Luiz Fabiani. Até já. Carlos Miguel. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Amor, você pode ir no mercado mais tarde? Já fui, bebê. A geladeira tá cheia, ó. Ah, que bom. Depois você arruma o chuveiro que tá pingando? Já arrumei. E de quebra troquei a torneira da cozinha. Sério? Tá de parabéns, hein? Bom, então eu vou fazer o almoço. Já tá pronto. Sente só o cheirinho. Gente, quem é você e onde tá meu marido? Eu tô tomando Forte Viron, que melhora o meu desempenho físico, mental e sexual. Uau! E já que hoje você tá todo eficiente, hoje tem, né? Espera só depois do jantar. Forte Viron, você sempre pra cima. Forte Viron é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte médico e farmacêutico. Leia a bula. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. O avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino e o Diego Maradona? John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos o Ejército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Bandeirada com Reginaldo Leme. Alô, amigas e amigos do Esporte a Motor. Quando se fala em Fórmula 1 em Interlagos, é claro que jamais se pode esquecer da previsão do tempo. E o que a meteorologia prevê é chuva para sexta-feira e sábado em São Paulo. Já no domingo, em princípio, não deverá chover. Apesar das previsões para sexta e sábado, as precipitações não devem ser tão violentas como nos últimos 3 anos. No ano passado choveu tanto no sábado à tarde que a classificação teve de ser adiada para amanhã de domingo e a própria largada do GP foi antecipada para evitar outro temporal no domingo à tarde.
As notícias são um alívio para a organização do GP de São Paulo, já que o trânsito e deslocamento do público foram muito comprometidos pelo mau tempo em 2024. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Oito e 24. Vamos reforçar aqui o abraço ao nosso companheiro Fernando Galvão. Tá dizendo que o programa é muito bom. Valeu, Fernando. Um abraço pra ele, Fernando Galvão. Grande jornalista. Torcedor do Juventus da Moca. Eu vejo ele no Twitter, de vez em quando eu posto algumas coisas nas postagens dele. Eu gosto dele, gosto da maneira como ele vê futebol, parecido comigo. Ele é mais um torcedor do Esporte Clube Jornalismo Paulista. Juventus Paulista. Valeu, Fernandão. Grande abraço aí, muito obrigado pela audiência. 8 e 25, atenção! Luiz Fabiani. Oficialmente faltam 5 minutos para sair a confirmação aí, a escalação oficial, não é? Mas já dá para antecipar aí ou é só 8h30 mesmo, hein, Fabiani? Capri, só 8h30 mesmo, mas um provável time do Palmeiras, dentro daquilo que a gente espera, com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Bruno Fux, Andréas, Maurício e Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Dá um repeteco aí, vai, Fabiani. Bora, claro, Carlos Miguel no gol, Kelvin na direita, zaga de Gomes e Murilo com Piquerez na esquerda. Meio campo de Bruno Fux, substituindo o suspenso Aníbal Moreno, Andréas Pereira, Maurício e Felipe Anderson para o ataque de Flaco Lopes e Vitor Roque. Muito bom. E aí já sobe o hino do Santos também, Michel Lopes, porque João Paulo Capelanes, o nosso... ele é um fanfarrão, né? Todo dia o João Paulo Capelanes tem um problema aqui. Hoje eu nem sei qual foi o problema que o nosso João Paulo Capelanes alegou para desaparecer. Sumiu daqui. Vocês ficam falando do Carlos Miguel? Ele foi lá atrás do Carlos Miguel. O Atlético joga hoje ou não? Foi lá pegar autógrafo do Carlos Miguel no Allianz Parque. Não tem Série B hoje. Hoje não. Vamos lá então. Já temos o Peixão aí, ou Everton, ou é só possibilidade ainda? Capri, só o provável Peixe por enquanto. Eu adiantei para você que com 5 mudanças no time titular, uma delas é obrigatória, né? O Luan Pérez está suspenso, levou o 3º cartão amarelo contra o Fortaleza, desfalque para o jogo de hoje. Olha um provável Santos com Brazão no gol, Mike na lateral direita, podendo enfrentar o ex-clube, Frias e Zé Ivaldo como uma dupla de zaga, tá? O Alexis Duarte é uma possibilidade também, o paraguaio, mas quando ele formou essa dupla com o Adonis Frias, não foram muito bem, tá? O Santos levou de 3-0 do Ceará na Arena Castelão. Por isso, então, Zé Ivaldo e na esquerda o retorno do Souza, que cumpriu suspensão no último jogo. Meio campo, William Arão com o Zé Rafael e Vitor Hugo. Pela esquerda podemos ter Robinho Júnior no comando de ataque, o que seria o primeiro jogo dele como titular na equipe do Peixe, Barreal pelo lado direito e Lautaro Dias à frente. Repeteco, vai Everton. Brazão no gol, Mike na lateral direita, dupla de zaga para Adonis Frias e Zé Ivaldo com Souza na lateral esquerda. No meio campo, os dois volantes, William Arão como primeiro volante e Zé Rafael como segundo. Vitor Hugo no meio campo um pouco mais à frente, e aí o trio ofensivo com Barreal pela direita, Robinho Júnior pela esquerda e Lautaro Dias centralizado. É isso aí, 2 minutinhos e a gente vai ter a confirmação oficial dos times, né? As equipes já escaladas lá no Allianz Parque. Dupla de comentaristas Bandeirantes, porque já Ulisses Costa assume o comando da Jornada Esportiva Bandeirantes para a melhor transmissão do rádio esportivo do Brasil. Quero saber de vocês aí, vocês que vão estar nos comentários, eu vou estar no intervalo, no apito final também, mas as possibilidades, na minha visão, o Palmeiras é favorito, e bem favorito no jogo. Mas para vocês, as possibilidades do Santos surpreender o Palmeiras no Allianz Parque. Olha, quando o Santos enfrentar qualquer time, eu não vou achar que o Santos é zebra. Essa é a realidade. Pela história. Também não acho que é zebra, mas o Palmeiras é favorito. Claro. São coisas diferentes. Então, o Fortaleza ganhou do Flamengo.
O São Paulo ontem, para mim, o Flamengo era favorito contra o São Paulo. E o São Paulo segurou o Flamengo e empatou 2-2. Teve a expulsão do Plata e tal. Eu não vou achar nenhum absurdo se o Santos empatar com o Palmeiras hoje. Acho que é difícil o Santos ganhar o jogo, até pela escalação que o Everton já trouxe, mas pode ter 3 zagueiros também, pode ter um time mais defensivo. Então, eu não acho que é um jogo fácil pro Palmeiras. E o Palmeiras sabe disso. O Palmeiras sabe que vai ter que jogar, vai ter que impor aquele ritmo inicial daqueles primeiros 15, 20 minutos sufocantes para ver se realmente deixa o Santos de um jeito complicado. Então, eu acho, não seria nada impossível o Santos empatar com o Palmeiras hoje, na minha opinião. Então, já analisa, ô Quesada, com a escalação do Palmeiras. Bora. Vamos lá, Michel Lopes, sobe aí o hino do Verdão, porque já temos times definidos no Allianz Parque. Como é que joga o Palmeiras? Vai, Fabiane! Bora lá, Capri. Vou passar primeiramente a escalação por ordem numérica, que é como o Palmeiras divulga, aí vocês vão me ajudando a colocar na ordem aqui. Palmeiras vai ter Carlos Miguel no gol, o lateral direito vai ser o Kelvin com a 12, Bruno Fux com a 3, Gustavo Gomes com a 15 e do lado esquerdo o Piquerez 22, tá? Tô tentando colocar na ordem. 32 Emiliano Martínez, o primeiro volante, ao lado de Andreas Pereira, camisa número 8. Os meias são Maurício 18 e Sousa 19, dupla de ataque com Flaco Lopes e Vitor Roque. Tirou o Murilo. Falou direitinho. Tirou o Murilo, é. Vai Bruno Fux e Gustavo Gomes. E talvez o Piquerez fazendo ali o famoso terceiro zagueiro também, né? Mas, o Felipe Anderson tá no banco, Fabiane? Felipe Anderson tá sim, opção no banco de reservas. Pois é, interessante isso. Pra mim é titular absoluto. Jogou bem em Caxias. Muito bom, abração aqui pro Guilherme Foco, grande jornalista, grande Guilherme Foco, é o responsável pelo portal Tem no Limão, que sabe tudo lá do bairro do Limão, grande bairro do Limão, na zona norte da cidade de São Paulo. Ele tá dizendo, ó, tô em reunião de pauta com o time aqui e ouvindo a Rádio Bandeirantes. Valeu, Gui, obrigado pela audiência, torcedor do Timão, lá ligado com a gente no bairro do Limão, zona norte da cidade de São Paulo. Eu tava. Uma encomenda. Que é isso? Maleta. Escalado. Olha lá, Michel. Olha lá. Aí, olha o que você cria aqui, senhor Michel. Aí. Toda noite o senhor sai dessa mesa aqui. Como toda noite? Toda noite. Que toda noite? O senhor sai daqui toda noite. Hoje eu não sei. Sai daqui, aparece uma maleta. Eu achei que ele uma tinha mala ido levando uma maleta. Achei que ele tinha ido a caminho do número 2, meu irmão. Pode estar nessa maleta aí, de repente. Vai saber. Chega essa maleta aqui. Bom, vamos lá, sobe o hino do Santos aí, João Paulo Capelani. Quem dá bola é o Santos. Everton Ramos, vamos lá, Everton, escalando o peixão aí que hoje tem a dura missão de parar o Verdão no Allianz Parque. Vai, Everton. A gente previa 5 mudanças em relação ao time titular da última partida, serão 6, Capri, e toda a linha defensiva com mudanças. Gabriel Brazão, goleiro 77. Na lateral direita, Mike veste a 2. Dupla de zaga para Alexis Duarte, paraguaio 23. E Zé Ivaldo 27. Na esquerda, o Souza veste a 33. No meio campo, o primeiro volante, o William Arão com a 15. E o Zé Rafael, capitão, com a meia dúzia. Vitor Hugo, um pouco mais avançado, tem a 29. Pela esquerda, no comando de ataque, Robinho Júnior tem a 7. Pela direita, Barreal 22. E Lautaro Dias à frente com a 19. Repete o Santos aí, vai, Everton. Gabriel Brazão, goleiro 77. Mike na lateral direita com a 2. Alexis Duarte 23. Dupla de zaga com Zé Ivaldo 27. O Adonis Frias no banco. Souza 33 na lateral esquerda. No meio campo, o primeiro volante, William Arão 15. E Zé Rafael meia dúzia. O Vitor Hugo tem a 29. E aí, no trio de ataque, um Robinho Júnior 7. Barreal 22 e Lautaro Dias 19. Que péssima gestão do futebol do Santos. O Zé Ivaldo estava para ser mandado embora um dia desses.
E agora ele vira titular num jogo de vital importância para a equipe do Palmeiras. Olha, um jogo ruim contra o Fortaleza. O Santos está fazendo realmente toda a lição. Pode ser que o Zé Ivaldo entre e jogue bem hoje e faça o gol de cabeça aos 49 do segundo tempo. Não tô, né? Mas assim, tá tudo errado no Santos, cara. Sinceramente, os caras estão perdidinhos. Eu espero que o Arão faça um bom jogo. Esse rapaz tem condições de dar uma qualificada aí no meio de campo do Santos. Se ele estiver bem fisicamente também, se aguentar jogar, né? Porque ele sabe jogar bola, esse rapaz. Pra mim, Capri, eu acho que o Arão vai ser terceiro zagueiro, porque o Souza não é lateral, o Souza é ala. O Souza é ala atacante. Sim. Se ele vai soltar o Souza, o Arão deve jogar mais recuado. Eu imagino que seja isso. Até trazendo um panorama pro Pretzel, geralmente o Santos, diferente do Palmeiras, escala de acordo com a formação tática, tá? Então até por causa disso, a gente acredita que o Souza fique como um lateral pela esquerda. Mas aí a gente também pode acompanhar durante os 90 minutos. Só dando um recado, inclusive, vale ressaltar, depois de 8 jogos entrando no segundo tempo, teve a maior minutagem, inclusive, contra o Fortaleza, quando entrou no intervalo, Robinho Júnior. Ele vinha sendo bastante pedido pelo torcedor do Santos, é sempre bastante aplaudido pelos torcedores. Primeiro jogo dele como titular com a camisa do Peixe na equipe profissional. O Santos tem um negócio que eu gosto muito, viu, Quesada e Everton. Bota um menino pra jogar. Não interessa a idade. Se ele apareceu bem, tem condição, se saiu bem, bota pra jogar. Não fica aquele negócio, né, de hierarquia, viu? Não, porque o Barreal é mais velho, tem que jogar, porque o Guilherme é mais velho. Põe o menino pra jogar. Só uma pergunta. O Robinho vai jogar na esquerda? Se o Robinho vai jogar na esquerda, ele segura mais o Souza. Pro Souza ser liberado pra atacar, ele deveria deixar o Robinho na direita, tá? Não, porque o Everton falou que ele vai cair na esquerda. Então, vamos lá, vamos esperar, mas eu tenho as minhas dúvidas aí, né? Há inclusive também essa dúvida, porque a questão do Barreal, a posição dele é de ponta esquerda, né? É a posição de ofício dele. Sim. E ele inclusive disse isso numa entrevista coletiva recentemente, só que nas últimas 2 partidas ele atuou como um ponta pela esquerda e não teve o mesmo rendimento de um meia pela direita como ele estava sendo improvisado. Então também há essa dúvida em relação à posição de Barreal e Robinho Júnior. Sim, viu, Quesada? Quando o Robinho, isso é verdade que você está falando, e quando o Robinho entra, ele tem entrado na direita também, né? Vamos ver, vamos esperar. Hoje, de repente, pode ser diferente. Eu sei lá, esse time aqui nunca jogou junto, né? É uma boa noite pra estrear um time, né? Uma ótima noite. Ótima noite. Allianz contra o líder do campeonato. Realmente. Teve uma semaninha de treino. Não, uma semana não. Teve 2 dias, né, de treino. Meu Deus. Tá bom, vamos lá. Fortes emoções. Agora o Neymar não jogar pra mim foi assim. O ápice da incompetência. O Roleiser fora do time, com todo o respeito. Apesar que ele não foi bem contra o Fortaleza, mas nesse time do Santos ele tem que jogar. Tem que jogar. Ele não pode ser. Ele não Quando pode se gastou pelo Roleiser. Quanto foi? Mais de 70 milhões de reais? 7 milhões de euros. 7 milhões de euros. Foi, Everton? 70 milhões de reais. Que delícia. Mas sabe o que está acontecendo, João Paulo, com o Santos? Todo aquele que está no banco é melhor. É isso aí mesmo. Então, aí quando entra, você vai pedir o outro. Sempre o que está no banco é o melhor. Né? Exato, você tem razão. Vamos ver. Se o Inter cair, eu tô olhando pro banco do Santos aqui. Sem desespero, calma. Tem um jogador que vai jogar no Inter aqui, tá? Que é pra botar o dedo na tomada. Tassiano. Pra cara do Inter na Série B. Calma, Pressa. Ex-Grêmio. Precisamos de um reforço aqui. Tassiano. Não vai ficar no Santos, certo? 8h37. Um abraço ao Roberto Júnior, o Banana. Tá lá na Austrália ouvindo a gente. E ele é do bairro do Limão, aqui em São Paulo. Ele tá dizendo que ele chega aqui no dia 12, no próximo dia 12, terça-feira. Fica até o dia 1º aqui no Brasil. E se a gente for lá no bar do Luiz, ele vai lá nos conhecer. Por falar em banana, você não perguntou pro Pretzel Roberto, hoje, nada né? agendado aqui, mas será um prazer se você puder nos conhecer, aí vai ser uma honra, viu? E boa viagem, boa vinda ao Brasil. Por Diga, falar em João. banana, você não perguntou pro Pretzel se ele trouxe a dele hoje pra jornada. Tens banana aí, Pretzel? Tens banana? Tem. Cadê ela? Nanica, prata, Não, tá. ouro, Ela tá, da terra. Ela tá guardada. Mostra aqui. Não precisa, deixa assim. Mostra a banana pro público aqui no YouTube. Quantas bananas o senhor tem hoje? Uma. Vai dar desnutrição, assim. Só uma, Preza. Até 1 hora, vou até 1 da manhã. Você tá de brincadeira, pô. Nutritiva.
Vamos pro intervalo, então, 8h38. E o lanche do Pretzel? Qual que é o preferido dele? Lanche é bonito. Preferido. Qual que é o lanche? É Sabe o o que eu ainda tomo? É agora tu vai... Mas é verdade, isso é coisa de criança que eu carrego até hoje. Eu pego café com leite gelado, certo? 2 colheres de açúcar eu mexo, e aí eu pego bolachas de maisena e misturo no café com leite gelado. E eu como como se fosse com colher. Fica muito bom, cara. Aí vira uma gororoba, uma pasta. Fica né? bom, fica bom. Eu não espero esfarelar, sabe? Mas ela fica molhada com café com leite, perfeito? Fica muito bom pra jogar fora. Qual é o seu lanche preferido, Pretzel? Ele é meio budum, viu? Mas eu vou. Vai lá, é um café com leite gelado com bolachas recheadas. Qual é o seu lanche preferido, Pretzel? Ele é meio budum, viu? Mas eu vou. Vai lá, é um café com leite gelado com bolachas recheadas, né? Isso aí foi. Sabe quando é que foi isso, Capê? 7 de julho de 2007. Pô, foi minha estreia aqui em Flamengo e São Paulo, e tu me perguntando sobre o lanche, eu no Morumbi. 18 anos atrás. Exatamente, eu no Morumbi. O senhor mudou o seu paladar de lá pra cá, né? Alexandre Pretzel. Nossa senhora, olha só, cara. Esse é um conteúdo na veia. Ele é meio budum, viu? Mas eu vou. Vai lá, Tá bom, vamos pro intervalo. Precisa internar esse cara. Vamos pro intervalo, já voltamos aqui. Não saiam daí não, fiquem conosco aqui, 8h40. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Oi, senhor Valdir, ouvi dizer que você trocou de transportadora? Troquei, dona Romilda. Agora, eu só transporto com a Braspress. Ué, e com a Braspress não ficou mais caro, não? Que nada. Com a Braspress eu pago um valor justo e ganho em segurança, eficiência e nos prazos de entrega. Ah, é? Mas é claro, a Braspress tem gerenciamento de riscos 24 horas, frota própria, entrega em todo o Brasil, o custo-benefício é imbatível. Ah, agora entendi porque a Braspress é referência, né? Pois é, dona Romilda, a Braspress tá no Brasil todo. São mais de 3 mil caminhões e tem até aviões de carga. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes.
Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Na Neoquímica Arena é o Fiel Zone. No Allianz Parque já tá lotadinho a essa hora, hein? É o Fan Zone. No Morumbi, o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. E você conhece a rede através do endereço soccerhospitality.com.br. soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com serviços de open bar, open food, segurança, música e presença de ídolo. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre, que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Diz que Obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Na Bandeirantes, Minuto do Empreendedor. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequena ou média empresa, bora fazer juntos. Olá, eu sou o Denis Mota. Começa agora o Minuto do Empreendedor aqui na Rádio Bandeirantes, junto com Unidos pelo Pequeno. E a gente vai falar hoje com a Fran, que é da Francello, que eles produzem licores, geleias e doces artesanais. É incrível a história dela. Se liga agora. O que é mais desafiador para um pequeno empreendedor? E depois que você passou esse desafio, o que te dá mais sensação de prazer? Mais desafiador são lugares novos, clientes novos, você conquistar esses clientes. Quando você conquista
E às vezes é um comentário no Instagram, é um comentário no WhatsApp, ou mesmo ali, fala assim, gente, isso aqui tá maravilhoso. Eu amei isso aqui. Então o desafio é conquistar e o prazer é ouvir a resposta. Exatamente. E manter. Sim. E manter esse cliente, porque queira ou não queira, o cliente é o nosso maior patrimônio. Minuto do Empreendedor. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades. E claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Sábado é dia de Bandeirada. O programa com Reginaldo Leme à frente. A Fórmula 1 em Destoca. E todas as categorias do esporte motor. Tudo bem aqui, no seu rádio. Reginaldo Leme, anos de estrada, de pista. Vem ouvir. Bandeirada, todo sábado, com largada ao meio-dia, aqui na Bandeirantes. Amor, você pode ir no mercado mais tarde? Já fui, bebê. A geladeira tá cheia, ó. Ah, que bom. Depois você arruma o chuveiro que tá pingando? Já arrumei. E de quebra troquei a torneira da cozinha. Sério? Tá de parabéns, hein? Bom, então eu vou fazer o almoço. Já tá pronto. Sente só o cheirinho. Gente, quem é você e onde tá meu marido? Eu tô tomando Forte Viron, que melhora o meu desempenho físico, mental e sexual. Uau! E já que hoje você tá todo eficiente, hoje tem, né? Espera só depois do jantar. Forte Viron, você sempre pra cima. Forte Viron medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte médico e farmacêutico. Leia a bula. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 8h52, Leandro Quesada e Alexandre Pretzel vão trazer aqui aquilo que nós gostamos demais. E a possibilidade de colocar um dinheirinho no bolso. Dinheirinho não, um belo dinheiro, hein? Do Tuzão, né? Tuzão. É desafio Euro 17, Xandão. E quem tá chegando aí? Marcelo Carvalho conosco e também com os nossos convidados. 5 perguntas, acertou, leva R$100, errou, não leva nada. Desafio Euro 17. Tá, Marcelão. Começa agora o desafio Euro 17. Tudo bem, Pretzel? Tudo bem, tudo ótimo. Mais e Quesada? Fala, Marcelo, tudo ótimo. E meu tricolor? Tá mais ou menos. Quem tá na linha? Marcelo Pérez. Ô, Marcelão, xará. Marcelo, entende bastante futebol? Não muito, rapaz. Não muito? Mas eu vou falar pra você que tá bem fácil as perguntas, viu? Se você responde com tranquilidade aí que vai dar tudo certo, tá bom? Ok. Vamos lá. Quantas Copas do Mundo Messi ganhou? 1 ou 2? 2. Resposta: 1. Uma só, Marcelão. Quem foi o artilheiro da Copa do Mundo de 1990?
Esquilate ou Bádio? Bádio. Resposta, Esquilate. Ô, Marcelão, vai lá que vai dar certo, Marcelão. Quem era o técnico do Grêmio no título da Libertadores de 2017? Renato Gaúcho ou Felipão? Grêmio, hein, lembra? Renato Gaúcho ou Felipão? Eu vou de Felipão. Resposta, Renato Gaúcho. Ô, Marcelão, caramba, mas calma, tem mais duas aqui. Qual é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro com 190 gols? Dinamite ou Pelé? Eu acho que é o Dinamite, cara. Resposta, Dinamite. Putz. Minha Marcelão. época isso aí, hein? É minha época. Qual o nome do clássico disputado entre Santos e Palmeiras? Clássico da tradição ou clássico da saudade? Eu acho que é tradição. Resposta, da saudade. Ô, Marcelão, acertou uma só, cara. Putz, meu, sei que nem eu, não entende nada de futebol, viu? Tá ótimo. O importante é participar. É isso, é isso. Você faz o que da vida, Marcelo? Eu hoje tô aposentado, né? Mas trabalhei 30 anos aí no Corpo de Bombeiros Militares de São Paulo. Ai, que legal, profissão maravilhosa. Marcelão, obrigado pela participação. Ó, e assiste mais futebol, que você não sabe nada, viu? Mas eu tô aprendendo com vocês aí. Pode ficar tranquilo. Valeu. Tchau, tchau. Desafio Euro 17 no Esporte em Debate da Bandeirantes. Nossa, ouvinte. Pô, eu sofri com ele, velho. Eu sofri tristeza, com ele. Sabe? Pô, levou 100 ainda. Levou 100, velho. Mas podia ter levado 500, né? Tava teta. Mas vocês concordam que as perguntas estão fáceis? Fáceis. Fácil, velho. Né? E por dedução tu mata. Ele acertou mais difícil, velho. Do Pelé e do Dinamite, né? Pô, não vai lembrar do... campeão da Libertadores. 2017, é só deduzir. 17. Muito bom, muito bom. Bom, semana que vem tem mais, hein? Mais dinheirinho aí com os nossos ouvintes aí. Dinheirinho não, belo dinheiro, dinheiro. Vai economizar uma moeda aí nessa participação, hein? Grande Marcelo, meu. É isso aí. Bom, vamos lá, atenção, Luiz Fabiano e Everton Ramos. Destaques finais aí no Esporte em Debate. Tá enchendo aí o Allianz Parque. Vai lotar o Allianz Parque aí, Fabiani? Vai lotar, Capri. Expectativa é essa com o retorno das torcidas organizadas do Alviverde depois daquele conflito, inclusive um falecido ainda em 2024. Destaque há poucos minutos aqui dentro do campo, homenagens da diretoria do Palmeiras a Zé Rafael, volante multicampeão pelo clube, hoje defendendo as cores do Santos, recebeu das mãos de Leila Pereira uma placa celebrando sua vitoriosa passagem pelo Alviverde, Capri. Não tem torcida do Santos, é só palmeirense hoje no Allianz Parque. Agora, sábado que vem, sem ser esse agora o outro, dia 15 de novembro, feriado, aí é Vila Belmiro, aí é só a torcida do Santos. Aí é o torcedor do Peixão que vai ter que empurrar o Santos lá contra o Palmeiras no jogo da volta, né? O jogo, aí é o jogo do segundo turno. Hoje é o jogo do primeiro turno. Sábado que vem é o jogo... Hoje é o jogo do segundo turno. Isso. Aí hoje é o contrário, o primeiro turno. Mas é pra contrário. Não, mas é pra confundir mesmo, entendeu? Ouvinte premiado. Não, mas aí eu perdi 500. Pera lá. Se perguntar isso daqui a uma semana, a gente vai errar, hein? A gente vai errar. Posso dar um palpite aqui bem negativo? É futebol. É o que o Pretzel falou, pode ser que o Santos vença, a gente não pode descartar, acho mais remota a possibilidade da vitória do Santos, mas eu acho que os próximos 4 jogos, se o Santos fizer 1 ponto, é muito, cara. Sério mesmo. Palmeiras, Flamengo, Palmeiras e Mirassol, um empate, enquanto você escolhe o jogo que você quiser. Você era homem de pouco café. Mas eu concordo contigo. O Brasão é uma revelação do gol, concorda? Sim. O Mike é ruim? Não. Entre nós. Não era bom pro Palmeiras. O Mike tudo é bem. ruim? Não era bom pro Palmeiras. 2. O Souza é ruim? Não. 3. O Arão é ruim? Não. Quero esperar pra ver. Ele o Arão é bom jogador. O Arão do Flamengo era monstro. Não é mais aquele. Não é mais 6 anos depois, eu não sei. Nos 2 jogos que ele fez pelo Santos, ele foi bem. Põe ele como bom. Zé Rafael é ruim? Era um monstro no Palmeiras. Saiu porque não servia mais.
Vitor Hugo, que era da base do Flamengo. Não, comum. Okay. Esse é comum. O Robinho Júnior é uma aposta. Era banco na base. Ainda não dá pra saber. O Robinho Júnior é uma aposta. Era banco na base também, muitas vezes. Tem potencial. Lautaro Como usar? Barreal comum. Então são 5 jogadores que nós Roleiser consideramos bons jogadores. Mas não joga hoje. 6. Concordamos? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Menino Ney. Não, o menino Ney não tá. Indispensável. Então. É o dono do time. Você tem 7 jogadores bons. Exatamente. Posso traduzir? Igor Vinícius, não? Não. Posso traduzir? Time Tom fraco. Schmidt, não? Time fraco. Time comum também. Rincon, não? Não. Rincon nem ele sabe o que ele tá fazendo. Bom tempo é bom. Tassiano também nem sabe o que ele tá fazendo no Santos. Bom tempo é bom. Também não. Os caras pagaram 30 milhas no Tassiano, nada contra Tiquinho o Tassiano. Soares, já não servia pro Botafogo. O Tiquinho eu acho que passou, infelizmente. Olha. Mas vai fazer gol num time. No Inter com o jogo no Beira-Rio. Tomara que cumpra a suspensão, Tiquinho Soares. Minha gente, com Carlos Miguel, o maior goleiro de todos os tempos no gol. Vem aí Palmeiras e Santos no Allianz Parque com o maior narrador de todos os tempos, ele. Ulisses Costa! Eu volto daqui a pouquinho no intervalo do jogo e no apito final com Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, com Everton Ramos, Luiz Fabiani e todos vocês que vão seguir conosco aqui. E amanhã no Sport Ideal. Então amanhã tem, hein, João Paulo Capelani? Amanhã tem, 7h30 da noite. Grande abraço a todos, bom jogo, ótimas emoções, até já, Brasil. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Quatira. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. Sil, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. Tigre, com Tigre na escalação, a obra dá certo. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Jornada Esportiva Bandeirantes.
Um abraço, boa noite para você, torcedor ouvinte do Brasil. O futebol da Bandeirantes entra em campo a partir de agora, torcedor brasileiro. O microfone ele vai com a tradição do rádio esportivo do Brasil. Palmeiras e Santos. O Palmeiras quer o título do Campeonato Brasileiro. Se vencer hoje dá um passo importante. Abre 3 pontos diante do time do Flamengo e ficaria com 3 vitórias a mais que o time do Flamengo. O futebol da Bandeirantes em campo para você, torcedor brasileiro. O primeiro destaque do futebol da Bandeirantes é do verde, é do Palmeiras, Luiz Fabiani. Um abraço para você. Boa noite, Fabiani. Grande Ulisses Costa, um abraço para você e para todo mundo que acompanha a Jornada Esportiva Bandeirantes. Jogadores do Palmeiras no aquecimento, num time que terá praticamente força máxima, exceção no meio de campo. O volante Aníbal Moreno cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo e está fora. Opção da comissão técnica de Abel Ferreira por Emiliano Martinez. O uruguaio será o cabeça de área do Porco logo mais. É o futebol da Bandeirantes. O destaque vem do time do Peixe, Everton Ramos. Um abraço pra você. Boa noite, Everton. Grande Ulisses Costa. Ótima noite pra você e pro ouvinte ligado com a gente em mais uma jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. O Peixe com 6 mudanças na equipe titular que empatou com o Fortaleza no último fim de semana. A principal delas, Robinho Júnior no comando de ataque. O jovem que tem 8 jogos no profissional vai conquistar o primeiro dele no time titular. Em instantes era um pedido da torcida e entre as mudanças ele vem entre os titulares, Ulisses. Obrigado, Everton. Trazendo as informações do time do Peixe, mais detalhes do time do Palmeiras, mais Palmeiras e Santos já. No futebol da Bandeirantes, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O destaque no futebol da Bandeirantes, mais do Palmeiras. Diz aí, Fabiani. Para o que será o 16º jogo da dupla Flaco Roque, que vem atormentando os adversários do Palmeiras neste Campeonato Brasileiro e não é para menos. Números impressionantes pelo lado do argentino. 10 jogos e 10 gols e 2 assistências ao Tigrinho brasileiro. São 11 bolas na rede e 4 passes para gols. E a expectativa da torcida é que esses dois criem todo o volume ofensivo do Alviverde contra o Santos logo mais, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, mais do Peixe, mais do Santos. O Santos vivendo um momento delicado dentro do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras terá 2 hoje em campo, hein? Caso do Zé Rafael e também do jogador Mike. O futebol da Bandeirantes destaca mais do time do Peixe. Alô, Everton Ramos. Ulisses, ele até queria estar em campo, mas foi vetado pelo departamento médico e pelo staff pessoal. Já estava na programação de recuperação de Neymar, que ele não atuaria no gramado sintético do Allianz Parque. Segundo o DM Santista, ele não está 100% ainda. E por isso, só volta a campo no Maracanã domingo contra o Flamengo. É o futebol da Bandeirantes para você, outro jogão de bola, Santos e Flamengo. O time do Flamengo empatou ontem 2-2 com o time do São Paulo. São Paulo empatou em 2-2 e aumenta as chances de título do time do Palmeiras, caso o Palmeiras vença hoje. Mais um destaque no verde, Luiz Fabiani. Aquecendo a minha frente, Carlos Miguel, a muralha alviverde. Talvez o novo titular do Palmeiras e que vem embalando uma sequência positiva. São 5 jogos pelo Palmeiras. Estreou numa bucha, é verdade, contra o Flamengo, depois LDU, mas vem ganhando confiança. São 3 jogos consecutivos com baliza a 0, sem sofrer gols. O gigante palestrino, 2,4 metros, tampa as traves do Allianz Parque e será a expectativa do Abel Ferreira que mais uma vez o faça diante do Santos. Mais do Peixe, no futebol da Bandeirantes, Everton Ramos, mais do time do Santos. Palmeiras e Santos fazem aquecimento no campo de jogo. O futebol Bandeirantes destaca mais do time do Peixe, Everton. Como você bem adiantou, Ulisses, com 2 jogadores na equipe titular, ex-Palmeiras, que vão enfrentar o Alviverde pela primeira vez após deixarem a Barra Funda. Zé Rafael, volante, que tem sido peça-chave na equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda. E hoje Mike, ele que retorna à lateral direita do Peixe após uma inflamação no joelho direito, realizou transição física e não só retorna a campo, mas também na equipe titular para tentar um improvável resultado. O Santos não ganha no Allianz Parque há 8 anos, apenas uma vitória em 15 jogos.
É o futebol da Bandeirantes. Há 8 anos o Peixe não vence no Allianz Parque. E o microfone da Bandeirantes vai trazer a emoção desse jogo. Nesse momento, os jogadores todos, até os reservas do Palmeiras, se recolhem para os vestiários. Daqui a pouquinho, Palmeiras e Santos para você. Santos continua seu aquecimento no campo de jogo aqui no Allianz Parque. O futebol da Bandeirantes destaca mais do Palmeiras, mais do líder do futebol do Brasil. E é com você, diz aí, Fabiane. Ainda sobre esses ex-Palmeiras pelo lado do Santos, Ulisses, o Zé Rafael, dos jogadores mais vitoriosos da história do Alviverde, hoje defendendo as cores de um rival, ainda assim muito bem recebido aqui no Allianz Parque. Recebeu das mãos de Leila Pereira uma placa celebrando sua trajetória vitoriosa pelo clube e estará em campo logo mais, mas foi muito aplaudido pela torcida do Palmeiras. O Zé Rafael, o trem da Barra Funda, que hoje veste a camisa do Santos em campo no jogo. Futebol da Bandeirantes para você, análise para você de Palmeiras e Santos com os comentaristas Bandeirantes. Leandro Quesada na parada, Alexandre Pretzel. Que jogo, que jogo! Jogo dos extremos da tabela se enfrentando. O Santos tentando fugir do rebaixamento, o Palmeiras querendo se distanciar do Flamengo rumo ao título. E o futebol da Bandeirantes traz os dois comentaristas de peso da Bandeirantes, Pretzel. Quesada, boa noite para vocês. Boa noite, Ulisses. Um abraço para ti, para toda a nossa equipe técnica. Eu acho que o Palmeiras é muito favorito. Há muito tempo que a diferença não era tão grande, inclusive na pontuação e na bola. Na pontuação, então, o Santos está passando vexame perto do que é o Palmeiras hoje, líder do campeonato. Mas será que é um absurdo o Santos, com toda a sua grandeza e sua história, segurar o Palmeiras? É difícil, mas impossível não. Então talvez hoje o Santos consiga fazer uma noite interessante para pelo menos somar um ponto, já que está na zona de rebaixamento. Se ele somar um ponto, ele sai hoje da zona e recoloca o Vitória entre os 4 últimos. Palmeiras com a sua força máxima. Eu achei que o Alan e o Felipe Anderson poderiam começar a partida, mas o Abel Ferreira prefere outra formação, com o Andrés Pereira e o Maurício, e o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Favorito, mas tem jogo. Acho que tem jogo porque tradição também, em determinados momentos, pode mudar a história, Quesada. Pois é, Pretzel e Ulisses, o futebol é tão magnífico, né? Muito por causa disso. Porque às vezes aquele que está lá no fundo do poço pode fazer algo diferente contra aquele que está brilhando e está no topo dessa pirâmide, né? E hoje o Palmeiras é o grande time ao lado do Flamengo do Brasil e das Américas. Recentemente estiveram no Mundial de Clubes. Vão fazer a final no dia 29 desse mês lá em Lima. E o Palmeiras entra como o grande favorito para hoje conquistar esses 3 pontos e seguir firme nessa trajetória rumo a mais um título do Campeonato Brasileiro. Mas eu concordo com o Pretzel, a gente já falou isso no Esporte em Debate, Ulisses. A gente não pode desconsiderar a história do Santos. O Santos vive um momento super delicado, tá faltando dinheiro, o principal craque da companhia hoje não entra em campo, o Santos montou um time errado, inclusive eu não consigo entender, né? O Zé Ivaldo um dia desses estava para ser mandado embora. Aí ele aparece como titular absoluto da zaga num dos jogos mais importantes do ano para o Santos. Isso mostra que a gestão tá toda errada, né? Com trocas sucessivas de treinadores, um presidente que tá, mas não tá, que às vezes é ausente, que às vezes não tá. E essa história de hoje do Neymar, que pediu para jogar e o Santos falou que não era para ele jogar. Desculpa, Ulisses, eu não acredito nisso. Se o Neymar realmente falou que queria jogar, não tem ninguém maior do que o Neymar na Vila Belmiro para dizer que o Neymar não ia entrar em campo. Então essas histórias estão muito mal contadas, enfim. O Neymar vai fazer uma falta absurda. Vamos esquecer o Neymar hoje, porque ele não entra em campo. E o Santos vai ter que jogar tudo que a gente não está vendo há 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos, 20 anos, para buscar esse resultado que poderia dar aí, não é? Um novo ânimo nessa reta final para a equipe do Peixe no Campeonato Nacional. Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola rola para Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. Obrigado, torcedor do Brasil. O microfone da Bandeirantes em campo aqui no Allianz Parque para você. O destaque do QG Bandeirantes de Esportes, Pedro Cuen. Teve jogo mais cedo, bola rolando ainda, Cuen. Boa noite.
Fala, Ulisses, ótima noite pra você e pra todo mundo que tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Sim, bola rolando, 2 jogos em andamento. O Fluminense vai vencendo o Mirassol pelo placar de 1-0 lá no Maracanã, jogo aos 39 minutos da segunda etapa. E o clássico cearense, notícia ruim pro torcedor do Santos. O Fortaleza vai vencendo o Ceará e se aproxima do Santos na tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos falando na tabela do Campeonato Brasileiro, vamos dar uma passada por ela. O Palmeiras, que entra em campo daqui a pouco, é o grande líder do campeonato nesse momento, tem 65 pontos, mesma pontuação do Flamengo, que perdeu a chance de ser líder ontem quando empatou com o São Paulo em 2-2 na Vila Belmiro. O Flamengo tem os mesmos 65 pontos do Palmeiras, mas fica atrás por conta do número de vitórias. O Flamengo tem 19 contra 20 do Verdão. O Cruzeiro, que venceu o Grêmio nessa rodada, se aproximou dos 2 líderes e tem 63 pontos. O Mirassol fecha o G4, 56 pontos. O quinto colocado é o Bahia, tem 52. O Botafogo é o sexto com 51, seguido pelo Fluminense, que vai vencendo e chegando a 50 pontos. O São Paulo tem 45 na oitava colocação. O Vasco é o nono com 42, mesma pontuação do 10º colocado Corinthians, que fecha a primeira página da tabela. O Atlético Mineiro é o 11º com 40 pontos, seguido pelo Bragantino, 12º colocado, tem 39 pontos, assim como o Grêmio, que é o 13º. O Ceará, que vai perdendo para o Fortaleza, tem 38 na 14ª colocação. O Internacional tem 36 pontos na 15ª. E o Vitória, que saiu da zona do rebaixamento após vencer o próprio Internacional, tem 34 pontos, é o primeiro time fora da zona. Então, vamos falar do Z4, que tem o Santos como primeiro time. O Santos tem 33 pontos na 17ª posição. O Fortaleza tem 31 na 18ª colocação. E o Juventude é o vice-lanterna com 29. Fechando a tabela do Campeonato Brasileiro, o Sport Recife tem 17 pontos. Para falar um pouco do Santos, o FMG, né, a porcentagem, a possibilidade e probabilidade do Santos de ser rebaixado é de 42,2%, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais. Dando uma passada no futebol internacional, Ulisses. Hoje teve Liga Europa, dos principais jogos da Liga Europa, o Estrela Vermelha venceu o Lille pelo placar de 1-0. O Celtic, que é um campeão de UEFA Champions League, perdeu para o Midtjylland por 3-1. O Lyon perdeu para o Betis por 2-0. O Stuttgart venceu o Feyenoord, que também é campeão de Champions League, pelo placar de 2-0. O Aston Villa, que também é campeão de Champions, venceu o Maccabi Tel Aviv pelo placar de 2-0. O Rangers e a Roma jogaram e a Roma venceu por 2-0. E o ex-time do Abel Ferreira jogou também. O PAOK venceu por 4-0 o Young Boys. Ainda no futebol internacional, hoje a FIFA divulgou a lista do prêmio The Best, os 11 indicados ao prêmio The Best, que é o prêmio oficial da FIFA dado ao melhor jogador do mundo. O atual campeão é o brasileiro Vinícius Júnior. Os indicados desse ano são Ousmane Dembélé, do PSG, Hakimi do PSG, Harry Kane do Bayern de Munique, Kylian Mbappé do Real Madrid, Nuno Mendes do Paris Saint-Germain, Cole Palmer do Chelsea, Pedri do Barcelona, Mohamed Salah do Liverpool, Vitinha do Paris Saint-Germain, Lamine Yamal do Barcelona e, fechando a lista, o único brasileiro, Rafinha, que joga também no Barcelona. Ulisses. Obrigado, Pedro Cunha. No microfone da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar para Palmeiras e Santos e Palmeiras aqui em Allianz Parque. O Verdão quer o título do Campeonato Brasileiro. Palmeiras tem final de Libertadores contra o Flamengo. Os dois times mais bem organizados do futebol do Brasil, despontando dos demais equipes do futebol brasileiro. E o futebol Bandeirantes traz Palmeiras para vocês, Santos, daqui a pouquinho. Vem viver a emoção desse jogo aqui no futebol de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Já pra você, Palmeiras e Santos e Palmeiras. Equipe técnica, mesa de som, Michelzão Lopes está feliz da vida. Michelzão Lopes com o Palmeiras dele. Na central técnica, Roberto Dias, Caiane Martins. No Twitter, Alexandre Marques Digital, Alessandra Awad. Externa com Daniel Xingote e Rafael Pellegrini. O futebol Bandeirantes em campo. Já a gente volta escalando os times, contando a história e levando a emoção pra você de Palmeiras e Santos, um brigando pelo título, o outro contra o rebaixamento. Jogão de bola, sabe aonde? Aqui, ó! Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Bora de consórcio, bora conquistar.
com a gente, botar seu sonho pra rodar. Hora de consórcio. Consórcio Volkswagen. Faça já uma simulação em consórciovw.com.br. Hoje é dia de conhecer a junta homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A junta homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá expert em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, Palmeiras e Santos. A Bandeirantes escala os times a partir de agora. Você ligado no microfone, ele vai com a tradição do rádio brasileiro. Escalando o líder do futebol do Brasil, vem Palmeiras e com ele vem Fabiani. Quando surge o alviverde imponente, do 1 ao 42, os escolhidos do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras está escalado com Carlos Miguel no gol com 1-1. Linha defensiva para 12, Kelvin, 3, Bruno Fux, 15, Gustavo Gomes, 22, Piquerez. Meio campo tem como novidade 32, Emiliano Martinez, acompanhado de 8, Andreas Pereira, 18, Maurício e 19, Sousa. Para o ataque de dificuldades ao Santos, com 9, Vitor Roque e 42, Flaco Lopes. O banco com Lomba, Giai, Jefté, Felipe Anderson e Bruno Rodrigues, Micael, Facundo Torres e Veiga, Murilo, Alan, Eric Belé e Larson. O futebol da Bandeirantes vem para escalar o Peixe, vem Santos, vem Everton Ramos. Agora quem dá bola é
Com 6 mudanças na equipe titular, Gabriel Brazão é o goleiro 77. Na linha defensiva, Mike veste a 2, Alexis Duarte 23, Zé Ivaldo 27, Souza pela esquerda 33. No meio campo, William Arão 15, Zé Rafael meia dúzia e Vitor Hugo 29. No trio ofensivo com Robinho Júnior 7, Barreal 22 e Lautaro Dias 19. O banco. Com Diógenes, Igor Vinícius, Adonis Frias, Escobar, João Schmidt, Tomás Rincon, Gabriel Bontempo, Roleiser, Tassiano, Guilherme, Cabadeiro e Tiquinho Soares. Quem apita o jogo? Arbitragem de Rafael Clausi. Quem vem com ele, Everton Ramos? O auxiliar número 1 é Danilo Ricardo Simão Maniz. O número 2, Alex Ang Ribeiro. E no VAR, Wagner Hilley. Hino Nacional Brasileiro. Aqui um mosaico maravilhoso. O que está escrito aí, gente? Eu não consigo ler daqui. Ademir da Guia. Ah, tá. Homenagem ao Divino. Mais que merecido ao Divino, que jogou bola essa criança, em grande Divino. O futebol da Bandeirantes traz análise e opinião de Alexandre Pretzel e Leandro Quesada antes da bola rolar. Olha, para mim o Neymar tinha que jogar. Eu acho que é um absurdo, né, que a diretoria não coloca em campo. Se a comissão técnica, o departamento médico entende que é o risco, o jogo de hoje vale os mesmos 3 pontos do jogo contra o Flamengo no domingo e contra o Santos, contra o próprio Palmeiras, perdão, na data FIFA do dia 15. Então, para mim, o Neymar deveria estar em campo e quando ele entrou no jogo contra o Fortaleza, ele mudou o jogo a favor do Santos. Palmeiras é favorito, tô curioso para ver como que o Santos vai se postar desde o início com essa formação e a tendência de um time ofensivo, mas eu quero ver na prática com o favoritismo do Verdão, Quesada. Com o Neymar já seria uma tarefa bem árdua, né? Bem difícil encarar esse Palmeiras que está fortíssimo nessa reta final no Brasileiro e na Libertadores. Com o Neymar, né? Dá para perceber que os companheiros se empolgam. Poderia ser uma vida um pouco mais confortável do Santos nesta noite, enfrentando esse rival histórico no Allianz Parque. Mas deixando de lado o Neymar, eu também estou curioso para saber como esse time vai desenvolver. Me estranha o fato do Roleiser, né? Que eu acho que é um dos melhores jogadores do Santos, apesar de todas as dificuldades nos últimos jogos, ficar fora do time titular. Entra aqui o Vitor Hugo, o Robinho Júnior, acho que isso é legal, essa é uma boa aposta do Vojvoda, o moleque já está pedindo passagem. E me estranha a presença do Zé Ivaldo, repito aquilo que disse no comentário inicial, não é? Jogador que estava praticamente descartado e que hoje aparece como titular ao lado do Alex Duarte para tentar parar esse ataque que conta principalmente com essas duas figuras incríveis, Ulisses, Vitor Roque e Flaco Lopes. Enfim, tarefa super complicada para o Santos, que daqui a pouco precisa mais do que nunca desses 3 pontos para passar uma noite um pouco mais tranquila e depois se preparar para um outro duelo complicadíssimo que acontece no Rio de Janeiro contra o Flamengo no final de semana, Ulisses Costa.
Legal! Tá aí a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Tudo pronto pra bola rolar aqui no Allianz Parque pra você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. Pois não, uma informação. Só uma informação. Durante o aquecimento, Gabriel Brazão acabou sentindo dores nas costas, tomou aquele remedinho milagroso, fez inclusive alongamento deitado no gramado do Allianz Parque e vai pro jogo. Mais um ponto de atenção no arqueiro santista. Legal, então, obrigado pela informação, tá certo, então. Tá aí os detalhes também do time do Peixe com Everton Ramos no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. O Santos, megas brancas, calções pretas, camisas listradas em preto e branco, o time do Peixe. Palmeiras, megas verdes, calções brancos, camisas brancas, o time do Palmeiras. Você ligado na Bandeirantes, eu quero você comigo. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, como o Dudu, ligado na Bandeirantes. Alô, Maria Joana, obrigado pelo carinho da sua sintonia, curtindo o sonsaço Bandeirantes. O Gilberto Almeida tá ligado. Obrigado também, Alan Francos, Ailton Barros, ligado na Bandeirantes com Rui Wilson, Caroline Alves, Marinho sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Sai daqui, pertence à equipe do Palmeiras. Vai tocar na bola o Verdão, vai começar o jogo. Apita o árbitro, toca na bola o Palmeiras com ele, com o Andréas Pereira. Rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, e vem. Palmeiras desce o morro. Abertura pelo campo de defesa do time do Palmeiras. Bola foi chuta para Gomes domina para o setor de esquerda. Campo de defesa, vem para o passe. Ele bola contigo no setor intermediário. Para Fulques dominou, abriu na ponta direita para Maurício desceu, vai para frente, enfiou jogada, ninguém foi na direita para volta com o time do Peixe, que domina do campo de defesa, levantamento vem à frente, alta velocidade, olha o Santos, arrancou novamente, Lautaro Dias cruzou errado pro Robinho domina para o time do Peixe, vai para frente em cima da marcação do primeiro, ele balança, Robinho vai tentar ciscar, ciscou, escorre a jogada pela direita do campo de ataque, vem cruzamento do Mike, levantou, gol, aperta o time do Peixe, afasta a zaga do time do Palmeiras para a volta no toque de bola de Zé Rafael, Zé Robinho tenta o toque, fica no chão, o árbitro manda seguir, a bola volta com o time do Palmeiras, vem cruzamento à frente, que lindo lançamento do Andréas Pereira para Flaco Lopes na cara do gol, bateu cruzado, vem para tirar, Arão! Ele põe para a linha de fundo, numa pontada demais, espetacular do time do Palmeiras aí. Os dois atacantes do Palmeiras não precisam se olhar para se comunicar. Seria do Flaco Lopes pro Vitor Roque completar pro gol vazio. Perfeito o corte de William Arão, mas tem escanteio. Andréas Pereira quem bate, Ulisses. Você ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado, torcedor do Brasil. Escanteio pela direita para o time do Palmeiras, bater escanteio sempre perigoso no time do Palmeiras pela direita. Se posiciona Andréas Pereira, vem para a cobrança, Zé em volta na marcação do Tigrinho. Se posiciona, vem para o levantamento do gol, subiu de cabeça, vem para tirar, afasta o perigo de qualquer maneira, Lautaro Dias. A bola volta com o time do Palmeiras, que domina pelo setor de direita do campo de defesa. A abertura foi feita à frente do campo de ataque, tentou Calvin. Ele cruza para o toque de bola de Gomes dominou para Fulques. Fulques levantarão, sobe cabeça, corta, tira, vem Gomes, ganha a jogada contigo novamente na intermediária, a bola volta pelo setor de direita, prendeu, tentou bater pro gol de primeira, tentou Martínez, não consegue. A bola volta com o time dos Palmeiras, que tenta ser jogando de forma errada. Ela volta pelo setor de direita do campo de defesa, ganha a jogada, mas toca errado no campo de defesa, Mike. Ela volta da esquerda do campo de defesa, Souza tocou mal, bola volta no toque de bola com o time do Palmeiras, vem com o toque de bola de Andréas para Maurício, dominou, bateu pro gol, a defesa do Brasão. Ele se estica todo, dá o tapa na bola, foi tão forte o chute que a bola saiu na linha lateral do gramado de frente pro gol, depois do chute do Maurício. A bola volta com o time do Palmeiras, que domina do campo de ataque, o time do Palmeiras vem pro toque de bola pelo setor de esquerda, dominou Fulques domina pro time do Palmeiras, recorre a jogada, voltou para Martínez prende novamente do campo de defesa para Andréas Pereira, que está jogando no toque de bola de Carlos Miguel domina pro time do Palmeiras, vem pro toque o time do Verde, a abertura vem pelo campo de retaguarda, já domina do campo de defesa, Carlos Miguel recolhe pro time do Palmeiras, no campo de defesa para sair jogando. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. A bola volta com o time do Palmeiras, que tenta descer pelo setor de direita, vem Kelvin, ele domina a jogada pelo setor intermediário, vem inverter da esquerda, campo de ataque, pediu Sousa tenta chegar, vem Mike, bata no peito, domina para o time do Santos, sai jogando no campo de defesa, recorde o time do Peixe, vem Tigrinho, ele aperta na jogada, ganha a jogada, o time do Palmeiras, abertura para Maurício, dominou, cruzou
cruzou pro Souza, cabeceou, Tigrinho entrou, vem Zé pra tirar, afasta Zé Ivaldo, a bola volta no toque de bola, recolhe novamente o time do Palmeiras, só da Palmeiras no jogo, dominou, arrancou, Tigrinho recolheu, soltou na esquerda, forte demais o passe, ela vai embora, linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Peixe bater. E às vezes ele erra passes como esse, mas a percepção de campo confirma o que pensa o torcedor. O Vitor Roque inferniza a dupla de zaga do Santos, não para de pressionar o garoto. O Santos tem tiro de meta com Gabriel Brazão na cobrança. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Vai na conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola já volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Santos. Lautaro tenta chegar, não chega, corre errado. Bola volta no toque de bola de Carlos Miguel. Ele domina para o time do Palmeiras, sai jogando no campo de defesa. Abre a jogada para Fux, Fux domina. Enfia a jogada no meio para o Tigrinho, dominou o Giru, vem para o toque de bola o Tigrinho. Recolhe a jogada cotidiana, ponta soltou para o capitão. Capitão aberto novamente, Gomes para Andregas Pereira. Lançamento para Souza, lindo lance do Andregas Pereira, o Souza não dominou, mas volta a jogada e para o árbitro, está apontando que é impedimento. Toque de mão, Ulisses, do Souza na tentativa do domínio, acusado pelos jogadores do Peixe. Era boa a bola, era bom o lançamento, mas o paraguaio dominou mal. Emerson Santana ligado no microfone Bandeirantes, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. Já domina novamente o time do Santos, a bola para o time do Peixe bater do seu campo de defesa para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Alô Giba, tá lá no Dalmo, no Guarujá, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, grande Giba. Domina do campo de defesa o Frederico, também curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcendo pro Peixe. Aqui tá parado o jogo, é bola para a equipe do Palmeiras jogando 0-0, é o placar do jogo. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. No próxima semana tem mais Palmeiras e Santos. Aí será Santos e Palmeiras. Dominou Palmeiras, tenta descer pelo setor de direita do campo de ataque. Souza tentou chegar, vem Mike de cabeça, põe pra fora. É lateral pra equipe do Palmeiras bater da esquerda, campo de ataque, vem pra cobrança Piqueires. Piqueires bate o lateral, sai jogando para Gomes. Gomes domina pelo campo de defesa pro time do Palmeiras. Ele recolhe a jogada para Martínez. Martínez prendeu do outro lado pro toque de bola para Fux. Fux volta a jogada para Martínez. Domina do campo de defesa pro time do Palmeiras novamente para Gomes. Gomes recolhe pelo comando de ataque, abriu pro toque de bola de Tigrinho. Dominou, balançou, lindo lance do Vitor Roque, vai bater pro gol, toma falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Palmeiras bater entrada da área pela direita, Vitor Roque derrubado. E aumenta o volume da arquibancada do Allianz Parque, porque a falta é muito perigosa, cabe o arremate direto. A bola desviou um pouquinho, saiu em direção de onde estavam os jogadores, quem foi buscar foi o Piqueires. Ele está se posicionando com a perna esquerda. Ao lado dele, Andrés Pereira, o destro. Vamos ver quem vai bater, é chance pro Palmeiras no Allianz Parque. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Tá parado o jogo, tá marcado novamente. Falta para a equipe do Palmeiras bater, é falta para o time do Verde cobrar. Você ligado no futebol da Bandeirantes, é a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Se posiciona para a cobrança, é falta para o time do Palmeiras bater. Na bola tem Andregas Pereira, é falta, Piqueires também na bola frontal, a meta do goleiro, Brazão do time do Peixe. Falta perigosa para o time do Palmeiras bater a uns 8 passos da meia-lua da grande área, mais pro lado esquerdo. Para a cobrança de falta, vem para bater na bola novamente, partiu para a bola, Piqueires bateu perna esquerda na bola, Brazão! O Brazão espalma, manda para a linha de fundo, escanteio esquerda, Palmeiras! E se ele tinha alguma dor, eu acho que passou nesses poucos minutos, duas boas defesas do Brazão, desta vez mandando para escanteio. Quem vem para a bola, Andrés Pereira com o pé direito, dono das bolas paradas do Alviverde. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Escanteio para o time do Palmeiras. Bater Andrés Pereira na bola pela esquerda. Partiu para a bola, correu, bateu, levantou, no gol. Subiu de cabeça, vem para tirar. Zé Ivaldo põe para fora. Em escanteio novamente do outro lado. Agora na direita para o time do Palmeiras. Bater aí. Com muita reclamação do goleiro Gabriel Brazão, porque o Vitor Roque claramente obstruiu a saída do goleiro do Santos. Com razão, legítimas as queixas do goleiro santista. O Klaus agora dá uma bronca no Vitor Roque, que vai se posicionando para o escanteio de novo, Andrés. E vem para a cobrança de escanteio, Andregas Pereira para o time do Palmeiras, placar do jogo continua 0-0, Allianz Parque para você, Campeonato Brasileiro. Se posiciona para a cobrança, Andregas Pereira para bater o escanteio para o time do Palmeiras, 0-0, partiu para a bola, Andrés Pereira bateu, levantou no gol, tentou subir, Martínez de cabeça, Gomes fica no chão, o árbitro manda seguir, ela volta no toque de bola, contigo novamente no toque de bola, o time do Palmeiras com Piqueires, já recolhe no campo de defesa, Maurício soltou para Piqueires, vem levantamento à frente do Kelvin, ele tenta buscar a jogada, subiu de cabeça, vem Mike, corta de cabeça, sobe, tira, ganha, a
para a volta do toque de bola com o time do Peixe, que domina pelo setor de direito do campo de defesa, tenta ser jogando, faz o break na marcação, balança de um lado ao outro, tenta o toque de bola novamente, Barreal prendeu, abriu para Mike, domina para o time do Santos e sai jogando no campo de defesa. Mike liga a jogada para Zé Ivaldo, tentou bater frente, ouviu o choque, tá caindo o Zé Ivaldo, afasta a zaga, mas o árbitro vai parar o jogo. Maurício e Zé Ivaldo se chocaram aí. Não foi o Zé Ivaldo não, hein? Ou foi? Acho que não. Foi ele mesmo, Ulisses. Foi ou não foi? Ele mesmo, aqui na minha frente, num passe errado do Mike. Parecia uma jogada tranquila, segura, mas o Maurício deu o bote. O Maurício encurtou o espaço do Zé Ivaldo. Quando o zagueiro santista chutou a bola para o campo de ataque, o Maurício acertou a canela dele ali. Sentiu dores, caído, mas já de pé, auxiliado pelo árbitro Rafael Campos. Em Canino, Japão, ligado na Bandeirantes, o Fagner Jacob ligado, torcendo pro Peixe. Obrigado, Denis Fagundes também tá ligado, curtindo o som, Sácio Bandeirantes, forte abraço pra você. Se posiciona, é falta do campo de defesa, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Partiu o levantamento à frente do Brasil, muito forte, a bola escapa, vai embora pra linha de fundo, Robinho. Ele faz o sinal de positivo, Robinho Júnior, pro lançamento do jogador William Arão do time do Peixe. Pode contar com alta performance, a segurança pode contar com o amortecedor HG Nakata, pode contar aqui do toque de bola do meio do campo de defesa, tenta descer novamente a equipe do Santos, aperta o Palmeiras para ganhar a jogada, Flaco Lopes, lindo lance, ganhou, ergueu a cabeça, só centrou, ele cruzou, tentou buscar o Tigrinho, bateu no zagueiro, o tempo não para, Bandeirantes marca 10 minutos de bola rolando para você conferir o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. E vem Flaco, domina para o time do Palmeiras pelo setor de esquerda, que para ataque, vai para o cruzado, levantou Arão de cabeça, subiu, tocou, a bola volta para Maurício, pegou de sem pulo, mandou para fora. Repito para você, jogados exatamente 10h40 de bola rolando, 10h40 de bola rolando. O primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. E quem chutou a bola anterior foi o Sousa, não foi o Maurício. Confere, você se liga, Palmeiras 0, Santos também 0. 11 jogados deste primeiro tempo de jogo. Alô, Ocoen. Fim de jogo no Maracanã, o Fluminense vence o Mirassol pelo placar de 1-0, gol marcado por Serna aos 30 minutos do primeiro tempo. No Castelão segue Ceará 0, Fortaleza 1. Alô, lá, Flaucino e Sabrina ligados do microfone Bandeirantes, obrigado. Meu irmão Bruno Dalvão, o Buquerque Alvarenga, curtindo o sonsaço, grande Brunão. Obrigado pelo carinho da sintonia. A para volta do toque para tentar descer novamente o time do Peixe pelo setor de esquerda, câmara ataque, havia falta, árbitro para marca, falta de Flaco Lopes. É falta para o time do Santos bater pelo setor de esquerda, câmara ataque. 0-0 é o placar do jogo. Você ligado no Futebol Bandeirantes, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Rafael Jamão, tá ligado? José Arthur também curtindo, Mancha Gomes curtindo o som da Bandeirantes, o Léo Maroto. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. E do time do Peixe sai jogando no campo de defesa com toque de bola contigo no campo de retaguarda com Brasão. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Começo de jogo, 12 de bola rolando, 0-0. Santos e Palmeiras na Bandeirantes falam, Pretzel Quesada. Palmeiras é dono do jogo, né? Intenso como sempre, querendo fazer o gol de cara, e o Santos, até a prova em contrário, vai se defendendo bem, mas por enquanto o jogo total do Verdão, Quesada. Começou bem o Santos, né? Com aquela jogada lá do Lautaro pro Robinho e parou aí. Agora virou um ataque contra a defesa. O Santos se defende como pode e o Palmeiras ataca com tudo. Realmente tá dando pena do Santos nesse início de jogo, Ulisses. É que o Lautaro errou o passe pro Robinho feio, né? Sim. Que ele chegava, o Robinho Júnior, pra fazer o gol, ele tocou muito na frente, né? E só. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições e tenta fazer o time do Palmeiras para a volta com o time do Peixe, que tenta descer do campo de defesa, bola muito mal tocada pelo meio de campo. Recomeça contigo na intermediária, Vitor Hugo passa mal. É na volta do toque de bola curto do campo de defesa com o time do Palmeiras, que está jogando com Fux. Fux tem Kelvin aberto pelo direito, enfiou para Kelvin. Ele domina a linha marginal do gramado pelo setor de direito do campo de ataque, soltou para Maurício. Maurício domina do campo de ataque, escapou da marcação no primeiro, vem cruzamento na grande área.
área, Zé Valdo tira. A bola volta no peito, domina o time do Peixe, Presseiro jogando no campo de defesa, já recolhe Zé Rafael, vai pra finta, fica no chão, pede falta, o árbitro marca a falta, campo de defesa pro time do Santos bater, que passa um sufoco danado do Palmeiras aqui no Allianz Parque, mas vai se defendendo o time do Santos. Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, já disputa pelo acesso, assine já. É bola no campo de defesa pro time do Santos bater. Agora Pretzel, o Quesada, jogo bom, hein? Jogo bom, jogo rápido, jogo intenso. E o Santos tem saída de contra-ataque, tem velocidade para surpreender a defesa do Palmeiras, apesar da superioridade técnica do Verdão. Muito bom para o Palmeiras, né? O Palmeiras está jogando uma partidaça. O Santos precisa começar a ter um pouco mais do controle da bola, não é? E botar essa bola no chão e tentar atacar o Palmeiras. Não é fácil, né? Atacar o Palmeiras no Allianz Parque, mas nesse momento o jogo é todo do Palmeiras. A bola volta, tentarão, tenta o toque de bola pela direita para Mike tentou chegar, chega na bola, mas não chega não. A bola volta com toque de bola de Souza para Andréas Pereira, que drible do Andréas Pereira, ele já liga a jogada para o setor de direito do campo de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, abertura para Fux domina para o time do Verde, ele vem para frente em cima da marcação no primeiro recuo para Gomes prendeu para o setor de esquerda, campo de ataque, abriu para Piquerez domina, abriu para o Tigrinho, tentou a finta, vai para o drible, vai passar, Souza briga, vem Mike para ganhar para o time do Santos e está jogando no campo de defesa, mas toca a bola para fora em lateral para o time do Palmeiras bater de esquerda, lateral cobrado, recolhe novamente Piqueires, tenta o toque de bola curto no meio para o Tigrinho domina para Gomes recolhe para Fux domina para o seu campo de ataque, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, abertura frente, Mike vem de cabeça, tira, volta para Robinho Júnior, ele domina para o time do Santos, liga rapidamente a jogada, Robinho na direita livre, se passa a bola, vem Santos, dominou, vai para dentro da grande área, vai bater pro gol, travado pelo Gomes, escanteio. A medida de bola espetacular do Zé Rafael na arrancada desse garoto Robinho Júnior, boa pontada do time do Peixe aí. E é essa a esperança do time da Vila, no contra-ataque que começa com ele, menino Robinho Júnior, recebe a bola na cara e quem chega para marcar e tirar é Gustavo Gomes. Barreal cobra escanteio, o primeiro do Peixe no Allianz. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Vem para a cobrança de escanteio para o time do Peixe, bater escanteio para o time do Santos cobrar. Você ligado na Bandeirantes, confusão aí na área. Tem um jogador do Palmeiras ali com um problema no calçado, tirando inclusive é o Emiliano Martínez. Tá amarrando agora a chuteira e por isso o árbitro Rafael Claus por enquanto vai aguardando ele amarrar para autorizar a cobrança do escanteio. Já amarraste a chanca, Tietê? Responda depois. Escanteio, Barreal vem pra cobrança. Escanteio para o time do Santos bater. Escanteio cobrado na segunda trave. Zé Ivaldo tentou subir. Fux vem de cabeça e põe pra fora. Já amarraste, Tia? Chanca? Várias vezes. Trava alta, viu? De alumínio, né? Exatamente. É o futebol da Bandeirantes, Grupo Sul, Anima Eficiência em Segurança e Serviços, a Grupo Sul, Anima. Eu quero você comigo, torcedor, como a Sabrina. Obrigado, como Messias, curtir o sonsaço, Bandeirantes PCs, Rodrigues Souza, curtir o som da Bandeirantes, o Denis Fagundes. Eu quero você ligado, sinta-se abraçado, torcedor do Brasil. Eu quero você ligado comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Levantamento à frente, tenta o toque de cabeça, o time do Santos tentou descer, vem pra tirar Fux, bola voltou, batida de primeiro, houve o desvio. A bola bate no Kelvin, vai embora para a linha de fundo, escanteio para o time do Peixe, bater novamente, Santos vem para cima nesse momento do Palmeiras no jogo. A marcação do Palmeiras até tentou tirar, e quem bate é Zé Rafael com a perna direita, ela resvala no Kelvin, se perde pela linha de fundo, Barreal novamente na bola, escanteio Peixe. Davi Silva, Lariel, Laureano, tá ligado na Bandeirantes, Zé do Pio, obrigado pelo carinho, Benedito Donizete, escanteio, Barreal para a cobrança para o time do Peixe, pelo setor de esquerda vem Peixe, levantamento vem para dentro da grande área, tentou Zé Ivaldo, Gomes vem de cabeça, quarta, tiro, perigo, bola volta do toque de bola com o time do Palmeiras, que sai jogando, recolhe do campo de retaguarda, Flaco, tenta o levantamento para o comando de ataque, vem para subir de cabeça, vem para ganhar a jogada novamente, Flaco, domina para o time do Palmeiras, tenta partir do campo de ataque, escapa a falta e na marcação, lindo drible em cima do primeiro, tentou toque de bola e sofreu a falta lá na direita, campo de ataque, jogadaça do Flaco, falta pro time do Verde bater. E é centroavante ou é meia? Porque foi a arrancada de um meia, essa do Flaco Lopes, cheio de moral, convocada para a seleção argentina, provavelmente vai lançar a bola na área, o Alviverde, essa postura que os jogadores tomam em campo.
É o futebol da Bandeirantes para você, Mariângelo. Repito, também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Rafael Ulisses curtindo o sonsaço da Bandeirantes e vem pro jogo. Domínio do campo e ataque, recolhe contigo novamente. O time do Palmeiras tenta descer com toque de bola, Coutinho. Piquerez prendeu para Souza, Souza soltou para Piquerez. Espaço, Piquerez cruzou para ninguém. Cruza pessimamente o Piquerez. Põe a bola para fora em tiro de meta para aqui para o Peixe bater. E a jogada era lateral para lateral. Piquerez ultrapassando pela esquerda e o Kelvin fechando no setor oposto. Faltou os dois conversarem. Se o Kelvin chega, estaria batido o goleiro Gabriel Brazão, que se posiciona para cobrar tiro de meta. Ulisses. Rodinei, José Volpe ligado no microfone. Bandeirantes, Roberto Rivelino, Matias Sinta-se abraçado. Alô, Kleber Fagundes também curtindo o sonsaço. Bandeirantes, Laureano também ligado. O Denis Fagundes curtindo o som da Bandeirantes, Roberto Húngaro, Matos Filho. Sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. Pois não. Só pra não deixar passar, né? O Flaco tá parecendo o Lionel, hein? Cara, o que esse cara tá jogando hoje? Eu acho que é a convivência, né? Deve ser isso. Pode ser. E domina, vem para o toque, para o time do Peixe, tenta descer do setor intermediário. Enfiada a bola no balance do Lautaro Dias. A bola volta, tenta descer o time do Palmeiras. Souza vem dar na bola. Flaco Lopes na dividida com o Ilharão. Arão tentou de cabeça, vai ficar no chão. O árbitro manda seguir, afasta mal o time do Santos. Bola volta para Maurício, dominou, bateu pro gol. Brasil! Spalme mete na linha de fundo, escanteio Palmeiras. Desvio que quase mata o goleiro do Santos, que consegue se recuperar e manda pra fora. Tem chance de levantar a bola na área. O Palmeiras mudou o batedor ao pé esquerdo de Maurício. E vem Maurício, cobrança de escanteio pela direita pro time do Palmeiras. Bater Maurício, rola a jogada pra Kelvin. Kelvin domina, ele ergue a cabeça, soltou no meio pro toque de bola de Andregas Pereira. Soltou no comando de ataque, lindo drible. Vem Martins, prende pra Fux, balança, vem pro toque, tentou bater pro gol, travado. Em cima da marcação, a bola explode em lateral para o time do Palmeiras, bater pelo direito do campo e ataque. Lateral foi cobrado, vem para o toque de bola, o time do Verde, lançamento dentro da grande área, afasta o time do Palmeiras, tenta descer o time do Peixe. Já parte do comando de ataque, vem para o toque de bola, contigo na intermediária. Recolheu o Lautaro Dias, ele prende o lance e sai jogando contigo no campo de defesa, domina o time do Santos, tenta descer, jogando errado, a bola vem do toque de bola. Domina, vem para a finta, ganhou o Victor Roque, perdeu, vem para tirar Zé Ivaldo, ele tira para Arão, Arão domina para o time do Santos, tenta o toque de bola para Souza, Souza domina para o time do Peixe, vai para a finta. Garoto da base do time do Santos, recolheu Souza, soltou jogada no comando de ataque, abriu para o meio de campo, curtiu para Vitor Hugo, e Vitor Hugo tentou passar, não consegue, bola volta para a direita, Mike está aberto, livre de marcação, a abertura vem para Mike, com Mike vem a bola, tentou o cruzamento, Souza toca na bola e põe para fora, em lateral para a equipe do Peixe, bater pela direita do campo de ataque. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar, e domina, vem Vitor Hugo, domina para o time do Santos, cruzamento na grande área do gol, Carlos Miguel pega. Trabalho de triangulação entre o Zé Rafael e o Vitor Hugo. É ele quem chega na diagonal para bater tranquila para a defesa do goleiro do Palmeiras. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, Sidney Corpola também tá ligado no microfone da Bandeirantes, Sidney Garcia também ligado, Pedro Silvério curtindo o som da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro, rapaziada, repórter cinematográfico também curtindo o futebol da Bandeirantes, vem pro jogo, dominou, Flaco Lopes, tirou do goleiro, vai fazer o gol, bateu, Zé Ivaldo! Zé Ivaldo em cima da linha, tira num lance espetacular, numa pontada linda do time do Palmeiras. O Santos tenta responder no campo de ataque, bola volta no meio de campo, tenta o toque de bola, o árbitro para. No lance anterior matou falta, marcou falta em Barreal pro time do Santos bater. Uma falta ali pra cima do jogador argentino do Peixe, a falta no primeiro lance, a jogada segue, o Peixe não tem a vantagem, por isso falta no meio campo, o Santos vai ter oportunidade de talvez lançar bola na área do Palmeiras. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress. Diego Silva tá ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Lígia Gurgel também tá, Lídia Gurgel também curtindo o som Bandeirantes, Marte Aparecido Bezerra. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo, tá marcado. A falta para a equipe do Peixe bater. É na esquerda, Barreal partiu, levantou na segunda trave de cabeça, Abrão voltou para ele, bateu, mas está impedido. O Ilharão fez o gol, mas estava em posição irregular. No momento do cruzamento para ele, o goleiro Carlos Miguel
defendeu o Ilharão, meteu no fundo da rede, mas não valeu o segundo bandeiro do jogo. Que não titubeou e levantou a bandeira. A cobrança de falta foi perfeito. O cruzamento do Barreal encontrou a cabeça do Ilharão. Na primeira jogada, defesa de Carlos Miguel no rebote. O volante bota pra dentro, mas o impedimento está sendo marcado. Diz que abre jogo do Vasco com o Tigre na obra, dá tudo certo. Falando em tudo certo, presta o Quesada. Estava impedido o Arão, mas o Santos se defendeu bem até agora. O Zé Ivaldo fez um gol. Gol do Zé Ivaldo ao evitar o gol do Flaco Lopes. Chegou muito bem o zagueiro santista. Flaco Lopes é o melhor jogador em campo, leva muita vantagem, que a defesa do Santos está ficando muito exposta. O Santos ataca a 1 minuto, depois ele ataca aos 16 e agora aos 23, né? Ele vai atacando pouco, mas quando ataca com perigo. Palmeiras para perceber que há um time do outro lado, né? Que tem uma certa qualidade quando tenta avançar. Interessante esse movimento do Santos com o Arão. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Motopeças de qualidade, a Nakata, conte com desempenho, a confiança que a marca líder em suspensão também. Motopeças Nakata, pode contar, torcedor brasileiro. A bola volta com o time do Peixe, tenta a finta, tenta o toque, levada na esquerda, Souza. Ele tentou ganhar, mas ganhar lateral para o time do Santos, bater pela esquerda, campo de ataque. QG Bandeirantes de Esportes está chamando, pois não, Coen. Gol importante para a torcida do Santos. Pedro Raul empata o jogo no Castelão. Agora o Ceará vai empatando com o Fortaleza em 1-1. Fortaleza, que estava a 3 pontos do Santos na tabela, agora volta para 29 pontos. Ricardo Gama tá lá ligado no microfone Bandeirantes, grande Ricardão Gama. O Ricardão Gama é o síndico lá do nosso prédio, viu, Quesada? Como tem nego dedo duro lá, hein? Ô Ricardão Gama, que é isso, pô? A bola volta no toque de bola já, vira contigo pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta descer o Santos, vem pra travar Calvin. Ele põe pra fora, escanteio pro time do Peixe bater. Santos começa a gostar do jogo, hein? E vindo pra cima, cada vez mais, dessa vez pelo lado esquerdo do campo de ataque. O Barreal era quem tentava o cruzamento, Kelvin tirou e Barreal tá pronto pra cobrar mais um escanteio pro Peixe. O Gripa tá ligado no microfone Bandeirantes, doutor Gripa lá em Marília, obrigado pelo carinho da sintonia, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, escanteio pro time do Santos, bater bem de cabeça pra tirar o time do Palmeiras. A bola volta pra Mike do Bira tenta o levantamento à frente, lindo lance, Barreal do Bira tenta a finta, toca na bola, Flaco Lopes, lateral para a equipe do Santos, bater na esquerda. E ele pediu ali um toque por último no jogador santista, o Rafael Claus olhou pra ele e falou, nada disso, arremesso pro Peixe, Barreal e Souza ali decidindo quem vai bater. Alô, Altair em Bauru, galera do Quintal Feliz de Bauru, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, grande abraço pra você, Sabiá. Ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro, vem pro jogo, tenta descer novamente, o time do Santos não consegue, vai pro toque de calcanhar, errou o toque de calcanhar, Vitor Roque. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, já disputa pelo acesso, assine já! A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente, levantamento na grande área, afasta de cabeça Gomes, perfeito, capitão zagueiro do Palmeiras, põe pra fora. E se não fosse ele ali, a bola ia chegar em condições de o Vitor Hugo mandar pra dentro da rede. Nesse momento o Rafael Claus assinala o arremesso lateral, porque os jogadores do Santos queriam toque de mão do Bruno Fux na jogada anterior, nada marcado pelo VAR. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Os comentaristas da Bandeirantes, se tiver informação sobre esse toque de mão, por gentileza. É lateral novamente para o time do Santos, bater lateral, quebrado, toque de Arão. Abrão cruzou, levantou Arão dentro da grande área, bola batida, gol novamente. O William Arão põe para fora, tiro de meta para quebrar o Palmeiras bater. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcio vw.com.br, consulte condições. Fred, seu Quesada, toque de mão de Fux, sim, não, sim, como é que foi? Sem imagem, bola muito rápida, sem imagem. Vou tentar rever e te falo, se eu conseguir recuperar essa imagem, Ulisses. E vem para o jogo do meio do campo de ataque, tenta descer contigo novamente na esquerda, o Palmeiras recolheu, cruzou na grande área, Piqueires afasta, Zé Ivaldo, ela volta com o time do Peixe, que domina com Zé Rafael, ele domina pro time do Santos, já parte com a bola dominada, Zé Rafael vai pra finta na marcação do primeiro, esquece, a bola volta, na dividida, Piqueires vem pra tirar, ela volta no campo de ataque, Flaco lançou, tentou buscar no... Olha, eu vou dizer pra você, hein? Que partida tá fazendo o Souza, o Zé Ivaldo, essa molecada aí, hein? Vou falar pro seu negócio. Impressionante o Alexis Duarte também. A bola volta. Bem a zaga do Santos, hein, Prétio? Hein, Leandro Quesada na parada. O Zé Ivaldo evitou o gol. Foi por isso que eu falei gol do Zé Ivaldo, porque já era pra estar 1-0 pro time do Palmeiras.
Santos com muita personalidade, bem organizado e encarando o Palmeiras de frente agora num jogo equilibrado. Tem que ver se vai suportar os 90 minutos aí, né? Assim, desse jeito. Já passaram quase 30. Vamos ver se aguenta mais 60 minutos de ataque do Palmeiras, Ulisses. Aqui no YouTube, Pretzel, eu tô vendo você muito relaxado na cadeira. Eu tô preocupado com a sua lombar. Entendeu? Então vamos fazer o seguinte: alinha aí a lombar na cadeira, estufa o peito, posiciona as costas para que tu não tenhas esta noite dor na mesma, ou seja, na lombar, viu, tia? É muito conteúdo espalhado, né? Então não tem problema nenhum. E domina no campo de defesa o time do Palmeiras. Já tenta descer pelo setor de esquerda, vem pro toque de bola. Ficou melhor, Pretzel. Domina no campo de defesa para ser jogando recorde novamente. O time do Palmeiras vem com Cobis, domina no campo de defesa, pois não? Preocupação no Santos. O Alexis Duarte, sentindo dores, já fez um gesto pro banco. Daqui a pouco o Vojvoda deve mandar alguém pro aquecimento. 29 jogados, primeiro tempo 0-0. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. E vem para o jogo, o time do Palmeiras. Bola foi junta pelo setor de esquerda, câmara ataque. Souza domina, gira a jogada, vem pro tapa. A bola recolhe com o time, dividiu o Souza com o Piquerez. Malucão esse Souza, hein? Ele perde a bola, domina novamente. Zé Rafael sai jogando pro time do Santos. Ele abre para Mike. Mike domina 2 ex-jogadores do time do Palmeiras. Mike sai jogando aqui atrás do campo de defesa para Brazão. Brazão recolhe pro time do Santos. Abre a jogada pro Zé. Já domina Zé em volta do campo de defesa, vem pro toque de bola com Souza. Souza levanta a bola, Kelvin vem para a marcação, ou empurra, levanta no campo de ataque, tenta descer novamente, o time do Santos vem pro toque de bola, Lautaro, nossa senhora, ele tinha total a bola nas costas do Fux, não entendi porque não dominaste e saísse jogando, pô. No meio... Ele foi dar de cabeça, deu de graça. No meio de 2 marcadores do Palmeiras, sobe sozinho e toca de cabeça pela linha de lado, dando a bola ao Palmeiras. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 30 minutos de bola rolando, 30 minutos de bola rolando. Souza matando o peito, levou para a linha de fundo. A bola não saiu, Mike parou, a bola não saiu. Vem Robinho Júnior, domina para o time do Paulo Santos. Ele tenta o toque de bola, Robinho Júnior balança em frente à marcação, vai para o toque curtinho pelo setor de direito do campo de defesa. Domina o time do Peixe, no toque de letra, Lautaro dominou, soltou para a direita do campo de ataque, tem dúvidas da posição. Cruzamento bem na cara do gol, bem Santos dominou, linha da final da grande área, girou, pode sair o gol do Santos, prendeu demais. Recolheu, abriu na ponta, soltou, bom lance à frente, recolheu novamente Vitor Hugo, isolou. O Barrel fez jogadaça, o Robinho Júnior deu toque de letra bonito, saiu pro jogo, o menino joga! E é ele que começa a jogar. Seu Peixe aí! E é ele que começa essa jogadaça com o toque de letra, né, Ulisses? O Santos se parte em mais um contra-ataque, o Barreal demora para definir, e aí o Vitor Hugo, na hora de chutar, manda direto, longe pela linha de fundo, tiro de meta pro Palmeiras. Ulisses. O Sandro Rodrigues Legato da Bandeirantes, Luiz Carlos Pacioni, Araçatuba, curtindo o som da Bandeirantes, Genildo Alves, obrigado pelo carinho da sintonia, Walter, obrigado pela audiência, pois não, Leandríssimo Quesada. Eu revi aqui o lance com o Pretzel, a bola bate na cabeça do Fux e ele tá... então pronto. E aí bate na mão, mas ele tá com a mão para baixo, então segue o jogo, nada, tá? Mas existe aquilo ainda de desviar primeiro no corpo, em qualquer parte do corpo e depois pegar na mão, não seria nada, é isso? Para a interpretação do árbitro, né? Mas assim, ele tenta cabecear, aí a bola escorre na cabeça e bate no braço, mas o braço está esticado para baixo, então absolutamente nada nesse lance. Dino Costa tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, Walter Vinda, sinta-se abraçado, o torcedor brasileiro, já domina, vem pra finta, Martínez em cima do Lautaro, ele ganha a jogada do campo de defesa, domina do campo de ataque, tenta descer novamente, afasta de cabeça, Arão vem pra tirar pra volta com Zé, domina do campo de ataque, deu pra Robinho Júnior domina pro time do Santos, abre a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta o toque de bola, a Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil, na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta no toque de bola, domina novamente o time do Peixe, vem para o toque de bola pelo setor de direito do campo de ataque, a abertura foi feita à frente, domina novamente na finta, recolheu o Vitor Hugo, escapou, abriu o compasso, bateu pro gol, vai ser golaço, passa à direita do gol.
passou à direita do gol. O Peixe quase abre o placar do jogo. Vitor Hugo, seria um golaço. E ele vem trazendo e o Santos vem se soltando cada vez mais, Ulisses. Dessa vez foi carregando o meio-campista do Peixe e de perna esquerda mandou um balaço. Quase o Santos abre o placar no Allianz. Luiz Cláudio ligado na Bandeirantes, ATN Silva curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado Laureano Arantes Neto curtindo o som da Bandeirantes, vem Zé Rafael, ele domina para o time do Santos, arma a jogada aqui, lindo lance para o Souza prendeu para o time do Peixe, vai para a finta, escapou da marcação no primeiro tempo, tentou escapar no segundo, ficou no chão, o árbitro manda seguir, a bola volta com o time do Palmeiras que sai jogando, diz que obra jogo duro, mas com o Tigre não obra, dá tudo certo, Flaco domina, escapou Flaco, lindo lance pela esquerda, foi puxado, tentou o toque, abriu pro Tigrinho, bateu pro gol, desviou no barreira, bate na marcação e vai embora. Escanteio direita pro time do Palmeiras, bater aí. Impecável a atuação da dupla de zaga do Santos, Ulisses. Dessa vez o Alexis Duarte caçando o Tigrinho até o fim, manda a bola pra linha de fundo. Jogador contratado pelo Peixe na última janela de transferências. É o pé direito de Andréas que vai levantar a bola na área. Nelson Baby tá ligado no microfone, Bandeirantes, o Sandro Rodrigues cortando, o Jonathan também tá ligado, de Almeida Maciel, obrigado. Sinta-se abraçado, escanteio, Palmeiras, levantamento, no gol, toque de cabeça, vai pra fora. Linha de fundo, toque do Flaco, tiro de meta para a equipe do Peixe bater. Ele subiu alto, mas tinha a retaguarda santista disputando a bola com o argentino por cima, não conseguiu direcionar. Vai para a linha de fundo, é o Gabriel Brazão quem cobra o tiro de meta para o Santos. O Sidney Garcia tá ligado na Baixada Santista em todo o litoral de São Paulo, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. O Paulo Pisa também tá ligado, Gilson Rocha curtindo o sonsaço Bandeirantes. Alô, Narja Oliveira, obrigado pelo carinho da sua sintonia, grande Narja. A bola volta no toque, ele vai aparecer, jogando recolhe diretamente o time do Peixe. Parte para a bola, Brazão bate à frente, levanta para o comando de ataque, bola volta no toque, ele vai com a equipe do Santos, tenta descer, recolhe o Ilharão prendeu pro time do Peixe, vai para finta, faz o break, tenta o toque de bola para Zé Rafael, ele domina para o time do Santos, toca a jogada curtinha pelo setor intermediário, vai para o toque de bola novamente o time do Santos com Souza domina, tem mais atrás, Barreal, abriu para Barreal domina para o time do Santos, ainda pela esquerda, volta para Zé Ivaldo no toque de bola no campo de defesa, já recolhe novamente, Alexis Duarte pede, Zé Ivaldo prefere o toque no meio para o Zé, o capitão Zé domina, solta a jogada pelo comando de ataque, volta novamente o time do Santos para ser jogando no campo de defesa, recolhe para o toque de bola, Alexis Duarte domina, solta para Zé Ivaldo já prende para o time do Santos, domina no campo de defesa, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, já domina no campo de ataque, tenta o levantamento à frente, errado, passe de bola de Alexis Duarte, é na volta do toque de bola, Souza domina novamente no campo de defesa, tenta ser jogando para a equipe do Palmeiras, recolhe no campo de defesa, Gomes, o capitão prende, soltou para Piquerez pelo setor de esquerda, Piquerez domina para o time do Palmeiras, se sai jogando com Gomes novamente, estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua, amortecedor é HG Nakata, pode contar, você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes, Ian tá ligado, Paulo Eduardo Vinha também curtindo o som da Bandeirantes, sinta-se abraçado, a bola volta no toque de bola, recolhe Coutinho pelo setor de esquerda, prende o lance curto novamente o time do Palmeiras, levantamento bem no campo de ataque, Gomes, bom lance para Flaco ganhou, partiu na ponta, vem para ganhar novamente o time do Santos. E aí houve o choque, tá parado o jogo, tá marcado o quê? Falta do Flaco Lopes pra cima do Zé Ivaldo, que fez uma bela cobertura. O Flaco ficou bem irritado com a marcação do Klaus, deu um chute em uma das placas de publicidade por aqui e o Zé Ivaldo saiu com cara de poucos amigos também. A falta marcada pro Santos. Laureano Arantes Neto tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado a Kátia, alô Kátia, também curtindo o sonsaço da Bandeirantes, o Valdir Carvalho ligado com o Márcio Polo, sinta-se abraçado em Cacilândia, Minas Gerais, a bola volta no toque de bola, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, lançamento à frente no campo de ataque, Gomes sobe de cabeça, toca, vem para resvalar de cabeça na bola, Lautaro Dias, ela volta com Carlos Miguel que sai do gol para fazer a firme e boa defesa, agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, já disputa pelo acesso, assine já, torcedor do Brasil, a bola já volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras, abertura pelo setor de esquerda, vem para tocar Souza na bola, ele toca, põe para fora, lateral para o time do Palmeiras, bater, vem para a cobrança, recolhe novamente no toque de bola, Coutinho, Andréas Pereira, ele recolhe do meio de campo, vem para o toque de bola curto com Martínez estica a jogada pelo setor de esquerda, vem para buscar o lance com Souza domina, balança em frente à marcação, não passou, vai perder a chance de passar, agora ele cruza, levantou no buco do gol, na segunda trave, vem Palmeiras, cruzamento no buco do gol, vem para tirar Arão,
afasta o perigo, bola volta novamente no toque de bola com o time do Palmeiras, Maurício, ele prendeu, soltou jogada, é pra Vitor Roque, vai pra finta, tentou a tabela, não conseguiu, voltou pra Andréas, bateu pro gol, ela desvia! A bola desvia em cima do Arão, vai embora pra linha de fundo, escanteio Palmeiras. É pra sorte do Gabriel Brazão, porque era uma pancada, um pombo sem asa do Andreas Pereira, que vai correndo cobrar o escanteio, tem pressa o Palmeiras, 0-0 no placar. Escanteio pro time do Palmeiras, bater 0-0 o placar do jogo, escanteio pro time do Palmeiras, Andréas Pereira vem pra cobrança, Palmeiras e Santos 0-0, partiu pra bola, Andrés levantou no gol, toque de cabeça em cima da marcação, voltou, bateu de Roque, bateu novamente, bola tocada pro gol, Brasil! Impressionante, o goleiro do Peixe mete para escanteio, Vitor Roque tentou, bateu no zagueiro, voltou, bateu de novo em cima do zagueirão do Zé Ivaldo, ela volta, preencheu o pé na bola e tentar buscar o gol, o Brasil faz uma defesaça do chute do Martins, escanteio pro time do Palmeiras, bater escanteio para a direita, pro time do Palmeiras, bater para você ligado na Bandeirantes, escanteio verde, Andréas Pereira para a cobrança de escanteio para a direita no campo de ataque, 0-0 é o placar do jogo, pressão do Palmeiras, levantamento na grande área, o toque de cabeça afasta a zaga do time do Santos, tenta tirar dali no alto, o Brasão sai para fazer a firme defesa. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. Pretzel Quesada, o povo quer ouvi-lo. 0-0. Um jogo muito bom, muito corrido. O Ilharão jogando muito bem no time do Santos. O Santos com um contra-ataque perigosíssimo contra o Palmeiras, que esbarra no bom jogo do Brasão. Vitor Roque mal, Flaco Lopes bem. Se não fosse o Brasão, né? Se não fosse o Brasão e aquele lance do Zé Ivaldo, o Palmeiras já estaria vencendo. Mas enfim, o Santos suporta essa pressão e aos poucos cria algumas possibilidades, né? Se caprichar um pouquinho na hora que tiver um ataque, de repente pode pintar o primeiro gol do Peixe na partida, Ulisses. E pintou! O primeiro amarelo do jogo para o capitão do Santos, Zé Rafael. É o futebol da Bandeirantes. Merecido, Pretzel, merecido, Quesada. Merecido, falta por trás em cima do Maurício. Perdeu o time da jogada, né? O Zé Rafael do Palmeiras, esse jogador a gente não viu mais com a camisa do Santos, né? Ele era o responsável pelo conceito da baliza zero no time do Palmeiras do Abel. Cara que marcava, né? Que fazia tudo no meio campo e tinha inspiração para criar também. Esse Zé Rafael a gente não vê no Santos. Roberto Kuller tá ligado no microfone Bandeirantes, Matos Filho, mas tá jogando bem o Zé Rafael, não tá não, gente? Será que eu tô ficando louco aqui? Não, eu tô gostando, mas ele não repete o Palmeiras, aí eu concordo com o que é certo. A bola volta no toque, ele para contigo novamente no setor de esquerda, campo de ataque, recolhe novamente na ponta, tenta descer o time do Palmeiras, Barreal prende o lance, sem espaço para ser jogando giro no meio, bom passe de bola, abriu para Vitor Hugo dominou, enfiou bom lance para Souza, zaga do Palmeiras aberta, ele cruzou para trás, sobrou, Robinho dominou, tentou a finta, afasta o zagueiro. Eu tive a impressão dessa bola sair, hein? E bem, Palmeiras domina do campo de ataque no contra-golpe. Vitor Roque domina para o time do Palmeiras. Vai pelo setor de esquerda, campo de ataque. Tem Flaco partindo. Enfiou para Flaco pela direita. Abriu o compasso. Vai bater pro gol. Bateu! Arão no meio do gol. Pega. Arão no meio do gol. Faz a defesa. Edson Rodrigues. Ambos ligados na Bandeirantes em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. E aí? Bem colocado, Gabriel Brazão no meio do gol, chute rasteiro e forte do Flaco Lopes, ele pega sem dar rebote, impede o Palmeiras de abrir o placar. Gabriel Brazão, talvez o principal destaque do Santos no primeiro tempo. A bola saiu, viu? E eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A impressão que eu tive que ela saiu. E parece que tá caindo o jogador do Peixe também, o Souza. Isso, na hora do cruzamento, Ulisses, ele se esforça para evitar que a bola saia pela linha de fundo. Na minha visão também saiu, mas ele acaba esbarrando numa placa de publicidade, tá com a mão no joelho esquerdo, então sentindo o lateral do Peixe, caído ainda no gramado. Neste momento o departamento médico vai ser autorizado daqui a pouco para entrar em campo e o atendimento ao jogador que está mancando por aqui. É que ninguém avisou. O Brazão pôs a bola para fora, que ninguém avisou, ninguém do Santos foi lá e falou pro árbitro, o Rafael Klaus, que faz uma arbitragem espetacular, né? Vamos falar também, né? O Klaus, o cara tá caído, ninguém foi falar com ele. O Klaus tá de costas para onde ele tá caído, olhando de frente onde está a bola, mas não teve um jogador do Santos para falar, e o Brazão teve que pôr a bola para fora para ele ser atendido. E tá agora recebendo a orientação então do árbitro. Rafael Klaus veio nele aqui agora, se levantou, mas está mancando, reclamando de bastante dor ali no joelho esquerdo.
Você ligado no microfone Bandeirantes, André Barcelos está ligado no microfone Bandeirantes, obrigado. Joaquim Gomes também curtindo o som da Bandeirantes. Lineu Gusberti está curtindo o som da Bandeirantes com o Léo Maruto ligado no futebol de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Sinta-se abraçado, torcedor do Brasil. Obrigado, Douglas Henrique Pereira. Alô, Carlos José da Silva. A bola volta no toque de para Prazer, jogando já prende o lance o time do Santos no fair play. O time do Palmeiras devolve a bola. A bola volta no toque de cabeça, contigo novamente. Lautaro vem para o domínio para o time do Peixe. Ele arma a jogada para Robinho, mata no peito, tenta ligar a jogada inteligente o garoto. Soltou na esquerda, campo de ataque, vem para o jogo. O time do Palmeiras, Barreal perdeu o cruzamento, vem na grande área para ninguém. A bola passa por todo mundo, bola de graça para o time do Palmeiras sair jogando. Tentava e fazia uma de lateral esquerdo, já que o Souza estava sentindo, tentou o cruzamento, Barreal, a bola foi forte para ninguém, fica com a zaga palmeirense. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta no toque de bola, tá parado. O jogo tá marcado. A falta para o time do Palmeiras bater em cima de Flaco Lopes. Falta para o time do Palmeiras cobrar. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples em um instante. Falta para o time do Verde bater e ser jogando. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio? Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação. Olha só o Palmeiras chegando, levantamento na boca do gol, afasta a zaga do time do Peixe, a bola volta pro Lautaro, não conseguiu a jogada, solta o lance à frente no campo de ataque, tentou chegar Vitor Hugo, não consegue, domina Martins para ser jogado para o time do Palmeiras. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra, símbolo em consórcio pw.com.br, consulte condições, a bola volta no toque de bola, tenta descer com o time da esquerda, recolhe o time do Palmeiras para ser pro jogo. É bola pro time do Verde no campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. O Cidney Garcia tá ligado no microfone Bandeirantes. Domina o time do Peixe, tenta atacar novamente o time do Palmeiras. Responde o time do Palmeiras, tenta descer do campo de ataque. Vamos a 47. Eu queria mais 10, Pretzel e Quesada. Eu queria mais 10 porque o jogo é bom demais, torcedor brasileiro. É bom mesmo, e depois daquela bela atuação do Santos contra o Corinthians, essa é a segunda melhor atuação num jogo desse tamanho. O Santos joga bem, apesar da maior posse de bola do Palmeiras e da melhor chance de... E vem pro jogo, dominou o Palmeiras, só se escapou, Mike pegou ele! E vai tomar amarelo! E é o segundo jogador ex-Palmeiras do lado do Santos a tomar amarelo em campo. Tanto ele quanto o Zé Rafael sabem os atalhos do campo e cortam os atalhos dos jogadores do Palmeiras também. Entrada feia do Mike, carrinho alto, e vai levantar a bola na área o Palmeiras. Tava pendurado, não vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo. É motivador, né? Jogar contra o ex-clube, hein, Pretzel, hein, Quesada? Verdade, ele conhece o terreno, mas a entrada foi violentíssima, viu? Amarelo bem aplicado em cima do Mike. Perdeu o tempo da bola e foi facilmente driblado pelo Souza. Se não faz a falta, complicaria aí a vida do Brasão. É falta no campo de ataque, é para o time do Palmeiras bater, vem para a cobrança, Andréas Pereira, é pelo setor de esquerda, campo de ataque, partiu para a bola, bateu direto, Brasão, no soco, vem para tirar, ele dá o soco, tira o perigo, bola quica no setor intermediário, domina novamente, curtinho, Zé Rafael tenta sair para o jogo, não consegue, a abertura foi feita à frente no campo de ataque, aperta o time do Palmeiras, mas a bola saiu. Tá parado o jogo, marcado aí o tiro de meta para a equipe do Santos bater. Na dividida por ali do Emiliano Martínez com o Zé Ivaldo, o zagueiro do Santos não gostou muito, porque o volante uruguaio do Palmeiras veio com a perna alta. E o Zé Ivaldo aparentemente abraça o empate por aqui, porque ele estava retornando com a bola no campo. Ao invés de ele devolver para o Brasão, acelerar o jogo, ele deixou ela paradinha no canto para retardar o reinício do jogo. Tiro de meta é o Brasão quem cobra. Muito bem o Klaus até agora, hein, Pretzel, hein, Quesada? Muito bem, sem reparos a arbitragem dele até o momento. Parecido com a Edna ontem com o Bragantino e Corinthians. Cara, é uma brincadeira. Ele não deixa ninguém piada, encostar, né? não fala muito, não é? E assim que o árbitro tem que se postar em campo. Ergue o braço, o árbitro termina o primeiro tempo. De Palmeiras 0, Santos também 0. Que jogo bom, jogo movimentado. Na Bandeirantes, quem tá chegando é ele, Ricardo Capriotti, aqui 0-0, intervalo de jogo. Vamos lá, Ulisses. Podia ter um desse toda a rodada, né? Se tivesse um desse nível aí toda a rodada, ia ser bom demais. Mas é isso aí, pena que não teve gol. Mas podia ter tido, hein? Porque todo mundo teve possibilidade aí de abrir o placar no Allianz Parque. E o segundo tempo vai ser melhor ainda. Vamos lá, rapaziada, trabalhando aí no Allianz Parque. Vai Everton Ramos, vai Luiz Fabiani.
Fala, Capri, rolando resenha com o árbitro por aqui, o Bruno Fux, representando o Palmeiras, questionando algumas decisões do Rafael Claus, correto em campo, pouco a questionar da arbitragem do apito nesses 45 iniciais. O Palmeiras, que fez o goleiro Gabriel Brazão trabalhar, mas quer vencer o goleiro santista na segunda etapa. Tem no banco as seguintes opções: Giai, Jefté, Felipe Anderson, Bruno Rodrigues, Micael, Facundo Torres, Veiga, Murilo e Alan, Eric Belé e Larson, 2 garotos da base. Quem sabe o Abel não muda para os minutos finais. Já pelo lado do Santos, time todo também já deixando um gramado e um destaque. O Peixe jogando muito no contra-ataque do Palmeiras neste primeiro tempo e com destaque para o William Arão na equipe titular e também para a dupla de zagas. Eivaldo não pintava nos gramados pelo Santos há 8 jogos. Isso porque o Peixe também não quer ter que exercer o poder de compra junto ao Cruzeiro. Faltam cerca de 4 jogos para que o Santos tenha que comprar o zagueiro do time mineiro e desembolsar cerca de 5 milhões de reais. Ele forma essa dupla com o Alexis Duarte, contratado na última janela de transferências por cerca de 21 milhões de reais. No banco de reservas, Juan Pablo Vojvoda tem à disposição para a segunda etapa Diógenes, Igor Vinícius, Adonis Frias, Escobar, João Schmidt, Thomas Rincon, Gabriel Bontempo, Roleiser, Tassiano, Guilherme, Cabadeiro e Tiquinho Soares. Capri, desculpa interromper mais uma vez, mas só uma observação daqui. O Neymar apareceu em um dos camarotes do Allianz Parque, acenando para a torcida do Palmeiras num ato de provocação. Não foi recebido com tanto carinho assim pelos alviverdes por aqui, que xingam o astro brasileiro. Ele segue sentado por ali, acompanhado por integrantes da direção santista. Mas podia estar no campo ali, né? Jogando. Podia estar lá, jogando bola. Se tá aí, podia estar jogando. Não tá ajudando os companheiros. Lá de cima não adianta, Neymar. Muito bem, olha, foi ótimo o primeiro tempo, hein? Foi muito bom. Pena que não tivemos gols, mas temos aqui uma dupla de craques nos comentários. Alexandre Pretzel e Leandro Quesada para explicar tudo, todos os detalhes deste primeiro tempo que terminou por enquanto empatado. 0-0, vem aí o segundo tempo, mas ó, o primeiro valeu a pena. Expliquem pra gente aí, Quesada e Pretzel, como é que foi esse jogo? Fala lá, rapaziada. Olha, um jogo bem interessante. O Palmeiras começou naquele sufoco tradicional quando joga no Allianz, né, Capriotti? Muita intensidade, muito volume, pressão total na saída de bola do Santos. Só que o primeiro contra-ataque foi santista. Uma bola longa nas costas do Kelvin, o Lautaro cruza e o Robinho Júnior não alcança. Isso com 2 minutos de jogo. Então o jogo começou numa intensidade violenta e gigantesca. Depois, o Palmeiras continuou dominando o meio-campo, com o Flaco Lopes levando vantagem sobre os marcadores. Ele perdeu a grande chance aos 20 minutos, quando ele dribla o Brazão e vai fazer o gol e o Zé Ivaldo salva em cima da linha. Essa foi a melhor chance do Palmeiras, além de 2 ou 3 defesas do Brazão também. Uma apenas perigosa, uma mais difícil, dá pra dizer assim. Um chute forte no canto do Maurício. E aí, bem rasteiro, ele dá um tapa para escanteio. E no time do Santos, eu tô gostando muito do William Arão. Porque quando o Santos tem a bola, o Arão joga. Quando o Santos não tem a bola, ele vira um terceiro zagueiro. E ajuda muito o Duarte, que é limitado, e o Zé Ivaldo, que faz um bom jogo. Zé Rafael, quando tem a bola também, sai pro jogo, vira meia, e o Arão vira volante. E o Vitor Hugo é a boa surpresa da partida. Eu gosto desse rapaz, é um menino de 21 anos, canhoto, e ele jogou bem. Esticou uma bola pro Souza no primeiro tempo e chutou 2 vezes a gol, tentando levar perigo ao gol do Carlos Miguel. Então, para mim, um jogo intenso, um jogo de boa qualidade e com uma boa atuação santista. Depois, Quesada, daquela vitória do Santos sobre o Corinthians, esse foi o melhor primeiro tempo que eu vi do Santos com o Vojvoda no Campeonato Brasileiro. E não é pouco, né, Pretzel e Capri, porque o Palmeiras entrou em campo como grande favorito e o Santos está resistindo a esse ímpeto da equipe do Palmeiras. Começou melhor, com menos de 1 minuto aquela jogada lá do Lautaro, que poderia ter caprichado um pouco mais para o cruzamento do Robinho Júnior. Aí começa praticamente um ataque contra a defesa, só dá Palmeiras e o Santos resistindo, marcando. Aí novamente aos 16 o Robinho invade a área após um passe do Zé Rafael. E aí o Santos, só iria atacar aos 23 naquele gol do Arão. Ele estava em completo impedimento, houve uma reclamação ali, mas realmente ele estava em impedimento, E no meio disso tudo, o Palmeiras criou algumas boas possibilidades. O chute do Andreas, que foi para o escanteio. Aí nesse escanteio o Vitor Roque chutou e o Brazão espalmou.
Tivemos o lance também do Flaco Lopes, né? Driblando o Brazão, finalizando e o Zé Ivaldo salvando dentro do gol. E o Maurício chutando para o Brazão também espalmar. Então, a gente tem que destacar que o Brazão, na minha visão, aí foi o grande destaque do lado do Santos. Concordo com o Pretzel, principalmente em relação ao Arão e ao Robinho, que fizeram boas atuações nesse primeiro tempo. O Santos resiste, não é? Se ele voltar no segundo tempo com essa pegada e melhorar um pouquinho a parte ofensiva, pode de repente sonhar com alguma coisa. Mas o time do Palmeiras é superior, né? A qualidade técnica é muito diferente, muito diferente. E o Flaco faz um grande jogo. Até brinquei aqui chamando o Flaco de Lionel Flaco. Eu acho que essa convivência com o Messi, não é? O cara fica tanto do lado do Messi que aprende alguma coisinha. Fez um grande primeiro tempo, até merecia coisa melhor o argentino, mas parou justamente aí na boa atuação do Brazão nessa primeira etapa. O melhor jogador em campo, inclusive, o goleiro do Santos. É isso aí, vocês voltam daqui a pouquinho e tomara para um outro ótimo tempo de jogo, né? O segundo tempo, porque o primeiro foi bem bom mesmo, bem movimentado. O Santos fazendo um primeiro tempo muito correto, né? Para quem achava, como eu achava, né? Achava que o Santos não iria conseguir encarar verdadeiramente o Palmeiras no Allianz Parque, mas está fazendo um primeiro tempo muito correto aí. Tomara continue também no segundo tempo. E o Palmeiras com muitas dificuldades aí para furar essa defesa, e o Brazão, né, que pegou tudo que pôde aí nessa primeira etapa. Já tem o segundo tempo, daqui a pouquinho ele volta. Ulisses Costa retorna em instantes para mais 45 minutos de, por enquanto, 0 para o Palmeiras, 0 para o Santos. O intervalo inteligente Bandeirantes retorna em instantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Hoje é dia de conhecer a Junta Homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A Junta Homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá expert em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, a casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo certo, tudo Tigre.
Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Futebol é com a Bandeirantes. São 10 horas e 28 minutos no intervalo inteligente Bandeirantes. Intervalo de 0 para o Palmeiras, 0 para o Santos. Daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo, hein? Já se prepara aí porque vai ter emoção e vai ter gol. Segundo tempo vai ter gol. Se prepara aí. Palmeirense, Santista. Eu não sei de que lado vai ter gol, mas vai sair gol e o Ulisses Costa vai narrar com a precisão de sempre. Atenção, Pedro Cohen, porque é o complemento da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outros jogos já encerrados desse Brasileirão. Conta aí, Pedro Cohen. É isso aí, Capri. 2 jogos já encerrados dessa rodada. Um que começou hoje às 7h30, Fluminense e Mirassol. O Fluminense venceu pelo placar de 1-0 no Maracanã. Sob o comando de Zubeldia, o Fluminense segue invicto no Maracanã. E no Castelão, o Fortaleza chegou a abrir o placar e até assustar a torcida do Santos. Mas Pedro Raul marcou nos acréscimos da segunda etapa e garantiu o empate por lá. Com esse empate, Capri, o Santos vai saindo da zona do rebaixamento, joga o Vitória de volta por conta do saldo de gols. O Santos tem menos 12 de saldo e o Vitória tem menos 18. E o Palmeiras vai se isolando com 66 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Rapidinho, Capri, só para dar uma notícia de um outro esporte. Luísa Stefani passou para a semifinal do ATP. Do ATP 700 que ela está participando. Ela e a sua dupla Timea Babos passaram de Gabriela Dabrowski do Canadá e Erin Routliff também. Agora elas estão, essa dupla da Gabriela e da Erin é a atual campeã do ATP e a Luísa Stefani e a Timea Babos passaram por elas por 2-1 e estão na semifinal do ATP 700, Capri. 10h30 marcou o quinto na hora oficial do Brasil. 0-0 no Allianz Parque, mas o empate não é bom pra ninguém, né? Palmeiras, tá bom, tá se isolando, mas precisa abrir uma vantagem. E o Santos, que com 3 pontos, deixa mais distante a zona da bola. Pois não, quem chamou? Fui eu, Capri. Só pra fazer uma pequena correção, não é o ATP 700, tá? Eu me confundi aqui, é o WTA, finais da WTA. Muito bom. 10h30, atenção Luiz Fabiano e atenção Everton Ramos. Tem movimentação de retorno dos times aí? Como é que tá a situação aí, rapaziada? Tô de olho aqui, Capri. Por enquanto, sem nenhum dos titulares do Palmeiras. Só os reservas batendo uma bolinha no aquecimento. Pelo lado do Santos, só o Gabriel Brazão, que retorna para fazer um aquecimento breve com o preparador, mas sem sinal dos jogadores, sequer os reservas. E aí, pelo lado do Santos, o Everton? Só o Gabriel Brazão tá retornando com o preparador de goleiros aqui para iniciar um aquecimento, mas sem, por enquanto, nenhum jogador entre os do time titular está retornando. Agora só o trio de arbitragem subindo também para o gramado do Allianz Parque por enquanto. Capri? O que tem que fazer aí o Santos e o Palmeiras? Quais mudanças podem ser positivas aí para os times, hein, Pretzel, hein, Quesada? Olha, no Palmeiras eu colocaria o Felipe Anderson e o Alan. E tiraria o Martínez e o Sousa. Deixaria o Andrés Pereira como o primeiro homem do meio. É claro que eu não sei se o Abel Ferreira vai querer abrir o time assim. Mas seria possível jogar dessa maneira para pressionar ainda mais o Santos. Se no Santos, tu olha pro banco, tu tem o Guilherme, daria para colocar no lugar do Barreal, que não faz um bom jogo. O próprio Lautaro, que briga muito, mas não teve vantagem pessoal sobre os jogadores. O elenco do Santos realmente ele tem uma limitação maior em relação ao Palmeiras. E tem também que essa do Roleiser, né? Que eu acho que esse sim é um dos melhores jogadores do Santos na temporada. Os técnicos que passaram pelo Santos estão procurando ainda o time titular, né? Guilherme no banco, Tiquinho no banco, que já foi titular, o Schmidt que já foi titular.
o Igor Vinícius, o Roleiser, né? É difícil, né? Você com o carro andando e ficar toda hora tentando trocar os pneus, né? Mas enfim, eu não mudaria nada no Santos, não para a volta do segundo tempo. E no Palmeiras eu colocaria o Alan. Inclusive eu teria começado a partida com o Alan. O Alan para mim é muito mais jogador que o Sousa. Eu acho que esse foi um erro na escalação aí do professor Abel Ferreira. Vamos ver se ele volta aí Palmeiras agora. Palmeiras é o mesmo. Tempo, né? É o mesmo? O Alan segue no banco de reservas aí então, Fabiani? Tô de olho aqui, Capri. Nenhum jogador na beira do campo, os mesmos 11 pelo lado do Palmeiras, o Santos voltando em instantes. Quem não tá jogando nada, Capri, é o Vitor Roque. Mas vai que ele decide, né? Esse sempre tem uma possibilidade maior, né? Mas vamos ver. De repente ali... Pois não, Everton. Ô Capri, o Santos retornando pro gramado também, mesma equipe que começou o jogo sem alterações no intervalo. Mesmos times então, não muda nada, nem Palmeiras, nem Santos. Vamos ver então, os treinadores vão lançar mão aí dos seus jogadores reservas ao longo desse segundo tempo. E nós vamos com o nosso titularíssimo absoluto. Ele vem aí para a melhor transmissão do segundo tempo, os 45 minutos finais. E venham com a gente aí, hein? Pelas ondas do rádio, nos nossos canais digitais. Ele está de volta. Solta a voz e vem Ulisses Costa. Vai começar o jogo no seu segundo tempo para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Tudo pronto para começar o jogo, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Saída que pertence novamente ao time do Peixe, o Peixe vai tocar na bola. É o Campeonato Brasileiro para você, o Santos tenta fugir da zona de degola do Campeonato Brasileiro. O time do Palmeiras tenta vitória para se isolar da liderança. Já é líder do campeonato pelo número de vitórias, ou não, por um ponto a mais, está empatando hoje. Apita o árbitro, toca na bola, a equipe do Peixe, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na Bandeirantes, o microfone ele vai com a tradição Torrata Esportivo Brasileiro. Aqui domina do campo de defesa para ser jogando o time do Peixe pelo setor de esquerda, vem Souza. Ele liga para o Ilharão. O Ilharão domina para o time do Santos, tenta o levantamento à frente, vem para ganhar Mandregas Pereira. Ele vem para o toque, ele para contigo no setor intermediário, recolhe Flaco, Lopes partiu. Tenta o toque de bola, lançou para o Tigrinho. Vem Zé Ivaldo para tirar. Na bola ele tira, recolhe no campo de defesa. Mike vai pôr a bola para fora para o time do Santos, não. Ele protege, domina, tentou ganhar e o tiro de meta não conseguiu. A bola volta com o time do Palmeiras, dominou, girou, entrada na grande área. Andréas Pereira pode bater, tem aberto na direita, soltou grande área, recolhe na ponta, Kelvin domina para o time do Palmeiras, abriu para Fux cruza. O Fux não é pra cruzar, né, velho? E vem pro jogo o time do Santos. Tentava descer, recupera a jogada novamente. Sai jogando novamente. Kelvin prende pro time do Palmeiras, que está jogando no campo de retaguarda. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos. É assim, você pode confiar. E domina pela direita, vem pro toque de bola. Kelvin prende pro time do Palmeiras, vai pro giro. Recolhe da marcação, tenta a finta, foi puxado pelo braço. Árbitro para o jogo, marca a falta. Direita, ataque pro time do Santos bater. E aí foi o Barreal recompondo pelo lado esquerdo. Ele puxa o Kelvin com os dois braços, comete a falta bem marcada. O Andrés fez gesto pro Fux e pra área, pro Gomes e pra área. Vai toda a artilharia do porco. É Andrés Pereira quem bate a falta. Andréas Pereira para cobrança de falta para a equipe do Palmeiras em frente ao banco de reservas do Palmeiras aqui no Allianz, pela direita. Andréas bateu, levantou, gol, tentou de cabeça Fux, quem toca o Arão por último, escanteio para o time do Palmeiras cobrar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Aparece a volta do toque de bola para ser jogando de escanteio novamente no campo de ataque para a equipe do Palmeiras bater pelo setor de esquerda. Andréas Pereira vem para a bola, ele bate, escanteio, chutou na entrada na grande área para Piqueires, voltou para Andréas domina, vai pro cruzado, levantamento perfeito, subiu de cabeça Zé Ivaldo, tira, tenta ganhar a jogada novamente o time do Palmeiras, aperta na marcação, recolheu, vai pintar o gol do Fux, cabeceou, defesa, sabe se excepciona, Brasão, que defesa do goleiro do Peixe, espetacular
ar. O Fux cabeceou no chão, ele vai lá buscar. Impressionante o Brasão. Pra carimbar, é o melhor jogador do Santos na temporada, Gabriel Brasão. Em um lance tudo legal, parecia impedido, mas não foi assim que entendeu a arbitragem. O Fux subiu livre, sozinho. Nenhum dos zagueiros do Santos foi com ele. E numa cabeçada do contrapé foi o Brasão quem faz o milagre. Na melhor chance do Palmeiras neste segundo tempo, Ulisses. E domina Flaco, tenta a finta, tentou descer, ganha escanteio, foi muito inteligente o Flaco. Escanteio pro time do Palmeiras, bater da direita, diz que abre jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Já o Prétio que está falando da defesa do Brasão. Eu quero você comigo, José Ferreira Silvinho, Marília ligado no microfone Bandeirantes, eu quero você comigo. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Andregas Pereira para a cobrança de escanteio. Escanteio pro time do Palmeiras, bater pela direita, ele cobrou Coutinho, soltou, jogada para Kelvin. Kelvin domina, vai pro cruzado, levantou, segunda trave, o toque do Gomes na grande área, afasta o zagueiro, tira dali. Abra a volta com o time do Palmeiras, batida gol, recolhe no campo de defesa, sai jogo do time do Santos, a bola explode em cima da marcação dentro da grande área do Santos, Arão vem para tirar complemento o lance dali, tira a zaga, vem para afastar novamente o toque de bola com o time do Vitor Hugo, abra a volta do toque de bola com a equipe do Palmeiras, que domina pela direita do campo de ataque, recule pelo comandante do campo de ataque, Kelvin desceu, levantou jogada pelo setor de direita do peito, já domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para a finta, abertura para Flaco, tentou domínio, põe para fora. Mike explorou o corpo do Flaco Lopes, que bate nele, vai embora, linha de fundo, tiro de meta, peixe. Esperto Mike na jogada, fazendo a cobertura dos zagueiros na intermediária, era o Flaco Lopes ultrapassando com a perna esquerda, velho conhecido dele, o Mike chuta a bola do argentino e recupera a posse para o Santos. Gabriel Brasão, craque do jogo aqui embaixo, tiro de meta. Impressionante a defesa do Brasão na cabeçada do Fux. Pretzel Quesada. O grande nome do jogo até agora. Aliás, ele é um dos 3 melhores goleiros da Série A para mim, no Campeonato Brasileiro. A situação do Santos só não é pior por causa dele. Grande defesa no cabeceio do Fux. 5 grandes intervenções no jogo. Isso mostra que no ataque o Palmeiras é melhor, mas quando a gente fala de goleiro, o Brasão realmente está salvando o peixe até aqui na partida, Ulisses. Eu queria falar um negócio pra vocês aqui. Eu falo isso já há um tempinho já. O Brasão merece uma convocação, cara. Claro que sim. Vocês não acham, não, velho? Sim, o que esse cara tá pegando? Mas acho que vem só no próximo ciclo, né? Porque o Hugo Souza ficou à frente dele. A bola volta no toque de para sair, jogando novamente o time do Palmeiras. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de defesa, domínio do campo de ataque, vem para o toque de bola Flaco. Ele ganha para o time do Palmeiras, ligou a jogada pela direita para Maurício, subiu o zagueirão, vem para tirar. A bola volta para Souza, Souza domina para Zé Rafael recolhe do campo de defesa, já sai jogando no toque de bola novamente o time do Peixe. Abertura com Zé Ivaldo, ele prende o lance, tenta o drible em cima da marcação, recolhe com o capitão Zé Rafael, domina para o time do Santos para ser jogando no campo de defesa. A informação na Bandeirante. Ainda não vai mudar o Palmeiras, mas o Abel Ferreira fez um gesto pro Bruno Rodrigues acelerar no aquecimento. O atacante daqui a pouco pode vir pro jogo. A bola volta no toque de bola, já domina novamente o time do Peixe. Abertura do campo de retaguarda com Alexis Duarte. Alexis Duarte prende o lance para o time do Santos, vai para a finta, tá pela boa jogada, tentou o toque de bola, ouviu o toque na mão do Flaco Lopes. Foi involuntário ou não? O árbitro vai dar amarelo para ele. Atingiu a cabeça do jogador do Peixe que tá caído. Isso, atingiu com o braço ali o Zé Ivaldo. Zé Ivaldo tá levando a mão à cabeça, caído no gramado. O Santos tem falta e o Palmeiras, o primeiro cartão amarelo do Alviverde no jogo para Flaco Lopes, camisa 42. Não estava pendurado. Merecido Pretzel. Desculpe, não estava pendurado Flaco Lopes. Merecido Pretzel, merecido Quesada. Já tomou um coquinho na vida? Eu tomei alguns quando eu era adolescente. Foi o que o Lopes fez agora no Zé Ivaldo. Tá pedindo desculpas pro Zé Ivaldo, mas merecido sim. Eles tentavam, viu, Pretzel, mas não me achavam. E aqueles cascudos na adolescência? Não, também não. Você tá louco. Para. Um outro, né? É falta no campo de ataque para a equipe do Santos, bater pelo setor de esquerda, 0-0 é o placar do jogo para você ligar. Falta para o Peixe bater o levantamento, vem na segunda trave no soco. Tocou errado o goleiro do time do Palmeiras, vai sair o gol de bicicleta. Gomes! Espetacular, se o Zé Ivaldo no primeiro tempo tirou em cima da linha, o Gomes também tirou agora. Seria um golaço de bicicleta do Vitor Hugo. Uma defesaça com a cabeça. Se o Carlos Miguel estava vendido, a bola sobra para Vitor Hugo. Uma bicicleta linda. E Gustavo Gomes tira de cabeça em cima da linha. Escanteio, Peixe para Real na bola.
Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Barreal para cobrança de escanteio na direita, cobrou curtinho, abriu na direita, no câmera ataque para Mike, devolve para Barreal. Barreal cruza, levantou no gol, vem Pequenes para tirar. A bola volta para Mike, domina para o time do Santos Prazer, jogando no seu campo de defesa, volta lá atrás com toque de bola contigo no campo de defesa. Domina Brazão, o herói do time Peixeiro. Ele prende no campo de retaguarda, Prazer jogando. Pode contar com alta performance e a segurança, pode contar com a amortecedora HG Nakata, pode contar. A bola já volta no toque de bola, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado, torcedor brasileiro. Se o Santos jogar essa bola, não cai, hein? Todos os jogos que terá pela frente, Preto e Quesada. Eu concordo plenamente com a entrada do Neymar ainda, né? Em gramado natural, já que ele não joga no sintético. Se jogar e tiver essa postura, o Santos não será rebaixado. Eu não acho o time ruim como a torcida imagina. Eu acho que é um time também. Razoável para bom. Agora tá mal. Eu acho que não toma gol. Não toma gol, tá? Agora precisa ser melhor no ataque, né? E vem para o jogo do beira para a direita, o time do Santos, cruzamento na grande área, nas mãos do Carlos Miguel, que sai do gol para fazer a livre defesa. Ele tenta ganhar do campo de ataque, vai para o toque de bola novamente, o time do Palmeiras. Domina Maurício vem para o passe de bola completamente errado. Carlos Miguel fora do gol. Não viu, jogou de cabeça baixa, Vitor Hugo. Ele arma para Zé Rafael domina pelo setor de esquerda, campo de ataque para Barreal. Barreal cruzou na boca do gol, apertou, tenta o toque de bola novamente, o time do Palmeiras para ser jogando. Recolheu no toque de bola, Coutinho pela ponta aqui, lançamento bonito do Andrégas Pereira, é pelo setor de esquerda, campo de ataque, desce o time do Palmeiras, vem pro toque de bola, domina no campo de ataque, vai pra finta, prendeu a entrada na grande área pro Tigrinho, ele é perigoso, Maurício pediu, o Tigrinho tentou a finta e perde a bola. Recupera o Peixão para sair jogando no campo de defesa para você ligado no microfone Bandeirantes. Domínio do campo da retaguarda, vem pro toque de bola. Sandro Rodrigues está ligado no microfone da Bandeirantes deles. Fagundes também curtindo. Alô, Rafael Jamão tá ligado. Alô, Roberto Kuller. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Agora o Neymar não atrapalharia hoje o Santos, não, né? Não, claro que não. Para mim ele tinha que estar em campo. Se ele estivesse em campo, talvez o Santos estivesse na frente, porque tecnicamente ele é muito superior aos outros. Ixi, Felipe Anderson agora, e Alan. A diferença do time do Palmeiras é essa, quer ver? Pois não. Mudança dupla no Palmeiras, Ulisses. Sai 18 Maurício, vem o 7, o Felipe Anderson. A outra troca, no mesmo setor, saiu 19 o Sousa, vem o 40 o Alan. Muito bem, e aí? Mudança. Tá aí o Maurício saindo para a entrada do Alan. E saindo também o Sousa para a entrada do camisa 7, que joga muito, hein? Ele mantém o Martínez ao lado do André. Ex do Santos, né? Ex-Santos. Ex-Santos, Felipe Anderson, base com o Muricy de técnico em 2010, 2011, né? As mudanças que a gente imaginava no Palmeiras, Alan já pegou na bola, Alan dominou, rolou pro Tigrinho, abriu o compasso, driblou, vai fazer o gol, bateu, defesaça do Brasão, a bola volta, Andrégas Pereira ganhou lance, vem pra rasgar novamente o time do Santos, tira dali, a bola volta no toque de bola aperta novamente o time Peixeiro com Zé Rafael, ele domina pro time do Santos, para ser jogando no campo de defesa, Zé Rafael, aperta sempre quem? Alan ganhou lance pro time do Palmeiras, ele é bom de bola demais, dominou, tentou bater pro gol, desviou, não foi embora. Pra mim houve desvio, parece que bateu no Alan também, mas acho que era escanteio pro Palmeiras, hein? Desvio claro, Ulisses, do Souza, por ali que tava marcando o Alan. Pôs fogo no jogo o garoto de 20 anos do Palmeiras, bem como fez na semifinal da Libertadores. Quando pegou na bola, subiu o volume do Allianz. Ela vai pra linha de fundo, o Brasão em tiro de meta. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. A bola volta no toque, ele para vem para tirar do bico novamente. Recolhe no campo de ataque. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já domina Zé Rafael, ele prende para o time do Santos, tenta o levantamento à frente, cochila, perde o lance, aperta na marcação, vem para o toque, ele para novamente o time do Palmeiras, já domina com Felipe Anderson. Ele prende para o time do Palmeiras, gira jogador meio de campo para Martínez recolhe, domina, vai pra finta, tenta o toque, gira, solta na direita, é pra Kelvin, domina pro time do Palmeiras, abre a jogada pra Alan, em frente ao banco de reservas do Palmeiras, ele domina Alan, ele vai pra finta em cima da marcação no primeiro, voltou novamente no toque de bola, recolhe pelo setor de direito do campo de ataque, já prende Alan, abriu pra Kelvin dominou, vai cruzar, bem no lance Zé Ivaldo tira e sai na moral jogando, se lançar é melhor ainda, caminhou com a bola em velocidade, recolheu, abriu bomba, jogada no meio do Lautaro Dias, entrou na grande área,
vem pra tirar o perigo, adianta demais, vem pra cortar Dali Gomes. É lateral esquerda, ataque pro time do Palmeiras bater. Em uma jogada em que os zagueiros, Eivaldo se lança ao ataque e agora tá sentindo, tá caído no gramado, mas ele passa pro Lautaro e o Lautaro parece errar o domínio da bola, dá tempo do Gomes chegar rasgando pela linha de lado, arremesso pro Peixe, no momento em que o Klaus tá parado ali ouvindo o jogador, o zagueiro santista, que segue caído no gramado do Allianz. Você ligado no Futebol Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Walter Vieira também tá ligado na Bandeirantes. Denis Fagundes, marca muito o Santos, hein, Prédio, hein, Quesada? Marca muito e faz um jogo de superação, mas um jogo de perigo também para o Palmeiras. Contra-ataques bons. Opa. O Vitor Hugo dominando o meio de campo, grande partida do Vitor Hugo. Esse erro do Lautaro foi um erro técnico, porque se ele ajeita a bola e consegue o domínio, seria mais um lance de perigo contra o Palmeiras. Dá-lhe bola no Lautaro, né? Agora, duas alterações bem executadas pelo técnico. O Maurício e o Sousa não estiveram bem, né? E o Alan, no primeiro lance, você narrou, quase complica a vida do Santos. É o futebol da Bandeirantes, domina Flaco Lopes dentro do toque de bola, recupera o time do Santos para ser jogando pelo setor de direito do campo de defesa, vem para o toque de bola Coutinho na intermediária, já ganha a jogada, Zé Rafael já volta no campo de defesa, ele arme para o toque de bola Coutinho de Alexis Duarte, ele recolhe para Brazão, Brazão já prende no meio de campo para Arão, Arão domina para o time do Santos para ser jogando pelo campo de defesa, você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, já domina do campo de retaguarda, levantamento vai ser feito à frente do comando de ataque, aperta na marcação, já desce novamente o time do Peixe, abertura do toque de bola de Mike vem pra tabela, recolhe a jogada Coutinho e Robinho dominou, girou pelo meio de campo, soltou pelo setor de esquerda pra Zé, recolhe Zé Rafael, enfiou na ponta esquerda, campo de ataque, domina o time do Santos, tenta descer Coutinho, vem cruzamento do Souza, cruza em cima da marcação, a bola volta pra Boreal, ele domina do campo de ataque, Barreal prende o lance, vai pra finta, cruzamento pra ninguém, exagera na dose agora. O capitão Zé Rafael põe pra fora, bola, tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. O Santos até tinha posse de bola no campo de ataque, mas o Zé Rafael na hora de fazer o cruzamento, bola muito forte para ninguém, direto pela linha de fundo, posse de bola para o Carlos Miguel. A bola já volta no toque de para o time do Santos. Corre novamente Zé Rafael, tentou o passe de bola, a bola volta para Gomes domina Zé Rafael, vem para travar, tenta tirar, a bola voltaria com o time do Palmeiras, mas insiste o time do Santos com um toque de bola com o time de Barreal, prendeu na esquerda, recolheu, levantou-se, cruzar na segunda trave, a bola bateu direto pro gol. Carlos Miguel em 2 tempos faz a defesa. E ele tinha sozinho pela direita o Robinho Júnior, preferiu bater direto pro gol, fácil para a defesa do goleiro palmeirense. E vem Alan dominou pro time do Palmeiras, Alan prendeu pro Palmeiras, abriu entrada na grande área, vai bater pro gol, bateu o Brasil! Defesaça, vem Palmeiras, um bombardeio, bateu pro gol, sobre o gol, o chute do Felipe Anderson vai embora. Brazão espetacular de uma jogadaça do Alan. O Alan encheu o pé na bola, que defesa do Brazão. Mais uma vez o Brazão caindo agora pro lado direito para operar mais uma grande defesa e manter o 0 no placar do Santos. Rafael Veiga, chamada por Abel Ferreira, daqui a pouco vem pro jogo. E o Zé Ivaldo, com muitas dores, pede atendimento médico, não sei se vai dar pro zagueiro santista. E aí, Pretzel Quesada, que jogo, gente! O que joga esse Brazão, gente? Tá me lembrando o Rodolfo Rodrigues, em grandes defesas do Brazão, com uma altura inferior ao Rodolfo Rodrigues, mas que tá jogando realmente, é impressionante. Agora, se ele vai colocar o Veiga, eu tiraria o Martínez e deixaria o Andrés Pereira, que faz um grande jogo como o primeiro homem de meio campo, né? Vitor Roque é que tá destoando. Será que ele vai tirar o Vitor Roque? O Vitor não tá bem. Agora é o seguinte, é fácil atacar o Santos, né, gente? Vamos concordar. Já é a 10ª vez que o Palmeiras chuta uma bola contra o gol do Brazão. Essa é a noite do Brazão. Se o Santos arrancar esse empate, o Brazão merece uma estátua na Vila Belmiro. Vou falar uma coisa pra vocês aqui. Muda. Essa é a noite do Brazão? Não. O campeonato é do Brazão. O campeonato inteirinho é do Brazão. Com a camisa do Santos. O Rossi do Flamengo tá bem também, né? Mas olha o time que tem o Flamengo, claro, hein? Mas eu tô falando da qualidade do goleiro. Olha quem saiu, ó. Tinha que sair mesmo, certinho, achei. Mudando o Santos, confirmando a troca, Ulisses. Sai o 32, o Emiliano Martínez, vem 23, Rafael Veiga, o herói da classificação contra a LDU. Acho que acerta, Andrés Pereira fica de primeiro homem, claro, fica com 2 meias ofensivos e 3 atacantes. Abre o time, né? Abre o time e vai pra cima. Eu gosto mais do Andrés próximo dos caras da frente.
Mas o jogo tá pedindo realmente que o Palmeiras se abra mais para atacar o Santos. É o futebol da Bandeirantes, vem para tirar, Brazão afasta o Ilharão, corta, tira o perigo dali. A bola já volta com o time do Palmeiras, sai jogando Alain. Ele prende pelo seu campo de defesa para você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Já recolhe no campo de defesa. Toca de bola novamente, aperta o time do Palmeiras para ser jogando em lateral. Vai mexer o time do Peixe. Já tem Tassiano e Caballero já ouvindo as instruções do técnico argentino. Vou te falar, se o Santos ganhar com o gol do Tassiano, o Santos não cai mais, velho. Não cai mais. Que é isso, Pretzel? Cansada. Mas é verdade, né? O Tassiano veio, inclusive num negócio bem esquisito, né? Porque ele foi vendido e depois foi comprado por um dinheirão pelo Santos, né? As coisas que acontecem no futebol. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado na Bandeirantes, vem comigo. Eu quero você comigo, José Ferreira da Silva, ligado na Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Igor Correia também está ligado na Bandeirantes, curtindo o som da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Aperta, ele domina para o time do Palmeiras, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda do campo de ataque, toque errado. É na volta contigo no campo de defesa com o time do Santos, desce o time Peixeiro. Lançamento bom, uma frente para Facundo, tentou o toque de bola contigo na intermediária, domina, recolhe Lautaro, tentou bater pro gol, pega o goleiro. Tranquilo, Carlos Miguel faz a defesa, liga para Andréas Pereira. Ele prende no campo de defesa para sair jogando para o time do Palmeiras. Arma a jogada pelo setor de esquerda para Veiga, que entrar há pouco no jogo. Veiga já domina no seu campo de retaguarda, vai tentar o levantamento, ganha lateral. Paralisado o jogo, marcado lateral novamente para o time do Santos bater. É lateral para o time do Santos, do time do Palmeiras bater. Me desculpem, lateral para o time do Palmeiras bater e ser jogando. Você ligado no microfone da Bandeirantes, é Bandeirantes com você. Já domina do toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer o time do Palmeiras. Vai mexer o Peixe. Isso, as duas mudanças acontecendo agora. Sai o camisa 19, Lautaro Dias, para a entrada do camisa 16, Tassiano. E sai também o Robinho Júnior, camisa 7, para a entrada do 17, Caballero. Não, desculpa, errou. Não, Robinho Júnior não podia ter saído. Porque o Robinho Júnior tem o drible, o Barreal não tem. Então eu deixaria o Robinho Júnior em campo também. Agora, o Caballero pouco utilizado pelo Vojvoda. O Kleber Xavier usava ele mais. Nada contra quem entrou, tá? O Tassiano, ok, o Caballero, mas tirar o Robinho Júnior, não. Aí não. E vem pro jogo o time do Santos, para foi soltou o Palmeiras, ganha a jogada pela esquerda. Felipe Anderson soltou para Veiga, Veiga cruzou em cima do Mike, o cruzamento. E o outro Caballero, é isso? Isso mesmo, Caballero com a 17 no lugar do Robinho Júnior, 7. Bora de consórcio Volkswagen, quem mais negócio ganha bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Palmeiras. Abertura na esquerda com Alain, ele dominou novamente, Alain cruzou, levantou na boca do gol, afasta a zaga do time do Peixe, vem para tirar o perigo, a bola volta para o toque de bola de Tassiano, mata no peito, tenta a finta em cima da marcação, Tassiano escapou, perdeu. A bola volta no caminho de ataque com o time do Palmeiras pelo setor de esquerda, campo de ataque, recolheu novamente Felipe Anderson, abriu pro Veiga, o árbitro deu falta de ataque do Veiga, que segurou a bola com a mão. Exatamente, o Klaus dá uma bronca ali no Veiga e toma uma bronca da torcida do Palmeiras. De fato, foi o lance na minha frente. Pareceu que o Veiga queria cavar uma bola parada para chutar no gol. Vou dizer pro seu negócio, hein? Que arbitragem do Klaus, hein, gente? Não foi nada, né? Tá certo o árbitro. Nada. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O tempo não para, Bandeirantes marca. 21 minutos de bola rolando, 21 minutos de bola rolando para você conferir. E vem Flaco, ganhou o lance, abriu no campo de ataque, entrou na cara do gol, vai fazer o gol, bateu o Vitor Roque. Gol! Do Palmeiras! Vitor Roque, ô Tigrinho, numa jogada que o Flaco Lopes ganhou na dividida, foi espetacular o Flaco Lopes, ele ganhou, ergueu a cabeça,
cruzou na medida pro Vitor Roque, ele domina desengonçado, a bola escapa um pouco, o Brazão sai para fechar o ângulo, ele bateu entre o Brazão e o canto direito, a bola morreu no fundo da rede. Vitor Roque, mais líder do que nunca do futebol do Brasil, o Palmeiras 1-0 pro Santos, pode dar meio gol pro Flaco Lopes, que ganhou a jogada. Gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Vitor Roque, que você proporciona à torcida do Palmeiras. Palmeiras 1, Santos 0. Nesse momento o Palmeiras abre 3 pontos, 3 vitórias do vice-líder Flamengo no futebol da Bandeirantes. O detalhe do gol é todo seu. Luiz Fabiani. Um batalhador, um lutador, um tigre. Esse é Vitor Roque, que recebe um passe do garçom Flaco Lopes em plenas condições. Viu na frente Gabriel Brazão, que faz uma tremenda partida. Ousado, não pensou duas vezes, deixou o goleiro do Santos para trás e com o gol vazio completa de perna esquerda. É o 11º gol do Vitor Roque na dupla com Flaco Lopes e é também a 3ª assistência do argentino nos últimos 15 jogos. A dupla infernal do mais líder do que nunca, Palmeiras, Ulisses Costa. E vem pro jogo o time do Peixe, domínio do câmbio-ataque, entrada na grande área. Tassiano tentou chegar, não chegou. E aí, Pretzel, e aí, Quesada, vocês falam já. Vitor Roque domina, recolhe a bola pelo comando de ataque. Tem Alan aberto, abriu pra Alan, levou pra linha de fundo, deu pra Vitor Roque dentro da grande área. Vem pra travar, vem pra tirar o Ilharão. Corta dali pro time do Peixe. Na Bandeirantes, a opinião dos comentaristas. Bandeirantes, alô Pretzel, alô Quesada. Eu já teria tirado o Vitor Roque, pra mim ele não vinha bem, mas decidiu o jogo. Esse é o centroavante, o Abel Ferreira sabe bem o que faz, o conhece, deixou ele em campo pra ele fazer o gol da vitória parcial no bolão do Flaco Lopes. Falha do Zé Ivaldo, e no kick da bola, perdeu no corpo, bola pro Vitor, gol do Palmeiras. É aquela história, a reposição do goleiro Brazão, que vem fazendo um grande jogo, né? Manda a bola lá pra frente, mas o time tem que estar bem organizado na defesa. Fux sobe de cabeça, bola vai pro Flaco na disputa com o Zé Ivaldo, péssimo Zé Ivaldo no lance, e aí o final da história você já narrou. Vitor Roque, Tigrinho, faz 1-0, que vitória histórica no jogo difícil do Palmeiras diante do Santos, Ulisses. Hoje Joacas, hein? Não vai fugir não, hein, Quesada? Só se o Pretzel for. Ele nunca vai, é antissocial. Nunca fiz na minha vida. Se o Pretzel não for, não vou. Não ele tem que acordar amanhã cedo, o Pretzel, para levar as crianças na escola, que é 50 metros da casa. As crianças já estão com 20 anos, pô. Na faculdade. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor do Brasil. 1-0 pro time do Palmeiras, você ligado na Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. 25 minutos de bola rolando, 25 de bola rolando para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. 32ª rodada. 32ª rodada, depois dessa mais 6 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras abre pontos importantes na frente do Flamengo, 3 pontos nesse momento. Palmeiras vence o jogo, 1 pro Palmeiras, Vitor Roque, 0 pro time do Santos. Para você ligado no microfone Bandeirantes, o Mano, Lalain Bertioga, grande Mano ligado no futebol da Bandeirantes. E aí, Cunha. O Palmeiras é líder com 68 pontos e esse gol também joga o Santos de volta para a zona do rebaixamento. O Peixe tem 33 pontos contra 34 do Vitória, 16º colocado na tabela. Vou dizer uma coisa para você. O Santos está jogando de igual para igual contra o time do Palmeiras, segurou, se defendeu, teve chance de gol, perdeu. O jogo é muito bom dos dois times, hein, Pretzel, bem Quesada. Com esse nível, eu acho que o Santos não cai, só que a tabela é muito dura, porque domingo tem o Flamengo no Rio, e o Flamengo tá vendo, o Felipe Luiz está estudando o jogo de hoje, né, para enfrentar esse Santos. E vai ter a volta do Neymar. Vai. E no primeiro turno, o Santos ganhou do Flamengo de 1-0 na Vila. Gol do Neymar. Gol do Neymar. Com todo respeito a você, Ulisses, e ao Xandão. Eu acho que com o Neymar é a única chance. É a única chance. Porque assim, o Santos está facilmente sendo atacado hoje. É que o Palmeiras não está numa noite com o pé certeiro, né? Agora o ataque precisa melhorar. E aí é o seguinte, quando fala de ataque, fala do Neymar, né? Gostem ou não?
O Mano em Bertioga ligado no microfone do Beberutis. Obrigado pela audiência, curtindo o sonsaço. Beberutis, torcedor. A bola vem pro toque de bola do time Peixe. Tenta descer do campo de retaguarda. A bola foi solta pelo campo de defesa para Arão. Arão domina pro time do Santos. Vem pra finta, tenta soltar a jogada para o comando. Perde o lance na dividida. Vem pro toque de bola Vitor Roque. Ganhou lateral pro time do Santos. Bater pelo setor de esquerda, campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima. É lateral pro time do Peixe bater. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser a mais premiada do Brasil. Se é assim, você pode confiar. Flaco Lopes, jogadaça dele. Soltou na direita do campo de ataque para Kelvin. Kelvin domina, ergueu a cabeça, bateu direto pro gol. Ela vai embora, Brazão toca na bola, põe para fora. Escanteio direita pro time do Palmeiras bater. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress, torcedor brasileiro. José Luiz em Washington, dos Estados Unidos, ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Ricardo Rossim, motorista também, o motoca, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Grande Ricardão, grande Mano na peixaria, tá lá em Bertioga, na linda Bertioga. Obrigado pelo carinho da sintonia. Se posiciona, escanteio para o time do Palmeiras, bater 1-0 para o time do Palmeiras, gol marcado pelo Vitor Roque. Escanteio para o time do Palmeiras, bater pela direita do campo de ataque, se posiciona para a cobrança. Levantamento do Andrés Pereira, o toque de cabeça do Gomes, vai para fora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Santos bater. Em bola parada do Andrés Pereira, que mirava as duas torres do ataque do Palmeiras, o Flaco Lopes e o Gustavo Gomes. Só que os dois subiram juntos, não direcionaram, ela sai em tiro de meta pro Brasão. Detalhe, o Souza tá fora do campo, porque tá com o joelho sangrando, lateral esquerdo do Santos. Eita, tomara que não seja nada, que é bom menino, hein, da Vila, hein? Esse menino criado nas categorias de base, bom esse menino, ele bom de bola. Se machucou naquela bola que tinha saído, que ele bate com o joelho na placa de publicidade. E do Mira tenta descer novamente o time do Santos para foi chute para o setor de esquerda, cruzamento na grande área. Carlos Miguel sai para pegar, diz que abre jogo duro, mas com o Tigre na obra tá tudo certo. 1-0 para o time do Palmeiras, gol marcado pelo Vitor Roque. O Santos tenta atacar bola nos braços de Carlos Miguel, que sai jogando. Motopeças de qualidade, a Nakata conte com desempenho, a confiança da marca líder em suspensão. Também em motopeças Nakata, pode contar. Se posiciona no Roleiser e Guilherme. Novamente o time do... Como é que é? Daqui a pouco, Guilherme e Roleiser na equipe do Santos. A bola volta pela direita do campo de ataque, tenta descer o time do Santos. Piquerez vem para pôr para fora, lateral pela direita, campo de ataque para o time do Peixe bater. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos. Já disputa pelo acesso, assine já. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. A bola volta no toque, para com o time do Peixe para ser jogando no campo de defesa. Recolhe contigo no campo de retaguarda. Ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e no instante. Domina, vem pro toque de bola, Arão pelo campo de defesa. Domina Ilharão pro time do Santos. O Ilharão prendeu pro time do Peixe. Ele liga a jogada no comando de ataque, vai pra finta, tenta arrancar novamente o time do Santos. Tentou ganhar no toque de bola, Mike inteligente, sai jogando. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5 mil na contemplação para adquirir um novo Terra. Simule em consórcio vw.com.br. Consulte condições. Flaco Lopes dominou pro time do Palmeiras, ninguém marcou, ele vai bater pro gol, bateu o Brasão, defendeu. Vem para tirar Tassiano pro time do Peixe. A bola volta para Gomes. Gomes domina pelo setor de esquerda. Campo de ataque deu para Piquerez. Piquerez recomeça no campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta no toque, levando contigo no campo de defesa. Recolhe novamente o time do Palmeiras para ser jogando. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser a mais premiada do Brasil. Se assim você pode confiar. Já domina do campo de defesa para ser pro jogo. Recolhe novamente no campo de retaguarda, aperta da marcação, tenta descer o time do Palmeiras para ser jogando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola foi solta dentro da grande área do Palmeiras. Carlos Miguel sai para pegar. Tentava enfiada ali o Zé Ivaldo, mas a bola foi direto e fácil para o goleiro do Palmeiras, que caiu para fazer a defesa. É o futebol da Bandeirantes. A bola volta no toque de bola contigo novamente. Recolhe no campo de retaguarda. O Reinaldo Gomes está lá ligado na Dega Moraes. Está curtindo toda a rapaziada. Topolândia, em São Sebastião. Obrigado pelo carinho da sintonia. Grande Reinaldo, um forte abraço para você. Obrigado pela audiência. Do meio do campo de retaguarda para ser jogando no tempo do toque de bola. O time do Santos ganhou. Zé Rafael ganhou, soltou na grande área. A bola tocada no desvio.
passa pelo Carlos Miguel e vai embora. Escanteio Peixe, o Peixe cresce no jogo. Numa saída errada do Palmeiras, quem avança e tenta a jogada é o Zé Rafael. Ela toca no pé esquerdo do Gustavo Gomes, se perde pela linha de fundo, tem escanteio Peixe, Barreal na cobrança. Diz que obra, jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. Escanteio pro time do Peixe, bater Santos, quer o gol de empate, 1-0 pro time do Palmeiras. Você ligado no microfone da Bandeirantes, vem pra cima o time do Peixe, se posiciona pra cobrança de escanteio, o time do Santos, escanteio pro Santos bater, levantamento bem na grande área, o toque de cabeça vem pra tirar de qualquer maneira, Flaco. Ela volta pra Alain domina, tentou levantar a frente no comando de ataque, para a volta com Kelvin domina, vem Tassiano em cima da marcação, ganha a bola pro time do Peixe, liga a jogada pelo setor de esquerda pra Souza, que lindo tapa pro Zé, girou na grande área, Gomes, implacável, tira, a bola volta para Tassiano, domina pro time do Peixe, gira a jogada, entrada na grande área, vem Santos, tentou bater pro gol, bola travada, recolheu novamente Piquerez, domina pro time do Santos, para ser jogando o time do Palmeiras no campo de defesa, levantamento à frente, Tigrinho na finta, tentou evitar, saída, evitou, ganhou na esquerda, vem Palmeiras, entrou, tá na grande área, recolheu, tentou cruzar pro Flaco, errado. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua, amortecedor da HG Nakata. Pode contar, torcedor brasileiro. 33 jogados, 33, que jogo. Obrigado, Santos, obrigado, Palmeiras, pelo jogo que vocês estão proporcionando. Que bonito, Pretzel, que bonito, Quesada. O jogo tá aberto, o Santos vem pra cima, o Palmeiras visivelmente cansou com alguns jogadores. Flaco Lopes exausto, Vitor Roque correndo muito também. Agora, Quesada e Ulisses, o Vitor Roque melhorar a parte técnica dele com 23. E vem Palmeiras, Vitor Roque ganhou a grande área, tocou por cobertura, vai ser golaço. Lindo, 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 lindo. De Vitor Roque, o Tigrinho! Ele ganhou na esquerda, campo de ataque, alta velocidade, ergueu a cabeça depois do passe no meio, saiu o brasão para fechar o ângulo perfeito, mas ele, Tigrinho, deu um toque sutil por sobre o goleiro do Santos. A bola lentamente atravessa a pequena área e lentamente ela vai e bate na bochecha, ela dá na bochecha esquerda da rede, morre no fundo do gol. Vitor Roque para o Verdão. Palmeiras 2, Santos 0. Com emoção maior do futebol, essa emoção, Vitor Roque, que você proporciona a torcida do Palmeiras, um lindo gol. VAR analisando possível impedimento de Vitor Roque. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Fabiane. E é gol de time campeão, porque o Vitor Roque se aproveita de um Santos que tenta propor, mas estava exposto, dá espaços. Esse encontrado pelo Veiga, que lança o Tigrinho cara a cara com o brasão, e num toque de canhota, uma cavadinha, amplia o placar para o Alviverde. O placar do Allianz Parque confirma para a festa da torcida. Não impedimento, gol legal, 2-0 Palmeiras. E aí, Pretzel, e aí, Quesada? Assim que tu me chamou, eu falei, se o Vitor Roque melhorar a questão técnica dele, com 22, 23 anos, ele vai ser um baita atacante. Ele já é bom. E aí, logo tu narra o gol numa jogada técnica brilhante. Que passe do Veiga para a conclusão do Vitor Roque, 2-0, verdade. E fica aprovado uma coisa. Mesmo que o jogador não esteja na noite mais inspirada, não dá para tirar o Vitor Roque do time e o Flaco também. Porque eles precisam de pouco tempo para decidir o jogo. E o Vitor Roque fez um gol, mas que coisa maravilhosa, que categoria, hein? Gol de atacante de time campeão, Ulisses Costa. E vem pro jogo, domina o time do Santos, cruzamento na grande área, Fulques vem pra pôr para a linha de fundo, mas Bandeira tá marcando impedimento, hein? Tá marcando, na verdade, que a bola saiu no cruzamento do Souza, lance similar àquele do primeiro tempo, ele não consegue evitar a saída da bola, tiro de meta para o Alviverde. O Santos aproveitou a comemoração e a confirmação do gol para trocar. Sai um argentino, entra outro. Barreal com a 22 vai embora, entra o 32, Roleiser. E muda também a formação tática. Sai o Mike, lateral direito, camisa 2, para a entrada do 11, Guilherme.
Na Bandeirantes, quem fala? Vocês, Pretzel, Quesada, na Bandeirantes. Pode falar, conta pra gente, diz, conversa. Agora Explica. 3-5-2 agora, essa mudança. O Arão vira zagueiro, junto com o Duarte e com o Zé Ivaldo. Aí na ala direita tem que ver quem é que vai ser o ala direito, pelo menos... Cabadeiro. Cabadeiro na direita e na esquerda o Souza normal. E você vai pra cima, com um jogador de marcação no meio e todo mundo pra frente pra tentar diminuir o placar. Agora é na raça, menos na tática, mais na raça. Abre o time, reza pra não tomar o terceiro e tenta aquilo que aos nossos olhos parece impossível, né? Que é tentar buscar ao menos um empate nessa noite no Allianz Parque. Enfim, derrota já esperada do Santos, né? Um time lutador, deu muito sangue, mas ainda desorganizado na defesa, né? Muito fácil, repito, atacar esse time do Santos. Tem um goleiro sensacional que é o Brazão. Espetacular. A defesa estava até bem, mas o Palmeiras tem jogadores diferenciados. E vem Peixe, domina no campo de ataque, o time do Santos, bola foi solta na boca do gol. Gol do Santos está anulado. Ela bate nos duas traves, volta, porque tinha impedimento marcado já. Impedimento do Vitor Hugo, ele que tentava a jogada na sequência. Na verdade, o árbitro está dando o impedimento do Tassiano na primeira jogada. O lançamento acontece ali, buscando o jogador santista, ele bate pro gol, a bola toca nas duas traves, mas já não estava valendo. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, já disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante, pois não. 41.167 torcedores do Palmeiras acompanharam o jogo no Allianz Parque com uma renda de R$ 2.733.570. É o futebol da Bandeirantes para você, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta no toque, ele para tenta descer o time do Santos, levantamento errado, a bola volta pro toque, ele bola Coutinho. Veiga dominou, bateu pro gol. Depois do passe do Tigrinho, ela sobe demais, vai embora para a linha de fundo em tiro de meta, novamente desviou. Para a equipe do Santos, não desviou, então escanteio. Escanteio para o Palmeiras bater pelo lado direito do campo de ataque. E quem vai se direcionando para a marca é o Andréas Pereira. Sempre ele, cobrador de escanteios e faltas do Alviverde. Toda a artilharia de Abel Ferreira na grande área. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir no novo Terra. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. 39 minutos, vamos chegando já, 40 de bola, rolando 2-0 para o time do Palmeiras. Escanteio para o time do Palmeiras, bater pela direita, Andréas Pereira vem para a cobrança. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Andréas Pereira pela direita, partiu o chuveiro na grande área, tentou o toque de cabeça novamente, bola volta com o time do Santos. Já desce no campo de defesa, apertou, ganhou Vitor Roque, mas o árbitro para. Marcou a falta para a equipe do Santos bater no campo de defesa. Vai mexer o Palmeiras. Vai mexer o Palmeiras, Ulisses. Na lateral direita, sai o 12. O Kelvin para a entrada do 4, o argentino Jai. Tem mais uma. Isso, perdão. Tava olhando aqui. A beira do campo agora está se posicionando para entrar o 17, o Facundo Torres. Na vaga do 9, o Vitor Roque, o Tigrinho. Vai ser aplaudido, né? Ovacionado. E entrou o filho do Abel, o Facundo Torres. Preto e Quesada. E é mesmo, porque jogador de 10 milhões de dólares, né? Mas até agora nada. Não disse que veio. Agora o Kelvin foi muito bem, né? Ele é que rouba essa bola. Foi ele que roubou a bola aí. A construção do jogo com o Veiga, dando esse passe açucarado pro Vitor Roque fazer. O banco do Palmeiras está muito interessante, muito interessante. O Jai é mais lateral e o Kelvin é mais ala atacante. Pudesse juntar Ulisses. Pois não. O Santos também troca, tá? Sai o camisa meia dúzia, Zé Rafael, para a entrada de João Schmidt com a 5. E aí, Pretzel Quesada? O Rafael tava cansado e com amarelo, né? Então não aguentou. Mas jogou, hein? Fez um bom primeiro tempo. Segundo, caiu muito de produção. Agora não se ofendam, tá? Com o que eu vou dizer. Não é mais o Zé Rafael do Palmeiras. Porque se fosse, Ulisses, vamos combinar, o professor português não teria liberado. Teve uma lesão grave de quadril, né? Também, né? Pra você ligado no microfone, Bandeirantes vem pro jogo, o time do Palmeiras, levantamento vem. É pra Flaco Lopes, Brazão não saiu, Frato Lopes dominou, entrou, Flaco Lopes bateu pro gol! Desvia no zagueiro, dá na bochecha pro lado de fora da rede.
Era o Alexis Duarte na jogada, ele se joga na frente do Flaco Lopes. Agora quem dormiu no ponto pela primeira vez no jogo foi o Brazão, porque ele ameaçou que ia sair. E quando ele se tocou, o Flaco Lopes estava cara a cara com ele, tentou a cavadinha o argentino. Tá cheio de moral, convocado pelo Scaloni. A seleção se posiciona porque vem escanteio. Andréas da bola. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Escanteio para o time do Palmeiras, bater pela direita do campo de ataque, escanteio para o time do Palmeiras cobrar. Vem levantamento para dentro da grande área, escanteio batido, levantamento no boca do gol, tentou o toque de cabeça, afasta a zaga do time do Peixe. Alan vem para brigar novamente, tenta Alan ganhar a jogada, para a volta com o time do Santos, domínio do campo de defesa, apertou na marcação, toca na bola. O jogador do Peixe põe pra fora, escanteio pro time do Santo Palmeiras bater na esquerda. Elétrico Palmeiras, com o Alan e o Flaco Lopes pressionando o Roleiser. Começou a driblar o argentino, quando viu tava driblando pra trás, mandou pra linha de fundo em escanteio. Pra você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de ataque, escanteio. Escanteio novamente para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda do campo de ataque. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Escanteio. Andréas Pereira bateu fechado no boca do gol. Brazão do Suco tira para a volta para Giai. Giai domina, bateu pro gol. Passa a direita, vai embora para a linha de fundo. E ela tirou tinta da trave, uma batida rasante do Giai. O Brazão tentou no golpe de vista, já tinha saído do alcance do goleiro do Peixe, ela vai pra fora, tiro de meta já cobrado. E aí, Pretzel, e aí, Quesada, que jogo, hein, gente? Jogaço, mas a vitória encaminhada pro Palmeiras. O Santos fez um bom jogo pra sua realidade, mas aí o Palmeiras com jogadores do ponto de vista individuais melhores que os jogadores do Santos e decisivos, isso pesa. E vem pro jogo, domina o time do Peixe, entrada na grande área, batida pro gol do Roleiser em cima da marcação. Vem pra tirar o goleirão, afasta Carlos Miguel, vem Peixe, domina do campo de ataque, lançamento na grande área pra Guilherme. Guilherme esperou a bola, não chega, para volta pra Alain. Alain corre demais se ninguém marcar e se inverter do outro lado tem o Felipe Anderson. Dominou, Alain, prendeu, ergueu a cabeça, levou, bateu pro gol, na trave! A bomba do Alain, ele é demais, esse menino, ele é demais, esse menino dá na trave direita do Brasil, goleirão do Peixe, que paulada do Alain, quase um golaço, outro golaço aqui no Allianz Parque, que coisa! E ele é um motorzinho, entrou aberto pelo lado, a canhota que é a boa, só que faltou os zagueiros do Santos saberem disso, porque ele teve espaço para trazer pro meio, bateu o Brazão, nada poderia fazer, quem fez foi a trave, quem pediu que seria o terceiro gol palestrino. Vamos a 49 de segundo tempo, mais 4, Ulisses Costa. Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Lima, Pedro Paulo tá ligado no microfone Bandeirantes. Alô, rapaziada, Zé, tudo, rapaziada, curtiram o som da Bandeirantes. Obrigado, Pedro Paulo, forte abraço pro Zé do Facão. Ô Zé do Facão, número do campo de defesa, novamente, recorde do campo de ataque, aperta o time do Santos, tenta descer, Guilherme de cabeça, cabeceou, põe pra fora. Tá parado o jogo, tá marcado novamente, tiro de meta pra equipe do Palmeiras, bater tiro de meta pro time do Palmeiras, cobrar. Pretzel, Quesada, vocês dois, demais o jogo, demais o jogo. E a grande vitória do Palmeiras. Palmeiras abre vantagem sobre o Flamengo, coloca pressão, mas o domingo é de dois grandes jogos, hein? 6h30 Flamengo e Santos e 8h30 o Mirassol não perdeu em casa ainda no Campeonato Brasileiro, Mirassol e Palmeiras. Esse paradas... virou o jogo do campeonato, né? Sim. Mirassol perdeu hoje pro Flu. E Santos e Flamengo de alguma maneira também. O Neymar joga esse jogo, né? Então o Santos de alguma maneira pode se ajudar e pode atrapalhar o Flamengo e indiretamente ajudar o Palmeiras na briga também. Eu acho que o Vojvoda tem que seguir mais uns 2 anos no Santos, porque se deixar o homem trabalhar, né, eu acho que o Santos tem jeito. O duro é tentar acertar o time nessa situação tão complicada contra o rebaixamento. Aí é muito complicado. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O Santos perdeu já aqui pro Palmeiras. Tudo bem. O que não poderia ter acontecido com o Santos é perder pro Vitória em casa por 1-0 e empatar com Fortaleza. Isso. Esse foi o maior problema do Santos. Concorda? É lógico que agora vai ter que vencer. Tinha que vencer o Palmeiras hoje. Foi difícil. Tá normal. Vai ter que vencer o Flamengo. Difícil. Depois tem o Palmeiras. Depois tem o Mirassol. É muito complicado você. Porque você entrar. Eu vou falar um negócio pra vocês aqui. Fala. E marca aí que eu tô falando. Sem não Santos e Flamengo, hein? O Neymar voltando, hein? Esse jogo aí o Santos pode beliscar ponto, viu?
mas depois... Mesmo sendo no Maracanã. Mas depois porque o Flamengo ele vai jogar secando o Palmeiras, né? Porque o jogo do Palmeiras é difícil, hein? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser jogando, recolhe para o setor de esquerda, aperta na marcação novamente e tenta arrancar. Domínio o time do Santos, 2-0 para o time do Palmeiras, 2-0 para o time do Verde. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Já recolhe no campo de defesa para ser jogando novamente, curtindo no setor intermediário, aperta na marcação. Domínio para o seu campo de defesa para ser para o jogo, prende a jogada, curtindo no setor intermediário. Tenta o toque de parar novamente o time do Peixe. O Ilharão domina 2-0 para o time do Palmeiras, 2 gols de Vitor Roque. Ele domina do campo de defesa, vem para o toque, ele para cruzamento, vem para dentro da grande área, no alto, Carlos Miguel sai para pegar. Quantos gols o Vitor Roque tem no Campeonato Brasileiro, gente? Vocês sabem, hein? Ó, eu trago a informação, nessa sequência dele com o Flaco Lopes, são 12 gols marcados, isso considerando só os jogos com a dupla em campo. No Campeonato Brasileiro, são 15 gols anotados, considerando os 2 desta noite. Olha, e mais só 3 assistências. Hein? Impressionante, hein, o Vitor Roque. Chegando aí a um número expressivo de gols. Ele é o segundo maior, terceiro, né? Tem o Arrascaeta com 17 e o Caio Jorge com 17. O Vitor Roque tem 15, aí vem o Veguete com 14 e o Pedro do Flamengo com 12. Mas olha só o Vitor Roque, hein? Brigando pela artilharia do campeonato com a Arrascaeta e o Caio Jorge, com os times que estão logo atrás do time do Palmeiras, que é Flamengo e Cruzeiro. Ergue o braço o árbitro. E quando a bola para, o Palmeiras é líder isoladíssimo do Campeonato Brasileiro, abre 3 pontos diante do time do Flamengo. Palmeiras 2-0. Na Bandeirantes, 2 gols de Vitor Roque. Quando termina o jogo na Bandeirantes, vem aí ele com o apito final. Alô, Ricardo Capriotti, aqui deu Palmeiras, líder. Segue o líder, Capri. É isso aí, Ulisses. Grande vitória do Verdão. Grande vitória do Palmeiras. Líder isolado absoluto. O Verdão venceu 2-0. E é hora da reportagem Bandeirantes. É hora do trabalho dos repórteres Bandeirantes, de olho em tudo que acontece no campo de jogo. Fala, Everton Ramos. Diz aí, Luiz Fabiani. Claro, Capri, muita festa pelo lado da torcida do Palmeiras, comemorando que agora a equipe mais do que nunca é líder isolada do Campeonato Brasileiro, 3 pontos de vantagem em relação ao vice-líder, o Flamengo. Foco, claro, na próxima rodada, jogo duro contra o Mirassol no interior paulista. A Rádio Bandeirantes estará por lá para acompanhar. Trabalho complicado para a equipe alviverde, mas por enquanto só festa pelo lado do Palmeiras, que segue como líder isolado do Campeonato Brasileiro. Pelo lado santista não tem festa e nem torcida, mas tem lamentação dos jogadores no gramado ainda do Allianz Parque. O Santos, Juan Pablo Vojvoda, muda, né? 6 jogadores mudando ali no time titular, mas ainda assim não consegue evitar o 4º jogo sem vitória do Peixe nessa luta. Vai terminar a rodada 32 na zona de rebaixamento. Santos, que tem desfalque, o Mike, que retornou hoje, tomou o 3º cartão amarelo, não viaja ao Rio de Janeiro, mas a esperança do torcedor está nele. Neymar, que deve se juntar à delegação santista amanhã na capital paulista, de onde o Peixe parte para enfrentar o Flamengo domingo, 6h30, duelo duríssimo no Maracanã. Meu Deus, que sequência do Santos, hein? Tá louco, que sequência. Muito preocupante esse momento do Santos. Mas vamos lá, né? Vamos ver. Daqui a pouquinho o Pedro Cohen vai atualizar a classificação do Campeonato Brasileiro. Agora às 11h25 antes do apito final. Vamos escolher o melhor em campo. O craque Estrela Bet Bandeirantes de Palmeiras 2, Santos 0. Vamos lá, Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante.
E aí, Pretzel, quem foi o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirante? Olha, o Vitor Roque fez 2 gols, decidiu o jogo, mas se não fosse o Brazão, teria sido 5. Sem exagero, né? Brazão, pra mim, o melhor em campo. E aí, Quesada? Ah, chefe, tô numa dúvida, viu? O que o Brazão fez hoje? Eu anotei aqui, o Brazão fez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defesas. 7. Mas não é defesa, são 7 defesas. Se não fosse ele, tinha sido uns 4, 5, realmente. Agora, o Vitor Roque fez os 2 gols da vitória, né? Então, o que? A gente valoriza quem fez o gol ou quem fez as defesas, né? Eu vou de Brazão também, mas com essa menção honrosa, né? Porque esses 2 gols do Vitor deixam o Palmeiras ainda mais perto do título do Campeonato Brasileiro. Então, Brazão, se não fosse ele, o Santos teria tomado uma grande goleada nesta noite pelo Campeonato Brasileiro. Jogou demais o Brazão. E olha, tem que deixar longe do título o cara que fez os 2 gols da vitória do Palmeiras. Mostra como o Brazão jogou bola, não é? Mostra como ele defendeu tudo, mas não deu pro Santos. E merece... Desculpa, Capri. E merece uma chance, sim, na seleção do Brasil, como disse o Ulisses Costa, sem exagero nenhum. Porque é no time que está desorganizado que a gente vê o tamanho do goleiro, entendeu? É no time desorganizado. Quando o time é bom, não que a gente vai desconsiderar o goleiro, mas é no time que está desorganizado. Olha só, gente, hoje o Palmeiras chutou... Quantas vezes contra o gol do Brazão? É só ver a estatística aí. Acho que foram 30 finalizações do Palmeiras, 30. Se eu não estou enganado. Não, você está certo. E 14 no gol. Ou seja, metade no gol. E dessa metade no gol, não foram todas as bolas pro Brazão, né? Teve bola na trave, né, Pretzel? Teve, enfim, o Gomes tentando uma hora lá e alguém afastando. O Zé Ivaldo afastando o chute do Flaco, não é? Mas acho que o coro Brazão é seleção não seria algo fora da casinha. O que o Brazão tem feito no Santos realmente, como o João Paulo fez também há não muito tempo, e terminou 2 campeonatos paulistas como o melhor goleiro do Campeonato Paulista, porque desde aquele momento o Santos é um time muito desorganizado defensivamente falando. Muito bom, vamos falar mais da atuação brilhante do Brazão, da grande atuação do Tigrinho. Tigrinho. 2 gols. E vai avançando aí o grande Tigrinho, o Vitor Roque. E da vitória do Verdão. No melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, que vem aí o apito final. Então não saiam daí. Vamos juntos para falar da vitória do Verdão, do líder Palmeiras. E do agora muito preocupado Santos, que está lá afundado na zona do rebaixamento. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre na escalação, a obra dá certo. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. E vem Flaco, ganhou o lance, abriu no campo de ataque, entrou na cara do gol, vai fazer o gol, bateu o Vitor Roque! Gol!
Roque, ô Tigrinho, numa jogada que o Flaco Lopes ganhou na dividida, foi espetacular o Flaco Lopes, ele ganhou, ergueu a cabeça, cruzou na medida pro Vitor Roque, ele domina desengonçado, a bola escapa um pouco, o Brazão sai para fechar o ângulo, ele bateu entre o Brazão e o canto direito, a bola morreu no fundo da rede. Vitor Roque, mais líder do que nunca do futebol do Brasil, o Palmeiras 1-0 pro Santos, pode dar, pode ter, Palmeiras, Vitor Roque ganhou a grande área, tocou por cobertura, vai ser golaço, lindo, de Vitor Roque, o Tigrinho! Ele ganhou na esquerda, campo de ataque, alta velocidade, ergueu a cabeça depois do passe no meio, saiu o Brazão para fechar o ângulo perfeito, mas ele, Tigrinho, deu um toque sutil por sobre o goleiro do Santos, a bola lentamente atravessa a pequena área e lentamente ela vai e bate na bochecha, ela dá na bochecha esquerda da rede, morre no fundo do gol, Vitor Roque para o Verdão, Palmeiras 2, Santos 0, com emoção maior do futebol, e essa emoção, Vitor Roque, que você proporciona a torcida do Palmeiras, um lindo gol, VAR analisando possível impedimento de Vitor Aí, Ulisses Costa, e os 2 gols da vitória palmeirense sobre o Santos, 2-0, o Verdão mais líder do que nunca, grande vitória palmeirense, agora no apito final, tudo dessa vitória do Verdão. Vamos ouvir os treinadores, jogadores e, claro, também a dupla de comentaristas bandeirantes Alexandre Pretzel e Leandro Quesada. Mas antes dos dois, eu quero ouvir aqui a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro, porque 3 jogos fecharam essa 32ª rodada e o Pedro Cohen vai detalhar agora pra gente. Vamos lá, Pedro, antes de ouvirmos o Quesada e o Pretzel, você fala, vai, Pedro! Vamos lá, Capri, com certeza, a rodada de hoje começou às 7h30, os jogos de hoje, né? Fluminense venceu o Mirassol por 1-0 no Maracanã. Às 8 horas, no Castelão, clássico do Ceará. Ceará e Fortaleza jogaram, o Fortaleza chegou a sair na frente, um gol de Barreiro aos 36 minutos do primeiro tempo, mas Pedro Raul já nos acréscimos do segundo tempo empatou tudo igual por lá, 1-1. E agora 2-0 para o Palmeiras em cima do Santos. Vamos dar uma passada rápida pela tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é mais líder do que nunca, 68 pontos contra 65 do vice-líder Flamengo. O Cruzeiro é o terceiro colocado, tem 63 e fechando o G4, o Mirassol, que perdeu hoje, tem 56 pontos. O Bahia é o quinto com 52, seguido pelo Botafogo, 51 pontos na sexta colocação. O Fluminense é o sétimo com 50, o São Paulo tem 45 na oitava colocação. O Vasco tem 42, mesma pontuação do Corinthians. O Vasco é o nono, o Corinthians é o 10º colocado. O Atlético Mineiro abre a segunda parte da tabela, 11º com 40 pontos. O Bragantino tem 39 na 12ª, o Ceará, que empatou hoje, é o 13º com 39 e o Grêmio é o 14º com 39 pontos. O Internacional tem 36 na 15ª e o Vitória é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem 34 pontos. O Santos, com o 0-0, até estava saindo da zona, mas com a vitória do Palmeiras, volta para ela, tem 33 pontos na 17ª posição. O Juventude tem 29 na 18ª colocação, o Fortaleza também tem 29 pontos na 19ª e na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Sport Recife. Sport que anunciou hoje que o atacante Derek Lacerda não faz mais parte dos planos do clube, foi afastado por episódios de indisciplina, não é a primeira vez, então o Sport afasta o jogador e ele não está mais nos planos do clube para essa temporada, Capri. Muito bom, aí o Pedro Cohen trazendo informações da classificação do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras, além dos 3 pontos que abre de vantagem para o Palmeiras, ainda tem 2 vitórias a mais que o Palmeiras, que o Flamengo, perdão, 2 vitórias a mais que o Flamengo, 3 pontos de vantagem. Olha, foi muito importante essa vitória do Palmeiras hoje. Dá um passo gigante
para conquistar o Campeonato Brasileiro. Claro, tem ainda 6 rodadas pela frente, os times ainda vão se enfrentar aí, vão duelar até a última rodada, mas com 2 vitórias a mais e 3 pontos de vantagem, olha, Palmeiras dá um passo realmente gigante para ficar com o título brasileiro. Vamos lá, vamos ver. Atenção, hein? E os 2 times voltam a se enfrentar no outro final de semana, sem ser esse agora. Palmeiras e Santos voltam a jogar, sem ser esse final de semana agora, no outro lá na Vila Belmiro. Vamos lá então, agora ouvir Alexandre Pretzel e Leandro Chiesado explicando aqui como foi essa vitória do Verdão e o muito bom jogo do Allianz Parque. Vamos lá, rapaziada. Estávamos debatendo aqui porque o Santos não fez um jogo ruim, não, para a realidade do Santos. Só que o Palmeiras é muito intenso, né? O Palmeiras é avassalador quando ele acelera demais o jogo. E aí você troca 3, 4 jogadores, o ritmo não diminui e a qualidade continua num nível alto, né? Então, para a realidade do Santos, foi um bom jogo do Santos. Para a realidade do Palmeiras, uma vitória lógica por tudo que a gente já esperava com a atuação do Brasão, evitando, é claro, um placar ainda mais elástico que essa vitória de 2-0. Então, acho que deu a lógica. O Palmeiras fez um primeiro tempo razoável, não fez um grande primeiro tempo. O Flaco Lopes, para mim, foi o melhor jogador da primeira etapa. O Zé Ivaldo salvou um gol em cima da linha. O Santos teve 2, 3 contra-ataques, 2 boas jogadas do Vitor Hugo, um contra-ataque puxado pelo Lautaro Dias. Mas o Palmeiras pressionou, estou revendo os lances, é uma defesa difícil do Brasão no chão, né? O Flaco Lopes já tinha feito pelo menos 2 boas finalizações, mais uma agora, quando eu estou vendo aqui o Brasão defende. E aí, no intervalo, o Palmeiras volta com a mesma formação. Depois que ele põe o Felipe Anderson e o Alan aos 10 minutos. E aí começa realmente a haver uma mudança no ritmo do jogo, porque tu tira 2 jogadores cansados e com nível técnico razoável no primeiro tempo, para colocar 2 descansados que aumentaram o nível. E logo depois, a mudança que para mim definiu o jogo. A saída do Martínez, que estava sem função, porque o Santos deu uma recuada, e a entrada do Veiga, com o Andrés Pereira, que fez grande jogo como primeiro homem do meio-campo. E aí o Veiga, como armador, praticamente encaminhou a vantagem no setor, na qualidade e também na técnica, dando o passe para o Vitor Roque fazer o segundo gol. E no primeiro gol, a vitória pessoal do Flaco Lopes sobre o Zé Ivaldo, dando para o Vitor Roque fazer o primeiro gol. Eu, sinceramente, Capri Queçado, já tinha falado sobre isso, teria tirado o Vitor Roque, mas eu não sou técnico, porque o Vitor Roque não vinha bem, não estava acertando muito, mas ele vai e decide o jogo com 2 gols, um aos 21, outro aos 34. O Santos lutou, batalhou, poderia ter feito um gol, acho que 2-1, talvez 3-1 fosse um placar mais correto, contando, é claro, com a eficiência dos atacantes, mas deu a lógica. Palmeiras cada vez mais perto do título brasileiro e o Santos, com esse time e com esse nível de atuação de hoje, eu ainda acho que o Santos não cai, apesar da tabela dura, da tabela difícil que o Santos terá pela frente, Queçada. Hoje, Pretzel e Capri, o Santos se esforçou bastante. Ninguém pode dizer que o Santos não se esforçou, né? Correu do primeiro ao último instante, mostrou muita garra. Só que aquela história, por falar em correr, correu muito, né, atrás da bola também. Você vê aí o tempo de jogo em que o Palmeiras passou com a posse de bola e o que restou para a equipe do Santos. Isso mostra muito também, não é? Quando você vê um time mais cansado, a gente tinha comentado isso, né, Pretzel? O Palmeiras chegou a ter, em um determinado momento do jogo, quase 65% de posse de bola. Quando você tem mais a posse de bola, o que acontece? Você faz o adversário correr atrás dela, né? Por isso que o Santos também cansou no segundo tempo, né? A gente viu aí figuras que já não estavam se aguentando em campo, como o próprio Zé Rafael, o Lautaro, o próprio Mike, né? Zé Rafael, Mike, principalmente pela questão da idade. E aí, quando você olha para banco, você vê o que um técnico tem à disposição, que é o Abel, para tentar mudar alguma coisa, e o que o outro não tem. E vamos concordar aqui que o Santos não tem, né? O Santos já tem dificuldade para montar um 11 titular. Imagine para conseguir olhar para o banco e tentar tirar alguma coisa que possa fazer a diferença. Colocou o Roleiser, que está perdendo espaço aos poucos. O Guilherme, que é uma grande interrogação, né? Porque ele continua sendo o artilheiro do time, mas também não é o cara que tem aquela esperança da torcida que vá fazer alguma coisa de diferente. Schmidt, que já arrancou suspiros no ano passado do Neymar, perdeu aí aos poucos a condição de titular.
E os caras que entraram, né, com todo o respeito, o Cabadir é um cara de velocidade, mas não vira e fazer nada. E o Tassiano, que também é uma outra grande interrogação, né? Um cara que custou... Não dá, esse não dá, né? Esse vai parar onde no ano que vem, que você estava falando em off aqui pra gente? Se o Inter cair, ele vai jogar no Inter. Mas, pode escrever. Não, e a grana que o 31 milhões. O preço. 31 milhões de reais. Que é isso? Porque foi a dívida com o Jean Lucas do Bahia e mais um valor ainda. Pô, e aí você perde o Jean Lucas, né? O Jean Lucas. Que ele vendeu o Jean Lucas então, e veio o Tassiano. É isso. Então é difícil jogar com o Palmeiras. E olha, hoje o Palmeiras não estava assim com o pé mais certeiro, hein? Né? Teve outros jogos que o Palmeiras acertou melhor o pé. Para sorte do Santos, que o pé não estava tão bom. Mas no momento em que o pé esteve bem, marcou esses 2 gols com o Vitor Roque. Eu não teria tirado o Vitor Roque, ok, né? Ficou e deu certo. Teve bola na trave, mas teve a figura do Brazão. Se não fosse o Brazão, você que está ligando o rádio agora, né, Capri? Se não fosse o Brazão, sem exagero nenhum da nossa parte, poderia ter sido 3, 4, até 5-0 para a equipe do Palmeiras. Por um lado, a gente aplaude o Brazão, né? Por quê? Porque ele salvou o time. Por outro, a gente cria uma grande dúvida em relação ao comportamento defensivo do Santos. Um time que sofreu 14 finalizações no gol. Então, o Vojvoda precisa acertar essa parada. Que vai pegar o Flamengo domingo. Se o Flamengo tiver inspirado domingo, gente... aí o Brazão não vai conseguir também fazer toda a diferença, né, Capri? Então, aliás, Quesada, atenção, Quesada e Pretzel, vamos dar uma... Eu tô olhando aqui a tabela, né? Olha só, o Vitória... Para mim, eu sigo aqui na minha convicção de que há uma vaga no rebaixamento para os times. Para mim, Juventude, Fortaleza e Sport já foram. Eu acho que não vão se salvar esses 3. Para mim, a briga vai ficar entre Santos, Vitória, Internacional... e só. Eu acho que esses 3 vão brigar contra essa última vaga. Vamos ver aqui, vamos fazer uma projeção das últimas rodadas e desses times aí pra gente tentar entender um pouquinho, porque olha, tô dando uma olhada, a sequência do Santos é muito dura e ainda vai ter um confronto direto aí de Santos e Inter, né? Então vamos lá, olha só, próxima rodada, o Inter recebe o Bahia, o Vitória recebe o Botafogo e o Santos visita o Flamengo. O que vocês acham que vai acontecer nessa rodada? 3 jogos duríssimos. 3 derrotas. Eu acho que o Santos perde do Flamengo, que o Vitória vence o Botafogo em casa e o Inter empata com o Bahia em casa. Eu acho que o Flamengo ganha do Santos, portanto o Santos perde, né? O Vitória faz 1-0 no Botafogo. Ih, já passei aqui o meu palpite, vocês vão roubar. E o Internacional vence o Bahia. Se isso acontecer, o Inter vai para 39, o Vitória vai para 37 e o Santos permanece com 33. Detalhe, o Juventude enfrenta quem? O Vasco, né? Se calhar do Juventude vencer o Vasco... No Rio, ele vai para 32 pontos. Então ainda teria uma esperança matemática. Eu não acho que o Juventude caiu difícil, ainda e nem o Fortaleza. Eu não acho que nem o Fortaleza e nem o Juventude caíram pela seguinte matemática. A tabela do Vitória é uma tabela dura. Esse jogo com o Botafogo é difícil. Vitória está com 6 desfalques, certo? O Vitória tem que jogar com o Palmeiras na volta da data FIFA em São Paulo. O Vitória ainda tem o Bragantino fora, tem o São Paulo. A tabela Mas vamos olhar aqui, Pretzel. Pera aí, vamos rodar da rodada aqui. Vamos rodar da rodada. Então, a 33 foi isso aí. Depois vem a 34ª, no dia 18 e 19, na volta da data FIFA. O Vitória vai visitar o Bragantino, é jogo duro, né? Capri, só uma Santos correção. Capri, recebe o Mirassol. Capri, uma coisa, o Bragantino e Vitória é em data a definir ainda. O próximo jogo... tudo bem, Não, é Bragantino e Galo. Em Bragança, o Galo com time reserva, antes da viagem para o Paraguai. Tá, mas tô só seguindo a sequência aqui, não é? Pra gente ver a dificuldade de cada time, Pretzel. E depois, o Internacional, nessa rodada, visita o Ceará. Isso. Então esses são os jogos. Pauleira, não tem moleza pra ninguém aqui. Santos Mirassol. E o Santos pega o Mirassol em casa. Eu acho dureza. Que a chance de fazer algum ponto, sinceramente, nessa sequência de 4 jogos do Santos, hoje com o Palmeiras, contando hoje o Palmeiras, Flamengo, depois Palmeiras Mirassol,
é tentar essa vitória contra o Mirassol. Acho que é super complicado também, concordo com você. Mas se eu tivesse que escolher um jogo para o Santos fazer 3 pontos, eu escolheria esse jogo contra o Mirassol. Se é que vai conseguir vencer o Mirassol, né? Depois, olha só, o Inter pega o Santos em casa, aí é confronto direto, né? Aí é confronto direto. E o Vitória visita o Sport. O Sport provavelmente já rebaixado. Aí Vitória. Pois é, acho que aí o Vitória tem uma boa chance, né, de fazer 3 pontos. E o Juventude pega o São Paulo, na Vila. E o Juventude pega o São Paulo na Vila Belmiro. Vai saber. Eu acho que o Juventude e o Fortaleza, pra mim, já foram, mas tudo bem. Vamos, matematicamente, pra mim ainda claro não, que porque o Fortaleza tomou um gol hoje no fim do jogo, mas o Fortaleza tem um jogo a menos e vai pegar o Galo reserva na próxima quarta-feira. Depois, na antepenúltima rodada. 36ª. 36ª. O Santos recebe o Sport, aí é jogo pra fazer 3 pontos. Isso. Aí é vencer, não é? Aí tem que ganhar mesmo. O Vitória recebe o Mirassol, Decisão jogo duro de pro campeonato. Vitória, jogo duríssimo. E o Internacional, nessa antepenúltima rodada, joga contra o Vasco da Gama em São Januário. E o Juventude pega o Bahia, vai. Digamos que o Juventude tem uma chance ainda. A tabela do Inter é complicada, o Inter tem o São Paulo ainda e depois tem o Bragantino. Difícil. E o Fortaleza, nessa rodada, vai jogar contra o Bragantino em Bragança Paulista. Penúltima rodada, o Santos vai visitar o Juventude. Aí. Talvez aí sei lá eu, né? Pode ser que os dois estejam Se o Juventude estiver rebaixado, bom jogo pro Santos. Se não tiver, é uma guerra. Né? O Vitória pega o Palmeiras no Allianz Parque. Vitória tem que torcer pro Palmeiras já ser campeão aqui nessa penúltima rodada. É a chance que o Vitória tem, uma mínima chance. E o Inter pega o São Paulo, né? Dureza também. Não, Capri? Oi, Everton. Não, só um detalhe, esse jogo do Vitória com o Palmeiras foi antecipado. Esse é o dia 19, esse é o pós-data FIFA. Exatamente, ele vai acontecer antes da final da Libertadores da América. Então, provavelmente, o Palmeiras ainda não vai saber se será ou não campeão brasileiro. Sim, vai tá, mas tudo bem. Mas é a sequência, não é? São os jogos aí que restam, né? Para cada um. Depois, na última rodada, o Santos recebe o Cruzeiro. Aí o Santos precisa torcer mesmo para o Cruzeiro já não ter mais chance de título, né? Porque aí a possibilidade aumenta de uma vitória. O Fortaleza pega o Botafogo no Rio de Janeiro e o Vitória recebe o São Paulo em Salvador. E o Inter o Bragantino, né? E o Inter pega o Bragantino em casa. É isso. Gente, tá todo mundo com vida dura aí. Não tem vida fácil pra ninguém. Eu ainda acho que 45 é que vai escapar. Então, para o Inter faltariam 9 pontos em 18. E para o Santos, hoje o Santos completou, o Santos tem um jogo a menos, o Santos tem 21 pontos a disputar. Então, para o Santos faltariam 12 em 21. Não é fácil também. 12 em 21, na minha matemática. Porque o Santos tem hoje 43% de aproveitamento. Ele precisa ter algo em torno aí de 50% agora para se salvar. 50%. Vamos ver. Dureza. Não é fácil não, viu? É muita conta, muita matemática. E esse último mês aí de Brasileirão vai ser emocionante e empolgante. Atenção, Everton Ramos, Luiz Fabiani, qual é a situação aí? Pra gente ouvir o Juan Pablo Vojvoda e Abel Ferreira. Capri, aqui pelos lados do Palmeiras, por enquanto sem movimentação. Abel Ferreira costuma ter bastante cautela para se dirigir à sala de imprensa. Daqui a pouco estará por aqui. Só falar, já vai ganhando movimentação, timing perfeito. Abel Ferreira, já acomodado por aqui, vai começar a falar na sala de entrevista coletiva aqui do Allianz Parque. Então vamos lá, já pode subir o áudio do Abel Ferreira aí, vamos ouvir o treinador palmeirense, já o gabarito do jogo, as notas do Alexandre Pretzel e do Leandro Quesada para Palmeiras 2, Santos 0. Fala, Abel Ferreira! Ainda não, estão posicionando ele lá. Agora vai. Uma vitória que coloca o Palmeiras a 3 pontos de vantagem para o vice-líder Flamengo. Eu queria que você fizesse uma análise desta partida contra o Santos, num primeiro tempo que o Palmeiras teve oportunidade, o zagueiro do Santos tirou a bola de cima da linha e no segundo tempo o Vitor Roque conseguiu com 2 gols dar mais 3 pontos para o Palmeiras. Como que você analisa esse triunfo? Boa noite. Boa noite. Olha,
Eu acho que a primeira e a segunda parte foram muito semelhantes. A diferença é que na segunda parte conseguimos ser efetivos e traduzir o nosso caudal ofensivo em golos. É verdade que na primeira parte tivemos 2 situações de transição do nosso adversário em que fizemos más abordagens, no sentido de não acompanhar os movimentos nas marcações do nosso adversário, e podia-nos ter saído caro quando as nossas tarefas nesse aspecto estão muito bem definidas. Acho que na primeira parte foi nisso que nós pecamos no momento em que não conseguimos finalizar e demos transições ao nosso adversário. Estávamos posicionados, mas não estávamos a fazer os movimentos corretos, e infelizmente, em função de todas as oportunidades que nós criamos, acabamos por não conseguir fazer nenhum. Ao intervalo, que eu disse aos jogadores foi que tínhamos que manter o mesmo ritmo, a mesma toada. Fiz primeiro pequenas correções de posicionamento, e acho que a equipa teve muito bem, os que iniciaram, depois os que entraram, uma equipa sempre a meter energia no jogo, sempre à procura de fazer golos, e acho que é uma vitória inteiramente justa para aquilo que fizemos nos 90 minutos. Abel, boa noite, Zé Henrique, Olá. Rádio Energia 97. No poker a gente fala all-in, né? Parece que você sentiu ali no momento do jogo que poderia abrir mais o time, sacando Emiliano Martinez, colocando o Felipe Anderson, colocando o Alan e deixando o seu meio-campo com mais qualidade para quando roubar essa bola, ter essa transição e essa qualidade no passe, onde o Veiga, né, faz esse passe, e o Flaco, que na minha opinião até tentou muitas vezes, né, mas tomou decisões precipitadas na primeira etapa, acerta o passe pro companheiro fazer o gol. É isso mesmo que você tentou? Você foi meio que pro tudo ou nada? Isso foi treinado, verdade, foi se encostando de jogo? Foi treinado ontem. O Veiga já sabia que podia entrar para a posição de 8. Aliás, ele treinou juntamente com o Andreas aqui no treino que fizemos no Allianz Parque. Eu raramente ou dificilmente faço alguma coisa no jogo que não tenha feito no treino. Não sou treinador de... eu penso que, eu acho que... Não, eu treino, preparo os cenários que podem acontecer, e esse era um dos cenários. E a verdade é que o Veiga me surpreendeu, sobretudo naquilo que tinha que ver depois com as tarefas defensivas. E foi atrás e recuperou a bola. Depois reforçámos o meio porque só estávamos com o Andreas e o Veiga e com os 2 centravantes na frente. Depois reforçámos ali um bocadinho o meio para nos dar mais conforto, porque não tínhamos um 5 de equilíbrio, mas acho que tiveram todos muito bem quando eu puxei o Alá para dentro. Fizemos ali uma estrutura de 3 médios ou 3 volantes, como vocês chamam aqui, com o Andreas mais centralizado, o Veiga a sair na centro-esquerda e o Alá a sair na centro-direita. Mas sim, estava no plano, se nós não tivéssemos a ganhar, o Veiga poderia entrar para aquela posição para nos dar outra criatividade e dê-nos as 2 coisas que eu acho que nós precisávamos. Dê-nos para a frente, até pelo passe brilhante que fez para o Vitor Roque, e nas tarefas defensivas também. Vi o Lopes um bocadinho triste no final porque não fez golo, mas achei que fez um belo jogo e adorei a forma como ele ganhou a bola, que é isso que eu lhe falo muitas vezes. Ele é um jogador que ele tem um potencial que enorme, e às vezes é isso, tem que ganhar na raça, mostrar toda a sua qualidade, não só técnica, mas na raça, na vontade. E o golo do Roque que ele faz, a passe dele, ele é inteiramente do duelo que ele ganha, e realmente são esses jogadores que fazem a diferença, que não só são bons naquilo que tem a ver com as suas qualidades técnico-táticas, mas que demonstram também aquilo que é fundamental nos jogadores de hoje: intensidade, qualidade, robustez física, força. E fiquei, eu particularmente, disse-lhe isso no final, que fiquei, apesar de ele não ter feito nenhum golo, fiquei mais contente pelo golo que ele criou e que deu do que se ele tivesse feito um golo. Mas isso é só a minha opinião. Abel, boa noite, tudo bem? Essa reta final do Palmeiras na temporada, brigando em 2 frentes, exige muito de um planejamento também, né? Encarar um jogo contra o Santos agora no Allianz Parque, até o jogo contra o Juventude também no último fim de semana, com esse espírito de decisão, como se fossem finais.
porque depois você tem um Santos na Vila Belmiro que vai estar desfalcado dos jogadores convocados, tem um jogo contra o Grêmio numa semana de Libertadores antes da final que você também pode preservar, poupar alguns jogadores. Nesse contexto do planejamento que foi montado para uma reta final tão importante, qual é o tamanho dessa vitória, de você poder abrir 3 pontos agora em relação ao Flamengo, que é o segundo colocado na tabela, 2 vitórias a mais, o tamanho de um resultado positivo como esse contra o Santos, considerando esse contexto todo? Entendo perfeitamente a tua pergunta, mas esta vitória só faz sentido porque ganhamos ao Juventude, conseguimos sacar aqui um empate em casa num Cruzeiro num momento muito difícil, portanto eu não consigo olhar para este jogo e atribuir a esses 3 pontos mais importância do que foram os 3 pontos contra o Juventude. Eu não penso assim, penso que este é um campeonato extremamente competitivo, penso que ainda vamos perder pontos até ao fim. Como tu disseste bem, há uma série de circunstâncias que são anormais, que não deviam de existir, né? Como o Sr. Ancelotti disse muito bem, a prioridade é a seleção, sem dúvida nenhuma, como eu entendo, mas não me parece justo nem correto, numa altura destas, nós estamos a discutir títulos e estamos a ficar sem jogadores para as seleções fazer jogos amigáveis. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Não me perguntem o quê, gostava que vocês me ajudassem, mas não está bem. Isto não existe em lado nenhum, desculpem dizer-vos isto. Portanto, há muita coisa a fazer, há muita coisa a mudar, há muitas decisões difíceis que têm que ser feitas, porque isto não pode acontecer, isto não existe em lado nenhum, não é? Do mundo. Será que temos que ajustar o calendário para igual a que seja o calendário europeu? Será que é isso que temos que fazer? Não sei, estou aqui, mas não é justo nem para nós nem para os outros, não é justo, não é justo. Mas pronto, temos que, como tu disseste bem, temos que jogar com aquilo que se está a passar, mas acho que sinceramente devia ser algo de uma reflexão profunda e às vezes até um bocadinho vergonhoso quando me perguntam o que é que está a acontecer num momento difícil, numa reta final importantíssima, e nós a estarmos a ficar sem jogadores para as seleções. Alguma coisa está mal aqui. Não sei se é a nossa direção, se é a CBF, se é os treinadores, se é quem organiza, não sei, mas que não está bem, não está. Isto não existe em lado nenhum. Boa noite, Abel. Guilherme Giuliani, da Web Rádio Verdão. Abel, eu queria puxar um pouco para a questão do mental. Mesmo depois do que aconteceu contra a LDU no jogo de ida e contra o Flamengo pelo Brasileirão, o Palmeiras demonstra que consegue suportar muito bem todas as adversidades que aparecem. Queria que você pudesse falar um pouco sobre como o Palmeiras é forte mental para as tarefas que já passaram e foram concluídas, e ainda para as tarefas que vêm pelo caminho até o final da temporada. Olha, eu já tenho idade suficiente e experiência suficiente para perceber que um campeonato e uma temporada é longa, tem altos e baixos, vamos sofrer, vamos ter momentos de euforia, vamos ter momentos de desânimo, vamos ter momentos de frustração, mas eu acho que há uma característica que para mim é o maior talento que qualquer um de nós pode ter em função da profissão que faz, que é a resiliência. É ser capaz de ser resiliente e entender que nem sempre as coisas na nossa vida nos vão correr como nós queremos, nem sempre no nosso trabalho as coisas vão sair como nós planeamos e como nós projetamos. Mas acho que isso é o maior talento que nós podemos ter, é a capacidade de ser resiliente e continuar, a forçar, a ajustar as velas se for preciso para estarmos no rumo certo, e mesmo quando estamos no rumo certo, obstáculos irão aparecer pela frente, manter a calma em momentos que parece que está toda a gente a criticar tudo o que se está a passar, manter a calma quando a euforia está aí e está toda a gente eufórica, meter os pés no chão e dizer foram apenas 3 pontos, falta muito ainda. Portanto, a parte mental ela não é só no futebol, ela é no futebol e na nossa vida. É nós estarmos focados naquilo que controlamos, é nós não estarmos preocupados com o que é que o vizinho tem, o que é que o vizinho faz, o que é que o vizinho conseguiu. Porque às vezes nós olhamos muito para aquilo que os outros têm, aquilo que os outros conseguem, mas esquecemos de ver o processo que levaram a chegar, né? Nós só olhamos para as pessoas e muitas vezes esquecemos de
de ver o trajeto, o que é que levou as pessoas a chegar ao lugar que estão. E poucas pessoas pensam nisso. Portanto, eu acho que o lado mental não é só no futebol, é no futebol e na nossa vida, é uma das componentes, ou um dos fatores que nós temos de rendimento, não é o único. E quando estás equilibrado, técnica, tática, física e mentalmente, em harmonia contigo, em harmonia com aquilo que são os nossos princípios de grupo, é mais ou é menos difícil ultrapassar obstáculos, como ainda foi hoje o Santos, que nos criou dificuldades, mas como disse, isso é um trabalho que é diário, não é de hoje. Tudo o que se passou no passado com esta equipa, com as vossas perguntas, com as vossas... Perdemos aí o contato com... De saber que o equilíbrio será sempre, e a resiliência estarão sempre no termo certo para seguirmos aquilo que é as nossas ambições e os nossos objetivos. Nem 24 horas, nem muita euforia, nem desânimo, equilíbrio, porque daqui a 3 dias estamos a competir outra vez. Abel, boa noite, tudo bem? André Neto, da Rádio CBN. Até nessa linha de processo que você falou, queria que você comentasse um pouco sobre o desenvolvimento do Vitor Roque, que agora, assim como o Flaco Lopes, vai ter a sua chance na sua seleção também, que hoje foi o cara da partida e que me parece que no início, no Palmeiras, era um cara que se destacava mais pela parte de briga, de entrega, e que hoje me parece que está num auge mais técnico também. Acho que a Cavadinha, o gol de Cavadinha, resume um pouco isso. Queria que você falasse um pouco sobre essa evolução dele. Obrigado. Sabem que eu tenho dificuldade em elogiar os meus jogadores, vocês sabem. Eles empolgam e depois... mas ele é o patinho feio, ou era o patinho feio que virou cisne. E muitos de vocês ajudaram a ele ser o patinho feio. Se ele ouvisse e acreditasse em 90% do que vocês disseram aí, eu não digo vocês aqui, sobretudo os que estão lá em casa, porque vocês eu conheço, estão aqui quase todos os dias. Mas se ele ouvisse metade das baboseiras que muitos de vocês que estão aí sentados falaram, ele deixava de ser jogador. A sorte é que ele sabe quem é o treinador dele, a sorte é que o treinador dele sabe onde é que está, como é que funciona a dinâmica e cuidou dele. Lembram-se dos 50 quilos nas costas? O que nós fazemos melhor aqui é cuidar. É cuidar. E que se calhar é o que eu até sou melhor nisso. É cuidar. Portanto, o que estás a dizer resumidamente é o patinho feio que vira o cisne. E se calhar os mesmos que criticaram, como criticaram, agora estão a dizer que ele é o melhor jogador do mundo. Não é? Isto é o que acontece. Portanto, para ele a mesma coisa. Gelo, calma, o caminho é este, a consistência é esta. Foi a seleção fruto do trabalho dele, porque ninguém faz as coisas. Eu não corro por ele, eu não treino por ele. A coisa que eu faço, como educador, professor e treinador que sou, essa é a minha função. É ajudá-lo da melhor forma que eu conseguir, mas quem faz... Quem é o verdadeiro protagonista, quem faz acontecer, é ele. Portanto, o mérito todo do patinho feio que virou o cisne é completamente dele, e nós demos-lhe o tempo para que as penas trocassem e que as pessoas ao longo do tempo fossem ver que realmente este jogador é mais do que aquilo que mostrou nos clubes onde esteve fora, porque seguramente que não teve o acompanhamento nem o cuidado que nós temos aqui. Boa noite, Abel, tudo bom? Falando ainda de seleção, existe ainda alguma possibilidade ou uma tentativa do Palmeiras conseguir a liberação dos atletas convocados para a data FIFA ou não? Como é que é? Uma liberação dos atletas que foram convocados para suas respectivas seleções, ainda existe essa possibilidade da diretoria tentar? Não estou entendendo. Falando de seleção ainda, o Palmeiras teve muitos jogadores convocados. Vai ser... Mas pedir à seleção para liberar jogadores para não irem à seleção? Isso, o Palmeiras não faz isso. Não faz isso. O Palmeiras não é um clube que faça isso. Se há clubes que façam isso, vocês podem me ajudar. Mas o Palmeiras respeita muito aquilo que é a seleção nacional de todos. Os brasileiros, os argentinos, todos. Todos. Da Europa, todos. Isso não é uma pergunta que tu a fizeste e por isso é que eu estava a dizer, não estou a entender. Que autoridade tenho eu ou que tem o Palmeiras para pedir a selecionadores para desconvocar? Mas se isso existe, tens que dizer quem são os clubes que fazem isso.
Oi, Abel. Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Eu gostaria de entender 2 escolhas táticas para o jogo de hoje. Primeiro, a entrada do Alan pelo lado direito no segundo tempo. Era algo que se esperava desde o início do jogo. Ele veio para a segunda etapa. E também nessa disputa entre Murilo e Fux no setor defensivo. Quais as valências de cada um que faz com que você escolha um ou outro a cada jogo? O que motiva a escolha em cada atleta? Obrigado. Boa pergunta. Olha, o Murilo vinha com uma série de 6 ou 7 jogos seguidos. Já no último jogo, quando eu troquei uma boa parte da equipa, ele viu que era um dos que ia jogar. Não acredito, pensou ele, não acredito que o treinador me vai meter. Mas entendi que nós precisávamos de ter um líder também da defesa dentro do campo. Não só o Gomes, porque o Gomes não tinha ido porque estava lesionado, mas ter o Murilo, que é um dos nossos líderes. É um jogador que sabe perfeitamente como é que funcionam as nossas dinâmicas. Nós estávamos com o Fux, e claro que eu podia jogar o Fux e o Bruno e o Micael, desculpa, mas eu olhei também para aquilo que são as lideranças da equipa e precisei e sabia que ele estava cansado no último jogo, apenas com dois dias de recuperação. Tenho a certeza que ele neste estava melhor, mas já tínhamos o Gomes de regresso, então optei por o Bruno poder jogar como jogou e total confiança também no Murilo, e ele sabe perfeitamente porque é que ficou de fora. Ele sabe que é um dos nossos pilares, e quando está na média dele é um zagueiro de seleção, como já mostrou, já foi chamado à seleção brasileira. É um jogador que tem todas as valências e as capacidades para jogar ao mais alto nível. Portanto, foi mais por gestão de energia, para jogar na máxima força com o Gomes e com o Bruno hoje, e veremos no próximo. O Alá, vocês sabem, ele saiu completamente esgotado. Felizmente no último jogo ele não se lesionou, portanto teve que ficar de fora 3 dias, nem sequer treinou. Nem sequer o levamos ao Juventude. Eu tenho alguma dificuldade, salvo raras exceções, jogador está lesionado e passar logo para titular. Tu perguntas, pois, mas o Gomes fez isso. O Gomes é um caso à parte, ele é o nosso Robocop, portanto é o nosso líder, e portanto o Alá não, o Alá vinha de lesão, e o Alá, como vocês sabem, é um jogador que foi trabalhado ao longo deste tempo, já o ano passado, este ano igual, tem entrado muito bem, jogou de início muito bem contra o LDU, hoje entrou com o jogo mais partido, ainda mais sobressai todas as características que ele tem, progressão, drible, velocidade. Mas não falei muito dele, não vale a pena falar muito dele, porque já vendemos jogadores que chegam, né? Eu via um amigo Crespo a falar que o Palmeiras tem dinheiro. Eu queria lhe dizer, quando ele chegou e éramos vizinhos, eu tinha o mesmo dinheiro que ele, né? Aliás, quando eu convidei para vir a casa jantar, quem pagou foi ele. Fui eu que paguei, não foi ele, fui eu. Mas na altura o Palmeiras não tinha assim tanto dinheiro. O que o Palmeiras fez foi apostar na base e vender jogadores. Os títulos trouxeram prestígio, o prestígio trouxeram patrocínios. Isto é todo um ciclo vicioso, mas começou primeiro por apostar na base. Vender 4, 5 jogadores da base, que fez com que nós estabilizássemos financeiramente, e que este ano, sim, como a nossa Presidente sempre disse o ano passado e há 2 anos, juntamente com o Barros, que íamos ter uma gestão responsável. Este ano, sim, em função das vendas que fizemos, do Rios, do Estevão, não há como, se queremos continuar a crescer e a competir, temos que investir. Vocês ouviram-me falar dos crocodilos no bolso, ouviram-me aqui uma outra vez, mas isto é só para brincar um bocadinho com como é que se ganha. O dinheiro ganha-se trabalhando, com processos, acreditando em algo, e é fácil, basta olhar para o Palmeiras quando nós chegamos aqui, como é que as coisas foram acontecendo. Isto é um ciclo vicioso, posta na base, títulos, prestígio, valorização do clube, valorização da marca, patrocínios, sócios avante, futebol que as pessoas gostam de ver. Isto é todo um ciclo vicioso, está bem? E era... Boa noite, Abel. Acho que tá bom, né? Ouvimos bastante aí do Abel Ferreira. O Vojvoda já tá falando aí, ô Everton?
Já tá falando sim, viu? Então vamos lá, vamos com o Vojvoda, vai. Chave, né? Como que o senhor vai aproveitar esse pouco tempo de preparação diante de um duelo bastante difícil no domingo? Bueno, la preparación es principalmente recuperación de jugadores en cuanto a lo físico, no hay mucho tiempo para trabajar. Hoy ficamos aquí en São Paulo, o a mañana ya viajamos y tenemos pocas horas para hacer un entrenamiento táctico. Entonces, el entrenamiento es recuperación, analizar a partida, y principalmente falar con jugadores y estar muy atento a lo que sentimos que vamos a precisar para el día domingo. ¿Sí? Entonces, el día sábado tenemos ese entrenamiento para comprimir todo ese treinamento planejando o partido com Flamengo. Bem? Obrigado, Vojvoda. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos. Pô, mas chegamos no fim aí. Ô Everton, resgata um pouquinho do Vojvoda aí, porque nós chegamos no fim aí, Everton. Sim, tô pedindo já pro pessoal da nossa técnica, inclusive, mas já adiantando, ele elogiou principalmente o Robinho Júnior, que ganhou destaque na equipe titular, falou que tá na ideia dele ir rodando a equipe como ele fez hoje, pela estratégia, fez essas 6 alterações na equipe titular, mas em instantes a gente deve ouvir então, na íntegra, o que falou o técnico Juan Pablo Vojvoda, viu, Capri? Tá bom, já então daqui a pouquinho. Atenção, 13 minutos da sexta-feira. Coisa linda! Ei, ela chegou finalmente, hein? Vocês estavam esperando a sexta aí, não é? O Pretzel tá de folga hoje, hein? Olha só. Hoje é sexta-feira, coisa linda, hein, Pretzel? Olha aí que maravilha, hein? Uma folguinha merecida, né? Oh, sexta-feira, coisa linda pro Pretzel. Eu sei que eu farei falta, né? O conteúdo do Esporte e Debate vai cair de 100% para 42%, mas meu coração estará com vocês. Calma, que segunda-feira tem mais. Atenção, vamos lá. Daqui a pouquinho o Fabiane volta, não sei se vamos ter condições de ouvir alguém lá do Palmeiras mais, mas eu quero ouvir aí você, o Pretzel e o Quesada também, sobre o que disse o Abel Ferreira, né? Tava calmo hoje, tava tranquilo, nada como uma boa vitória aí pra deixar todo o ambiente pacífico, não é mais... Tá tranquilo o Abel Ferreira? Não, tranquilão, e quando ganha as coisas ficam mais fáceis, né? Mas é inegável que o trabalho dele hoje foi bom, né? Realmente foi bom. Um abraço ao Valdir Palmeirense, está voltando do Allianz e ouvindo a gente. Então, acho que a entrevista do Abel ela foi calma, explicativa, e ele sabendo que ainda o Palmeiras não ganhou nada, né? Porque o que acontece no fim de semana? O Flamengo vai receber o Santos. Só que o Flamengo entra em campo antes do Palmeiras. Então, se por acaso o Flamengo tropeçar, o jogo do Mirassol com o Palmeiras, ele aumenta de importância ainda mais. Se por acaso o Santos tirar um ponto do Flamengo. Vai que dá um empate, né? O Santos tira 2 pontos do Flamengo. E aí o Palmeiras pega o Mirassol. O Mirassol não perdeu em casa no Campeonato Brasileiro. Aí vira um jogo espetacular, porque se o Palmeiras ganha do Mirassol e o Flamengo empata com o Santos, eu não sei a opinião de vocês, mas termina o campeonato domingo. 10h30 da noite termina o campeonato, se acontecer essa combinação. Então o Abel estava bem tranquilo, não reclamou do calendário. Tem uma data FIFA pela frente, onde o Palmeiras vai ter aí 5 dias de trabalho para pegar o Santos de novo no dia 15. Sem vários jogadores, é verdade. O Flaco Lopes foi convocado, o Vitor Roque foi convocado, então tu não terá o ataque titular. Então não vai ser fácil para montar o time. Mas ainda assim, eu acho que pelo jogo de hoje, a entrevista dele foi bem interessante, correta pelo que ele falou, e a atuação dele também foi muito boa. Acho que ele poderia ter voltado com mudanças já no intervalo, mas a partir dos 10 minutos do segundo tempo, aí o Palmeiras tomou conta definitivamente da partida. Quesada. O Santos correu como nunca e perdeu como sempre, né? Tem um ditado que é muito usado aí na América Latina, quando um time se esforça bastante, mas não consegue alcançar o objetivo, né? E foi esse tipo de adversário que o Palmeiras enfrentou hoje. Agora, o Abel, ele é muito inteligente. Você viu, termina o jogo, ele vai lá e cumprimenta o árbitro, né? Ele foi lá, deu um abraço no árbitro e tal. E aí, durante a entrevista, ele dá umas viajadas, né? Ele pode, né? Ele é um super campeão. Mas, assim, tem algumas coisas curiosas que ele fala que não condizem com a verdade, né? Primeiro de dizer que quando ele chegou ao Palmeiras, o Palmeiras não estava financeiramente tão organizado assim. Que é isso, cara? Como não estava? O Palmeiras, quando o Abel chega em 2020, já havia sido bicampeão brasileiro, certo?
Já havia conquistado há não muito tempo uma Copa do Brasil, já tinha Campeonato Paulista, né? Já estava disputando Libertadores com muita força. Então, vamos também, né, colocar as coisas nos devidos lugares para não achar que esse cara que é importantíssimo na história recente do Palmeiras, super vitorioso, também descobriu o fogo, né? E inventou a roda. Vamos com calma. E ele vende isso, e aí o séquito aceita que o acompanha há muito tempo, vão acreditando, né? Calma lá. Teve um Paulo Nobre que ajudou, que pagou a conta de luz, pagou as contas atrasadas, veio um Gagliotti que manteve o nível, veio a tia Leila que também manteve o nível, né? Então, vamos contar de forma verdadeira essa história, pra gente não achar também que o Palmeiras era um time de esquina. Carlos Miguel. E o Abel chegou e mudou tudo, né? É só uma observação histórica pra gente deixar os fatos nos devidos lugares. Vamos lá pro maior goleiro do mundo. Vai, Fabiani. Campeão brasileiro, enfim, talvez um dos meses mais importantes da história do clube. Eu quero saber como que tá o seu psicológico para essas partidas, para essa final. Como é que tá? Já caiu a ficha já? Cara, a final ainda temos bastante tempo até lá, agora nós estamos no brasileiro, mas a cabeça sempre tá boa, a gente tem a maior alegria de trabalhar, de jogar futebol, que é a coisa que a gente sempre sonhou desde criança, para mim é muito tranquilo. Você falou de cabeça no lugar. Os torcedores te criticaram muito quando começou, estava tendo algum burburinho, só que agora você está sendo cotado para a torcida para ser o titular já nessa mesma final, por mais que esteja um pouco mais longe. Como que você sente estando assim já em casa? Cara, todos os jogos eu me sinto que eu fui muito bem nos jogos. O adversário também tem seu mérito, tem grandes jogadores da outra parte e agora também tem grandes jogadores aqui. Eu estava 8 meses sem jogar. Estava bastante tempo, para um goleiro é muito ruim estar esse tempo todo, mas graças a Deus consegui me adaptar muito rápido, com todo mundo me ajudando e é muito tranquilo para poder jogar e fazer uns grandes jogos. Carlos, rapidinho, eu conversei com você lá em Itaquera, perguntei se você estava naquela ansiedade de jogar e atuar pelo Palmeiras, falou que até estava com ansiedade, bateu um frio na barriga, é verdade. Você falou sobre a noite mágica daquele jogo contra a LDU e você não tinha vivido algo daquele tipo, daquela atmosfera, né? E hoje baliza 0 total. Você tem consciência agora, está mais tranquilo, passou aquela ansiedade, já está mais habituado com o time e o elenco já conhece o Carlos Miguel já conhece o elenco? Ah, com certeza, todo mundo, graças a Deus, a gente fui muito bem recebido aqui, consegui me adaptar muito rápido e isso é muito importante para um jogador, a adaptação, isso é crucial para poder desempenhar um melhor futebol dentro de campo, mas fico muito feliz e seguimos trabalhando. Agora a gente tem um jogo domingo, depois temos outros no próximo final de semana e é isso. A gente tem que estar se preparando sempre. Jogos seguidos sem sofrer gols. Qual a importância disso para a confiança do goleiro e para a sequência, ainda mais nesse momento tão importante na temporada? Cara, não tomar gol é o essencial, é a coisa mais crucial pra gente, toda a defesa quanto todo ataque também, que hoje em dia todo mundo defende, todo mundo ataca. A gente tem que dar mérito a todos. O empenho dos atacantes na hora de marcar a pressão, o empenho do meio de campo na hora de ajudar a marcar, dos zagueiros, dos laterais, minha na parte de trás, isso é crucial. Todo mundo junto, todo mundo ganha, todo mundo vence. O Palmeiras tem 68 pontos, 3 a mais que o vice-líder e 2 vitórias. O quanto que isso pode representar para a conquista do título do Palmeiras? Cara, representa muito, né? Ainda mais nessa reta final. É uma coisa que detalhes vai sagrar um campeão, vai ser por poucos pontos, por quem mantém o melhor equilíbrio nos jogos, o melhor desempenho, que vai somando um ponto até o final e é o que a gente planeja pra gente. Fim de papo aqui com Carlos Miguel. Capri. Maravilha, tá aí o goleiro palmeirense falando aqui no apito final, depois da vitória por 2-0 sobre o Santos, e ele não toma gol, né? Ele não sofre gol, Carlos Miguel vai se tornando aí o paredão, dando sequência à dinastia do Everton, que segue machucado aí e ainda sem uma previsão de retorno. Muito bem, atenção, 20 minutos desta sexta-feira, coisa linda. E aí pelos lados do Santos, hein, Everton Ramos? A assessoria de imprensa, questionei o pessoal agora há pouco, porque o Santos até na Vila Belmiro mesmo, o Capri, não tem ali o costume de ter zona mista, né? Na Vila não tem zona mista. O assessor de imprensa falou que vai tentar resgatar alguém do elenco para ver se ele fala, tá chegando, vai falar primeiro com o pessoal da televisão, que tem os direitos de transmissão inclusive. Gabriel Brazão, a gente vai ouvir ele daqui a pouco.
Então já também, né? Já tem mais, muito mais. Um grande abraço ao Tatola. Ei, Tatolinha, grande Tatola, na tela da Band, sempre fazendo sucesso. É o perrengue na Band. Valeu, o Tatola tá feliz da vida, né? Feliz com a vitória do Verdão, título se aproximando, e ele tá junto com o amor da vida dele, a Thaís. Um abraço aos dois aí, bom retorno para casa e curtam muito a vitória do Verdão. Mais uma e dessa vez contra o Santos. Vamos ouvir o gol aqui, o segundo do Palmeiras, pro Tatola, pro Cláudio Janone, pro Dr. José Armando Mangione, pro Ronaldo Filiolo, pro Carlos Tesser, pro Toninho Miranda, todos palmeirenses felizes da vida com a vitória do Verdão. E o Tigrinho, hein? Vitor Roque foi pra rede e Ulisses Costa narrou assim. Palmeiras, Vitor Roque ganhou a grande área, tocou por cobertura, vai ser golaço. Lindo, 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 lindo. De Vitor Roque, o Tigrinho! Ele ganhou na esquerda, campo de ataque, alta velocidade, ergueu a cabeça depois do passe no meio, saiu o brasão para fechar o ângulo perfeito, mas ele, Tigrinho, deu um toque sutil por sobre o goleiro do Santos. A bola lentamente atravessa a pequena área e lentamente ela vai e bate na bochecha, ela dá na bochecha esquerda da rede, morre no fundo do gol. Vitor Roque para o Verdão. Palmeiras 2, Santos 0. Com emoção maior do futebol, essa emoção, Vitor Roque, que você proporciona à torcida do Palmeiras, um lindo gol. VAR analisando possível impedimento de Vitor Roque. Mas não tinha impedimento não, o gol foi legalíssimo, gol do Tigrinho, 2 gols do Vitor Roque, que garantiram a vitória do Verdão, 2-0 sobre o Santos. E agora, minha gente, domingo o negócio vai pegar, hein? Porque 6h30, Flamengo e Santos, jogo decisivo pro Santos. Ó, se o Santos jogar da maneira como jogou hoje contra o Palmeiras, é duro, né, falar que tem alguma chance contra o Flamengo no Maraca. Muito difícil, né? Mas é esse modelo de jogo aí que o Santos tem que adotar na reta final aí para tentar se salvar. E na sequência, terminou o jogo no Maracanã, aí é Mirassol e Palmeiras, outra decisão de campeonato, outro jogaço do Verdão, que eu insisto aqui, tem uma vitória e tem 2 vitórias de vantagem em relação ao Flamengo e 3 pontos à frente. Hoje o Palmeiras deu um passo muito importante para conquistar o 13º título brasileiro. Tem bastante coisa para acontecer ainda, tem muita coisa, mas é um passo importantíssimo porque vem aí muita emoção nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Posso ir para o intervalo de 2 minutos aqui, rapaziada? Hein, Everton Ramos? Hein, Luiz Fabiani? Negativo, porque Gabriel Brazão tá chegando por aqui, a assessoria de imprensa acabou de informar que vai ser bem rápido, então ele tá respondendo uma última pergunta antes de falar com a gente. É o melhor simplesmente o melhor em campo, o craque estrela Bete Bandeirantes. E convenhamos que escolher o Brazão hoje foi duro, porque do outro lado o Vitor Roque fez 2. Mas o melhor em campo vai falar. Vai Everton. Vamos passar para o torcedor que a esperança para os próximos jogos vai ser diferente. 4 jogos consecutivos sem vencer, enfim, entrando na zona de rebaixamento. Como que passa a esperança para o torcedor que não vai acontecer algo do que aconteceu novamente em 2023, perdão? Cara, esperança não, acho que a gente vai acreditar até o final, a gente sabe na situação que a gente está, e como eu disse, a gente tem que fazer mais do que fizemos até agora e ter a personalidade para saber o momento que a gente se encontra e saber que a gente tem que tirar o Santos dessa situação. É um momento de poucas desculpas e sim de muito trabalho, e domingo a gente tem mais uma oportunidade contra uma grande equipe de conquistar pontos, que é o que a gente precisa nessa situação.
Brasil, aqui, queria que você falasse, por gentileza, da sequência que o Santos tem pela frente, já no domingo, depois pega o Palmeiras de novo. Como se preparar, especialmente mentalmente, diante dessa situação e com adversários tão difíceis? Olha, são grandes jogos e a gente precisa somar. Acho que é simples. Independente da equipe que a gente vai enfrentar nos próximos jogos, a gente precisa das vitórias. Então, trabalhar, falar menos, ter a humildade de saber o momento que a gente se encontra e a personalidade também para tirar o Santos desse momento. Mais uma só, rapidinho. A última. A gente sabe que o momento ele é difícil e existe uma dúvida muito grande em relação a como esse time suporta a pressão, seja por conta de resultados que não vieram na Vila Belmiro, hoje um primeiro tempo bom e uma queda no segundo tempo. O que esperar desse time que agora, pela primeira vez, faltando 7 rodadas, vai precisar pontuar e torcer para os outros à frente não pontuarem para conseguir sair dessa situação tão difícil? A pressão vai ser um dificultador? Primeiro não, a gente só depende de nós, a gente tem um jogo a menos e se a gente conseguir essa vitória com um jogo a menos, a gente passaria o Vitória. Então só depende de nós. Então, como eu disse, a gente tem a cabeça fria, trabalhar, pouca desculpa agora nesse momento, porque a gente se colocou aqui desde o começo do campeonato e ter a personalidade para tirar. Eu acho que se a gente está jogando no Santos, a gente tem que ter essa personalidade. A gente sabe que vamos sofrer até o final do campeonato e eu espero que a gente possa reverter essa situação o mais rápido possível. Tá, então foi uma passagem bem rápida mesmo, Capri, mas você viu, né? O Brazão falando que o Santos só depende dele para sair dessa situação, se agarrando no jogo que tem a menos contra o Palmeiras, que acontecerá em 10 dias no Allianz Parque. Brazão, que para os nossos comentaristas, inclusive, esteve entre os melhores da partida. Se não fosse ele, o Santos poderia ter sido goleado aqui no Allianz Parque. Mas é duro se apegar a isso, quando o jogo que resta ao Santos é contra o Palmeiras, né? Mesmo jogando na Vila, mesmo jogando na casa do Santos, a diferença técnica é grande, é elevada. Atenção, vamos lá, Luiz Fabiano, o destaque final do Verdão aí no Allianz Parque. Fala, Fabiani! Fala, Capri, o Palmeiras ninguém mais vai passar pela zona mista aqui, realmente só o Carlos Miguel atendeu a imprensa aqui na parte interna do Allianz Parque e agora é a vez do Palmeiras descansar um pouco porque o próximo compromisso é duro. Mirassol fora de casa no domingo à noite, claro, com transmissão da Rádio Bandeirantes, presença em loco do nosso Everton Ramos, hoje cobrindo o Peixe, no domingo estará cobrindo o Alviverde no interior paulista. Necessidade de vitória para se distanciar ainda mais do Flamengo na tabela de classificação. Atualmente são 3 pontos e não só isso, também no primeiro critério de desempate, 2 vitórias a mais para o Palmeiras, que se aproxima de mais um título brasileiro. Capri. Valeu, Fabiani. Bom descanso e até logo mais aqui na programação da Bandeirantes. Tchau, Fabiani. Atenção, Capri. 28 minutos da sexta-feira, coisa linda. Everton Ramos, vamos lá, Everton, destaque final do Peixão aí, já vamos ouvir aí mais um pouquinho do Juan Pablo Vojvoda. Já sobe a entrevista coletiva dele completa, inclusive vou dar mais um destaque, viu, Capri? Ele de fato negou, falou que não conhecia Bilal Brahimi quando ele foi oferecido ao Santos, tá? A gente lembra inclusive dessa rusga no bastidor santista, porque o Marcelo Teixeira deu uma entrevista no último domingo falando que só contratou o Brahimi depois de muita insistência do Vojvoda. Vojvoda negou. Daqui a pouco vocês vão ouvir isso aí. Na entrevista coletiva dele, Peixe, que como eu disse mais cedo, não retorna à Baixada Santista. A delegação segue em um hotel aqui da capital paulista. Amanhã terá Neymar se juntando ao elenco para a viagem ao Rio de Janeiro. Desfalque certo para este duelo? O lateral Mike, que retornou hoje após uma inflamação no joelho direito, jogou contra o ex-clube, mas acabou levando o 3º cartão amarelo. É desfalque, o Peixe volta a campo domingo nesse duelo duríssimo, 6h30 no Maracanã contra o Flamengo. Valeu, Everton, bom descanso e até logo mais também. Você aqui na programação da Bandeira de sexta-feira, coisa linda pra você também. Tchau, Everton. Coisa linda, abraço, Capri. 30 minutos da sexta-feira, 00:30, marcou o quinto na hora oficial do Brasil. Notas do gabarito estão prontas aí, Pretzel e Quesada? Eu pensei que o senhor ia esquecer, já ia falar, e o gabarito? Calma, o senhor nem espera, dá gabarito. Um tempinho aí. Tô aqui. Tá pronto. Pretzel, tá pronto o gabarito pronto, aí, Pretzel? Pronto. Sempre. Tua nota hoje é uma nota boa. Você tá empolgado hoje. Você vai me dar nota boa porque eu te dei folga hoje, né? Por isso, né? 6-1, a escala tá normal, então folga é normal. Né? E o senhor agora está brigando por uma escala 4x3. Eu sei que o senhor tá lá em Brasília
O senhor montou um lobby em Brasília, o senhor quer uma escala 4x3. O senhor quer folgar 3 dias na semana. Eu sei que a gente entra em Brasília também, né? O Gilmar Mendes podia retomar o diploma de jornalista, né? Acho que seria uma boa medida, eu acho, né? Você não quer entrar com um pedido lá, solicitando o seu dinheiro de volta que você pagou na faculdade lá? A faculdade tá cara, elas continuam abertas, né? Mensalidades altas, então é o seguinte, por que não, né? Por que não? Vamos ver. Tá bom, dá 2 minutos. Pode marcar aí, cronometra aí, ó. 2 minutinhos, 2 minutos. E eu já volto com vocês aí pro gabarito do jogo, gabarito de Palmeiras 2, Santos 0. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes, cada vez mais ouvida e mais presente na sua vida. Sintonize no FM na nova frequência estendida 86.3. Também estamos nos 90.9. E se você preferir ou estiver fora de alcance das ondas do rádio, ouça no aplicativo Bandplay no seu celular, ou no YouTube, ou no site radiobandeirantes.com.br. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase 9 décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver, pelas ondas do rádio, pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais. O que é relevante para você é nossa prioridade. Rádio Bandeirantes. Informa, debate, analisa. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rapidinho, né? Já estamos de volta com o apito final, apito de Palmeiras 2, Santos 0. E agora nós vamos com o gabarito do jogo, não é? Vamos às notas de Alexandre Pretzel e Leandro Quesada para essa vitória palmeirense. Vamos lá, Michel Lopes! Gabarito do jogo. E sobe o hino do Peixão. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro. Nota do goleiro Gabriel Brazão. Olha, para mim 8,5. E Quesada e Capri, eu tô vendo aqui na rede social muitos santistas dizendo que ele falhou nos 2 gols. Aonde? Eu tô procurando as falhas nos 2 gols aqui. Pô, impressionante isso. O cara pegou tudo. Exatamente, eu tô estranhando demais, mas muita gente criticando o goleiro. Muita gente. Eu não sei que jogo eles viram. Pra mim, 8,5. Eu vou dar 8 pro Brazão, porque eu deixei 7,5 pro Vitor Roque, tá? Mas é isso. 8,5, uma belíssima nota. E não falhou em nenhum dos dois, viu? Não falhou em nenhum dos 2 gols. Não falhou não. Mike! 4. 4,5. Mal. Pô, ele deu uma entrada no começo do jogo lá. Nossa, sim. Não parecia à vontade o Mike no jogo, né? Ele é jogador do Palmeiras, né? Não parecia à vontade. Tava. Guilherme entrou no lugar dele. Nossa. 3. Posso passar? Sem nota. Pode passar. Sem nota. Alexis Duarte. Rapaz.
Esse aí custou também 6 milhões também, 6, 7 milhões, né? 4 pro Alex Duarte. 4, tá bom. Zé Ivaldo. 6. Errou no gol, mas ainda foi o melhor zagueiro no jogo. Salvou um gol também, né? Bom, salvou um gol. Errou no outro gol, vou dar nota 5, tá na média. Souza. 5. 5,5. Meio de campo do Peixe teve William Arão. Bom jogo pra mim, 6,5. 6 pro Arão. Pô, teve uma... Tá bem, Arão, tá bem, Arão. Tava um pouquinho impedido aquele gol anulado dele, né? Pouquinho só. Lembra do tá mal, Arão hoje. Tá bem, Arão. Tá bem, Ele tava livre no mercado e o Santos contratou, né? Eu gosto do William Arão, acho também. ele um jogador interessante. E ele quase deixou o Santos, né? Teve um rolo lá no determinado momento. Contratou um profissional particular e tal. Zé Rafael. 6,5. 6 pro Zé. Cansou. Saiu pra entrada do João Schmidt. Sem nota. Sem nota. Vitor Hugo. 6 pra mim. 6, o Vitor Hugo, 6. 6 tá bom pra ele. Barreal. 5. Lembrando que o Vitor Hugo deu aquela bicicleta, né? Foi dele a bicicleta que o Gomes salvou, né? Barreal, 5. Saiu pra entrada do Roleiser. Entrou tarde o Roleiser. Aliás, pra mim tinha que ter começado o jogo. Sem nota pra mim. Sem nota também. Lautaro Dias. 4. 4 também é muito, viu? Tassiano entrou no lugar dele. Sem nota pra mim. Sem nota. Ô, Pretzel, eu vi que hoje, eu vi uma reportagem, faixas lá no Beira-Rio pedindo Tassiano no Inter. E o senhor foi o responsável por pregar as faixas lá. Sabe o que é? O que mais apavora um grande que pode cair é que o time da segundona é um time de refúgio. Então esses caras assim, ó, certo? No banco, que não vão ficar nos times dele. O Tassiano não vai ficar no Santos, perfeito? Ele vai jogar em algum lugar. E vai jogar a Série B. É isso que apavora. Daqui a pouco ele aparece lá em Porto Alegre. Certo? Então, sabe, são essas coisas que o time não pode. O time grande não pode cair. Porque esses refugos, eles vão, sabe, eles vão ser espalhados. Calma, espalhados pela Série B. Calma. Ele combina com uma camisa vermelha, hein, então pode ser o Boa Esporte, onde ele estava antes. Nossa. Nota do Robinho. Olha, o menino não estava mal, não. 5,5 pra mim no jogo. Eu não teria tirado ele. Eu anotei 6 aqui. Agora, que absurdo, né? Jogar nas costas de um garoto da base uma responsa enorme como essa, né? E o craque do time... sinceramente, o Neymar hoje tinha que ter entrado, nem que fosse 15 minutos, jogado 20 de novo, minutos. É uma vergonha o Neymar não ter jogado. Não pode, cara, não pode. O Matos não passou na zona mista, o presidente Marcelo Teixeira não passou. Aliás, o Alexandre Matos foi lá, deu uma camisa pra Leila Pereira, mas por que não dá entrevista, Matos? Por que não explica a ausência do Neymar? Aí ano que vem vai embora e deixa o Santos na pindaíba. Aí não, pô. Ô Alexandre Matos, sempre foi um democrata. Por que não deu entrevista hoje? Assim é fácil. Ô Capri, põe nós 3 executivos, não precisa dar entrevista, sabe? Não precisa falar nada. Eu queria fazer uma menção a esse rapaz, o Robinho Júnior, filho do Robinho. Porque ele parece ser um bom jogador. Além do drama que esse menino vive, né? Porque tem o pai preso. Imagina só. E o pai tá preso lá em Tremembé. E vocês devem ter visto aí, não é, nos últimos dias, tem uma série que, aliás, é a série mais vista aí do streaming onde está sendo exibido. Da história desse streaming é a série mais vista. E o Robinho fala nessa série, né? Que ele não tem nenhum tipo de privilégio lá. Falaram que, não, os presos famosos têm privilégio em Tremembé. E o Robinho desmentiu, disse que ele falou que a vida dele é igual de todo mundo lá. Tem hora para acordar, tem hora para trabalhar, tem hora para refeição. Robinho já leu, se eu não me engano, 11 livros lá em Tremembé. Fez 11 cursos e leu 5 livros. E isso reduziu a pena dele em 68 dias. Então, que esse menino, filho dele aí, o Robinho Júnior, tenha muito sucesso na carreira, porque não deve ser fácil
ter o pai preso num momento como esse, né? Que ele tá surgindo pro futebol. Podia ter o pai ali ao lado, próximo, né? Incentivando, ajudando. Mas o pai está pagando a pena de ter cometido um estupro na Itália. Bom, Cabadeiro entrou no lugar do Robinho. Com o treinador anterior, com o Kleber Xavier, ele entrava muito bem. Hoje ele não tocou na bola. Pra mim, sem nota. Sem nota também. Técnico Juan Pablo Vojvoda. Qual a nota dele? 5. Hein? Vojvoda tem que ficar uns 2 anos no Santos para organizar o negócio, entendeu? Senão logo sobra para ele também. Nota 5. Mas se o Santos for rebaixado, vocês acreditam que ele permanece no Santos? Acho difícil. Tu acredita que fica? Eu acho difícil. Eu acho que por ele sim. O problema é que a gente sabe como é que são os dirigentes, né? O que o dirigente vai fazer? Não fica ninguém se cair. É lá, então, lógico. Aí vai ser uma limpa daí. É. Aí vem um novo técnico, novos jogadores. Mas esses jogadores médios aí, o Frias, o Duarte, o Cabadeiro, tem tudo contrato de mais de 2 anos, cara. Vai ter que aguentar esses caras aí. Que gestão com J, essa do Santos, hein, Capri? Nossa, terrível, terrível. Vamos lá, tem São Michel Lopes, sobe o hino do Verdão. Surge ao viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Sabe bem que vem. E a nota do goleiro Carlos Miguel. 6. Naquele lance da bicicleta do Vitor Hugo, ele erra na saída do gol. Ele erra. Mas é um goleiro seguro, né? Alto. 6 pra mim. Não teve tanto trabalho assim hoje também, né? 6 é uma boa nota. Kelvin. Bom jogo no apoio. O Kelvin pra mim é ala atacante e o Giai é lateral. Assim como no Flamengo. Na direita o Emerson Royal é ala atacante, o Varela é lateral. O Ayrton Lucas é ala atacante, o Alexandre é lateral. Então o Jefté é lateral, o Piquerez é ala atacante. Ou pode inverter os dois também. Então, bom jogo do Kelvin, né? A gente falou sobre isso. 6,5 pra mim. 6,5 também. O Kelvin, ele rouba a bola no segundo gol. Bola chega até o Veiga e o Veiga faz aquele lançamento para o Vitor Roque marcar um golaço encobrindo o Brazão. Aí tem gente que acha que o Brazão falhou. Não, o Brazão fez o que tem que fazer. Pelo amor de Deus. É que a genialidade do lance do Vitor Roque poderia ser qualquer goleiro ali, né? Ele simplesmente encobriu o goleiro. Se fosse o Carlos Miguel, também teria tomado gol. Nota do Giai, que entrou no lugar do Kelvin. Sem nota, entrou aos 40 do segundo. Sem nota. Gustavo Gomes. Jogo seguro, 6. 6,5. Bruno Fux. 6 no nível. Fux também, né? Foi ele que deu aquela cabeçada. O Brazão bate uma falta, grande né? Defesa. Uma boa lembrança. Defesa difícil no chão. E aí o Fux, ele dá de cabeça e aí inicia-se a jogada, né? Com o Flaco até o Vitor Roque fazer 1-0. O Fux, ele na média tem jogado bem. Muita gente gosta do Fux como volante, não é? Mas hoje ele esteve muito seguro, 6,5. Piquerez. 6. 6 pro Piquerez. Martínez, Emiliano Martínez. Manteve essa média aí. O Palmeiras não teve ninguém destoante, assim, né? 6 pra mim, Martínez. 6 também, Rafael Veiga entrou no lugar do M. Martínez. Entrou muito bem pra mim, 7. O Veiga é aquele cara que tem que ser tratado como uma Arrascaeta, sabe? Já que não dá pra aguentar os 90 minutos, que use o Veiga pelo menos 45, né? E 45 ele suporta. Uma inteligência incrível pra jogar bola, 7 pra ele. Nota de Andréas Pereira. Grande jogo pra mim. Como segundo ou como primeiro do meio, 7,5. Vou de 6,5 pro Andréas. Maurício. 6. Gostei muito do Maurício hoje não, viu? Acho que ele cansou, ele deu uma cansada no segundo tempo, né? Nota 5, vem. Saiu para a entrada do Felipe Anderson. 6,5. Pode ser essa nota também, 6,5. Flaco Lopes. 7,5. Flaco, 7. Sosa. Pra mim, o mais destoante, assim, 5,5 pro Sosa. 5 pra ele. Saiu para a entrada do Alan. Bem melhor, 6,5. Entrou bem no jogo. Quase fez um golaço, hein? Ele meteu a bola na trave, né? Foi bem.
Eu queria o Alan desde o início, viu, Capri? O Pretzel também defendeu isso. Essa foi uma das perguntas, inclusive, feitas pro técnico Abel Ferreira. Acho que estão dando uma poupada para ele começar contra o Mirassol no domingo. Pode ser. Né? Eu acho que faltou uma pergunta pro Abel hoje na coletiva, que foi sobre o incidente no fórum de treinadores, né? Já que ele é um técnico estrangeiro. O que ele achou do que aconteceu, verdade, né? verdade. Porque os bastidores estão fervendo lá, hein? Eu disse que o Ancelotti botou a boca lá, hein? Na interna lá. Não gostou. Eu já ouvi duas versões. Uma de que ele não teria gostado e outra que para ele passou despercebido. Deu de ombros. Sei lá, Vamos ter que aguardar uma coletiva com ele para perguntar. O filho dele abandonou, essa é uma informação, ele abandonou o encontro quando ele sentiu que o pai estava sendo ali agredido, vamos colocar assim. Foi questionado ontem, depois do jogo, por um repórter, né? e disse que não queria tratar de coisas antigas. Poxa vida. Nota do Vitor Roque. Pra mim, 8. Decidiu o jogo. Não fez um bom primeiro tempo, mas decidiu o jogo no segundo tempo. Como eu dei 8 pro Brasão, eu falei, vou dar um 7,5 pro Vitor Roque, né? Que é a maior nota do Palmeiras. Não começou tão bem assim, às vezes estava meio perdido ali e tal, mas é o tipo do jogador que quando se liga, e o que ele fez esses 2 gols realmente, 7,5, o melhor do Palmeiras, hein? Gente, entrou um retorno aí no meu... Eu não sei de onde tá vindo um som aqui. No meu retorno aqui, pelo amor de Deus. Eu não sei... Acho que agora sumiu. Foi embora. Pra vocês foi aí esse som também? Não ouvimos, não. Que coisa. Estamos ouvindo o hino do Palmeiras e você falando, o que a gente tá ouvindo aqui. Tá bom. Então, aqui pra fechar, a nota do Facundo Torres, que entrou no lugar do Vitor Roque. Sem nota. Sem nota. E Abel Ferreira? 7,5. Mais uma vitória e o título, encaminhamento do título. Seu Abel tá demais, né? 7,5 pra ele. E, finalmente, a nota do árbitro Rafael Claus. Olha, muito boa arbitragem. Para mim, muito bom para um árbitro é entre 6,5 e 8, né? Então eu daria um 7,5 para ele. É uma boa nota. Eu não gosto de dar nota para árbitro, mas hoje ele fez uma partida segura, não deu muita trela para jogador, né? Resolveu rapidamente os lances. Lance do Arão, né? Ele estava impedido. Deu os cartões amarelos corretos. Respeitou os jogadores, foi mais respeitado também, né? Diferente do que aconteceu, infelizmente, com a Edna no jogo entre Bragantino e Corinthians. Eu digo, quando os boleiros ajudam o árbitro também se ajuda, né? Não é fácil apitar um jogo com 22 na orelha e mais os 2 técnicos ali e a torcida pegando no pé, né? Foi muito bem hoje o Klaus. Difícil demais, muito difícil. É uma covardia o que acontece muitas vezes com os árbitros, viu? E o Wagner Reuei não precisou chamar nenhuma vez, né? Não precisou. Ainda bem, né? Não precisou intervir, né? Quando ele é chamado, vai lambança. Muito bem. Algo mais aí, Pretzel? Ou o senhor já pode ir para a sua folga, para o seu merecido descanso? Não, estamos juntos, à disposição aqui. Eu acho que domingo às 10h30 da noite a gente pode ter o campeão brasileiro. Se o Flamengo não ganhar do Santos e o Palmeiras ganhar do Mirassol, um abraço. Eu acho. Que aí abre 5 pontos. Né? Você acha que pode acontecer isso? Sim, abre 5 pontos e com 3 vitórias a mais. Imagina só se acontecer isso no domingo. Eu acho que não vai acontecer. Acho que a chance é menor, não é? Mas, se acontecer, meu amigo, aí já era, viu? Aí esquece mesmo, já acabou. Muito bem, senhores, bom descanso. Pretzel, boa folga, muito bom obrigado. Descanso. Uma honra sempre. Queçada, 7h30 da noite estaremos juntos no Esporte em Debate. Tamo junto aí. Boa sexta-feira aí, coisa linda. Coisa linda. Pretzel, é isso aí. Hoje é você que manda, sexta-feira. Michel coisa é ligeiro, linda. né, cara? Viu só, Michelzinho? Hoje é ele. O Michel que tá fazendo campanha pela volta do Everton pra final da Libertadores. Tá bom, então vamos lá. Valeu, Queçada, bom descanso, estaremos juntos já, hein? Valeu, daqui a pouco. Valeu, Capri. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Tá aí o Leandro Queçada e o destaque final com Alexandre Pretzel da Opinião Bandeirantes.
de Palmeiras 2, Santos 0. Mas agora eu tenho um recado muito importante para todos vocês. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Na Neoquímica Arena, conheça o Fiel Zone. No Allianz Parque é o Fan Zone. No Morumbi, o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. Conheça a rede em soccerhospitality.com.br. soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa. E eu já volto aqui com o apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Hoje é dia de conhecer a junta homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A junta homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá expert em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Muito bem, faltam 5 minutos para 1h da manhã, 6 minutos para 1h da manhã. Ô Pedro Cohen, tudo certo aí, não é? Então, rodada do fim de semana. Vamos passar aí os jogos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Pedro. Vamos lá, Capri, com certeza. Jogos da próxima rodada do Brasileiro que começa neste sábado, amanhã já, né? Eu ia falar nesse sábado, mas é amanhã, já passamos da meia-noite. Começa com Sport Recife e Atlético Mineiro às 4h do sábado, depois tem Vasco da Gama e Juventude às 6. Às 6h30 também tem Internacional e Bahia no Beira-Rio. São Paulo e Bragantino jogam às 9h na Vila Belmiro. Jogo na Vila Belmiro, assim como o jogo do Flamengo, por conta desse acordo que o São Paulo tem por conta dos shows com o Santos. Depois, domingo agora, jogos do domingo desta rodada. Às 4h tem Vitória e Botafogo lá em Salvador, também tem Cruzeiro e Fluminense em Belo Horizonte, também tem Corinthians e Ceará na Neoquímica Arena, tudo isso às 4h, esses 3 jogos. Às 6h30 no Maracanã tem Flamengo e Santos, às 8h30 tem Fortaleza e Grêmio no Castelão e fechando a rodada no domingo, às 8h30 da noite, tem Mirassol e Palmeiras. Semana que vem tem jogo atrasado, Capri, quer que eu passe? São 3 jogos.
pode ser? Pode passar. Vamos lá. Quarta-feira, quarta-feira às 8h30 tem Atlético Mineiro e Fortaleza na Arena MRV. Sábado às 6h30 tem Sport e Flamengo na Ilha do Retiro. Sábado também, só que às 9 horas tem Santos e Palmeiras, mesmo jogo que a gente viu hoje, só que com mandos trocados. E domingo às 7 horas, fechando então as rodadas atrasadas, tem Bragantino e Atlético Mineiro. Que horas é o jogo do Atlético Mineiro contra o Fortaleza na quarta que vem, Pedro? É às 8h30 da noite, Capri. 8h30, muito bom. Maravilha! Pedro Cohen, bom descanso e até daqui a pouco no Esporte em Debate. Até lá, hein, Pedro? Até, Capri. Obrigado, boa noite pra você, bom descanso, boa noite pros ouvintes. Muito obrigado. Michel Lopes, na mesa de som Bandeirantes. Aê, Michel, grande Michel Lopes, com o Roberto Dias e o Caiame Martins na Central Técnica Bandeirantes e com o Alexandre Marques, o nosso switcher. Nós estamos fechando o apito final desta sexta-feira. O que, hein, Michel Lopes? Coisa linda! Não entendi. Sexta-feira o que, Michel? Coisa linda! É isso aí. Sexta-feira, coisa linda para todos vocês que estão conosco. Que seja uma sexta-feira realmente especial. Logo mais 7h30 da noite, eu volto com o Alexandre... Não, Pretzel tá de folga. Com o Quesada e com o João Paulo Capelanes. Mas, lembrando que nós estamos no fim de semana de Fórmula 1 também. E você vai ter a transmissão da corrida no próximo domingo em rede com a tela da Band, com o Sérgio Maurício na tela da Band e na Rádio Bandeirantes. E o Paulo do Vale e também o Pedro Martelli, nesses dias todos aí, lá no Autódromo de Interlagos, trazendo todo o ambiente, todo o clima e todas as informações da velocidade para nossa audiência. Tenham todos uma ótima noite de sexta-feira para quem... Uma ótima noite de quinta para quem já está indo dormir aí, não é? E uma excelente sexta-feira de muito trabalho, de muito estudo, uma sexta-feira de muita produtividade para todos vocês e principalmente com saúde e muitas bênçãos também. Tchau, São Paulo! Tchau, Brasil! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio.